and Brazil, to be very good, very expensive. Okay, I'd like to, in the beginning, having a first round for you to introduce yourselves and your perspective on the subject of orchestration of innovation ecosystems. And Piquet, do you want to start? Yes, thank you. Just a brief introduction of myself, or just the presentation, as you want. The presentation. Yes. Do you have slides? Yeah. I will share some slides. Just thinking about what means orchestration, and for that, if you allow me, I will talk. Yeah. Please do that. Okay, good. Perfect. Really, thank you for this opportunity, because with that, we have the opportunity to share what we are doing here at LaSalle, but also at ISP, International Association of Science Park, and also the Triple Helix. At the end of the day, all of these institutions are working in order to promote the interaction between agents, but agents for what? And that's perhaps my first message, is that when we talk about ecosystems of innovation, we need to manage talent, technology, and capital but for what? For transforming opportunities in value, but providing the best ecosystem for that. For this reason, we need to be sure that university, government, and industry are working together in order to achieve common purpose. And that's perhaps the first thing that I would like to share with the audience. Innovation means that we have challenges. If you want to have challenges, we don't need innovation. But challenges are arriving when we have purpose from our point where we are now and what we want to achieve. And that's the reason why we need to be sure that all the agents of a cluster are working together, promoting that they are achieving the same purpose. For that, we have different configuration of clusters, but the Porterian clusters. But one of the models I like a lot is the cluster of innovation from Jerry Engel, that is promoting that the new disruptive innovation is coming from entrepreneurs, and corporates and mature companies are absorbing innovation from these kind of entrepreneurs, and venture capitals are bridging from these new ideas to these corporations that will buy innovation, buying these kind of ideas from startups. For all of that, the important thing is that we are developing ecosystems of innovation when we are orchestrating the different activities and different agents that we have in the same ecosystem. And for that, we need not only a good place for working, as Tapan Monroe says, also a good place for living, providing quality of life for talent, at the end of the day, the raw material of this new knowledge-based economy. And this is because we are not just in Brazil or Barcelona, we are in the world, or in Argentina, in Buenos Aires, or in any place of the world, and we have to take advantage of any science and technology of the world in order to provide global impact. Starting with the first square at my right is about the local market as a sophisticated demand, as a place, and I am learning how to apply innovation in order to scale globally. And that's perhaps the challenge. How can we combine these three elements with the work of the universities, government, and industry? This is a model, a complex model. We can talk about in the urban transformation, the hard factors, the soft factors, the company, and the talent. But the more important thing is the governance of what we are doing in any ecosystem. With that, we were developing with Giorgi Audi and Clarissa Stefani from University Federal de Santa Catarina and Giorgi Audi from Technopuc, a model that now we're working also with Karina Rapetti, the model of Pact of Innovation. And the basic idea in this orchestration is that we need to know who we are and who is doing what and who is doing who. At the end of the day, assets and activities means knowing very well who is doing what, but also combining all our capabilities in order to understand what is the common vision, and from this vision, understanding challenges and actions. This is something that we were doing in Barcelona when we were the European Capital of Innovation, promoting that people, private, public, and place were working together for the achievement of a challenge. In that moment, the challenge was that we had a big crisis in the year 2010, 2012, and the goal that we had is
to go exit of this crisis. And with this crisis, we understood that we had to work in internationalization, in funding, in the role of the local authority or the role of the talent. This it was the agenda of challenges, and with that we were promoting projects as a key deliveries for any challenge that we wanted to transform, like the one-stop shop or the Barcelona Economic Showroom or the Cybernarium of Talent. But we were doing other thing. Was okay, if we want to achieve something, we have to evaluate how we are delivering and if we are advancing or not. It means it's not only important the mapping our starting point is not only important what is the vision, also what are the challenges and what projects, but also how we evaluate them in order to be sure that we have a public evaluation of the projects that we're advancing. It was also the case of Medellin when they were developing the Pact of Innovation, El Grande Pacto of Innovation of Medellin, that they wanted to promote innovation as a exit, as a solution for the challenge that they had, economic and social challenges. Nowadays, Medellin is considered one of the top leaders in innovation as a city. And the good thing is that they were delivering projects with high participation of the members. But also the case of Santa Catarina, when they were promoting the Pact of Innovation in the year 2017, I was helping the state in order to orchestrate the different agents, not only physically in Florianopolis. They were developing a strategy of centers of innovation around all the state, and they were managing not only in a state base, also in a local base, packs of innovation. Important thing, because it means that innovation, ecosystem of innovation is not just in the national level or regional or state level. It could be in a local level, and the work and the role of the innovation centers as epicenters of innovation are really very important. Or the case of Porto Alegre, when we see how Porto Alegre was understanding that the only way to go out of the crisis in that moment, it was in terms of reputation, in terms of security, in terms of self-confidence. It means when I arrived there, I remember that they were good individuals, but not good as a team. And that's the important thing, the role of the University Alliance, where the three universities, PUC, Unicinos, and the Federal University, sign an agreement to work together for what? For the call of Pacto Alegre, and to make an agreement with universities together with companies and the local government. Important because in that case, the government was following the universities working together and for this Pact of Innovation. It was wonderful how they agree about the manifesto. Manifesto means an agreement, what they wanted to do together, because the pact is what we want to do together. If we don't want to act, it's better not to do any pact. And the together was the way for advancing in the starting point, but also understanding the challenges that they had in that moment, talent, transformation of the urban transformation of Cuarto Distrito, or other elements like the image of the city. And they were delivering projects with these challenges. Projects like Instituto Caldeira is a center of innovation, or other projects that they were delivering and they were evaluating. And evaluation is not bad. It's not bad to highlight a red, because red means that we have to improve, not only who is leading the project, all the ecosystems, because we want to help them to advance together. And let me finalize with the Goiás case. This is a project that we are leading now with Karina Rapetti and other people in Goiás, just understanding that we were developing different workshops and triple helix meetings. We were co-creating the vision, we were making a call, and we were making a signature, and now we are deploying the projects. Important thing, projects is the element that we have for delivering and for transforming our realities to achieve the vision. Lessons is about that we need a long-term vision. We need a clear leadership. Leadership means
that we need to be sure that somebody is sleeping or not for this project, usually the mayor, the governor, but also the rector of a university or the president of an association of companies. But also we need to be sure that we have a commitment of agents for involving citizens, but also for working in projects, evaluating the advance, and also to develop this continuous process of transformation. With that, I finish my contribution and I give the word and back to that. Okay, good. Thank you very much, EPK. Very interesting. We are going to listen Karina and then Chico, and then we open for questions. Just as a short comment, I understood this orchestration of innovation ecosystems, and their perspective demands a pact of the agents or stakeholders involved, and demands a clear strategy as well. It starts with a vision, a mission, and then with the strategic initiatives that will put all these agents together and have a real impact in the world. Impact in the real world. Thank you. Very good. Very interesting. Karina, the floor is yours. Okay, thank you very much. I am also going to share some slides just to make my talk more entertaining. Here. Well, following with the idea that Giuseppe already mentioned, to orchestrate ecosystem of innovation, first step is to imagine the future we want to be. Is that defining the vision? And then we have with the agent, it means government, academy, industry, and civil society, establish or gather what are their needs. And with this gap, the current situation and the desired situation, we are going to establish this project that Giuseppe mentioned before, to move us from this actual situation from the desired one. And sometimes when we start to define these needs, for sure we have to ask to the agents that are in the territory, yes, this is the first step. But also, since we are talking about innovation and the future, we have to be sure that we are covering all the aspects or the characteristics that are necessary to really evolve. And because of that, maybe it is interesting to go a bit deeper in the main dimensions that compose this kind of ecosystems of innovation. And this will be my contribution to this talk. Also based on a book that the book that Giuseppe mentioned before, written by Giorgio D, Clarissa Stefani, and Giuseppe himself, we were able to establish 10 dimensions that compose innovation ecosystem, and these 10 dimensions, we group them in 3 main categories. The first category is also linked with the first slide that Giuseppe. 3 elements are the core element of every ecosystem of innovation, and they are required in every ecosystem that we want to develop or create. These are innovation, investment, and talent. Innovation and technology include the protection, the incubation of the companies, how to go with them and help them to develop the startup and all the new ventures that are required to evolve the ecosystems. Also, this dimension is linked with the transfer of technology, and for sure the open innovation, the connection with other ecosystems is key to the exit of these areas. Then regarding investment, for sure we need someone that trusts in this project and make them grow. And this dimension is linked with the credit, the investment guarantees, merge and acquisition, and investment marketplace. And last but not least, some of the key elements of ecosystem of innovation is the talent. And for this talent, we have to be able to create spaces of training, orientation. We are working with cutting-edge technologies, and people need to be trained
to be able to be part of the change. Sometimes people is not that don't want to change, is that don't know how. So training is a key factor to help and to involve and to achieve engagement of all the stakeholders and the agent of the ecosystems. And for sure, in some cases, to attract and to make the people that already was born in our territory, to make them to return, mapping them around the world and creating, developing the characteristics in our territory to make them to come back. These are the first category, basic element, and these three dimensions. Then the next category, we call it the specialization category, and is composed by other three elements: society, territory and space, and sectors and specialization. Here, let's say, are the vocational elements. The first three are key. All the innovation ecosystem must to have it or should have it. This next field of dimensions are more linked with the territory and the specific characteristic of the territory that also modify the elements that compose the innovation ecosystem. For instance, the territory and space dimension include for sure the infrastructure and the possibility to make in your territory a living lab, a space to try and to test all the development and project that you are working on in your ecosystem. Also is also linked with the marketplace of spaces and to map all the characteristics and features that are available to develop your territory. When we talk about the society dimension, we are here including something that is linked also with talent, but with a wider view. It includes how to link or connect with new generation, how to make or achieve engagement of all the family and people of third age in our ecosystem, because they are also part of our project. We have to be sure that our project, our ecosystem is success or achieve success. It's important to be able to engage all the elements and all the people that live in our territory. And finally, the third element of this second category is sectors and specialization. And this dimension is focused on, for sure, clusters. Maybe a territory could specify or put all their strengths in one specific cluster because, for instance, for their natural resources that they are already strong, and maybe they can improve in these particular sectors. And also, as a strategic stand or point of view, they could decide to start to develop other clusters that will help or complement the cluster that they already have. Also, in this third dimension of sectoral and specialization is connected with, for sure, project, a specific project with specific sectors, and how to link a project in different sectors that are required to advance first in one sector, and this will allow to advance in another. And the last layer, the last category, is the category of connection. And here we include the last 4 elements out of the 10 dimensions that compose this meta model. It includes connection, include information, how we are going to receive, even when the ecosystem of innovation have different agents and the project can be developed by any of them. It's important to have at least one entrance door, one stop shop, the reference for every people that want to be part or coming from outside of also living in the territory, have information, clear information, and at least guidelines to go to look for other information that maybe is not in this moment with the people there. So information is key,
in this kind of ecosystem, communication, to have a common agenda, and for sure to increase, to boost, and to promote the networking. Then the networks, local and international. In the first step of an ecosystem of innovation, for sure, is really, really important to achieve share services, share processes, share calendars inside the ecosystem. But when the ecosystems evolve and achieve more maturity, it's, let's say, one of the key factors Josep also mentioned before is the connection with other ecosystems, with old world. This could be the international network, in which in this proposal we include academic network, business network, institutional networks, and program networks. And last but not least, the international dimension in this last category, which include investment attraction, international positioning, and an internationalization plan. So, as I mentioned before, we have a vision, we have a current situation, we have to define the project, but a guideline to be sure that we are including all the characteristics and the factor that must be to take into consideration. This is a good starting point. For sure, in reality, we can hear the needs of the territory, and we can complete this proposal with other projects and dimension, yes, for sure. But let's say that this could be a really, really good starting point to start to connect all the requirements and the needs of the territory. And this could be the complete meta model for the innovation ecosystem that is the epicenter for sure of the ecosystem of innovation. And here Thank you very much, Karina. Very interesting contribution, the meta model, which implies several levels of innovation ecosystems that you have to pay attention in order to achieve the objectives through the orchestration of these different levels. Very yes. Interesting. And the Professor Francisco Sabaia in our first round. Hi, Moacir. Good morning, The new president everyone. of MRP again. Yeah, thank you. Good morning for everyone. First question, I think as we are in Brazil, the first chanting I'm doing in this conference is speaking in Portuguese, because the whole of our audience is in Portuguese in Brazil, you know. At the same time, our special guests, Piqué and Karina, understands Portuguese as well. So I think it's much better if we speak in Portuguese to get more fluence and interact with our audience. That's fine for you. Bem, a questão, em primeiro lugar, Moacir, parabéns pela iniciativa. Eu acho que esses esforços de sempre congregar de forma repetida, de forma frequente, os atores que configuram um ecossistema de inovação será sempre uma coisa bem-vinda, porque nós temos um déficit nesse Brasil, falando aqui especificamente no Brasil, e, obviamente, outros lugares do mundo que a gente também acompanha, são lugares que têm dificuldades em colocar em conexão esses componentes que a gente chama da tríplice hélice. Isso é uma questão muito importante, e para nós, quanto mais houver essa discussão, melhor. O título do nosso evento se chama Orquestração de Ecossistemas de Inovação. Sobre ecossistemas de inovação, podemos falar um pouco nessa introdução, mas eu gostaria principalmente de responder a perguntas, mais do que falar de uma forma tão estruturada quanto Piqué e Karina já o fizeram. De qualquer forma, o entendimento que nós trabalhamos na Amprotec, fundamentalmente sobre ecossistemas de inovação, é que são espaços
de formulação e implementação de estratégias de desenvolvimento local, regional ou nacional de longo prazo. Estratégias estas baseadas em inovação. Então, não é uma tarefa trivial, porque, via de regra, as estratégias de desenvolvimento estão presas a questões relacionadas ao passado. Não é comum você ver estratégias que têm o compromisso com o futuro, como tem a inovação. Esse é um primeiro desafio. E os papéis principais de um ecossistema de inovação são, fundamentalmente, como já mencionava a Karina, a questão do talento, a atração e retenção de talentos, porque somente quem cria são pessoas, quem inova são pessoas, então isso é fundamental, ter uma estratégia que contemple o máximo de atributos do lugar, do território, para que você possa atrair e reter a maior quantidade possível de talentos. Esse é um ponto fundamental. Um outro componente que é crítico, Moacir, nesse esforço de estruturação de um ecossistema, se chama a criação de condições para a circulação do conhecimento. Os talentos criam conhecimento, mas o conhecimento tem que circular, o conhecimento tem que rodar, o conhecimento tem que ser compartilhado. Esse papel é fundamental, e os ecossistemas, se não forem estruturados, eles não permitirão, a menos que a gente acredite que simplesmente as informações estando disponíveis na internet já é suficiente. As centelhas, as fagulhas da criação, o modo de fazer a criação é algo que implica numa interação contínua, de forma híbrida, presencial, de forma remota, de forma mais remota, mais presencial, são escolhas. Mas há que se cuidar em ambientes de inovação, em ecossistemas de inovação, da promoção contínua e intensa do fluxo de conhecimentos. Esse é uma questão fundamental. Um terceiro ponto, nessa breve introdução, diz respeito, Moacir, à atração, a criação de condições para a atração de empreendedores, de empreendimentos e de financiadores. Uma das questões que a gente sempre fala quando se refere a ecossistemas maduros é que eles se tornam, quanto mais maduros forem, eles se tornam mais atrativos ao capital investidor de risco. Se a gente puder dizer que existe uma métrica, ou algumas das métricas de maturidade de um ecossistema, é quando ele deixa de ser interessante apenas para as comunidades locais, de empreendedores, de trabalhadores, da universidade local, do governo local, e passa a ser atrativo ao capital investidor de risco, que enxerga valor nesse ecossistema para poder aportar o capital, que funciona como um combustível para você escalar os negócios. Esses são 3 ingredientes que a gente dá sempre muita atenção na arquitetura de um ecossistema de inovação. Por último, nessa apresentação, eu queria mencionar a palavra orquestração. Orquestração tem múltiplos significados, mas é claro que a gente puxa mais para o lado da música, no meu caso, porque eu sou um amante da música, mas olha, Moacir, quando a gente fala de orquestração, me vem de imediato a palavra jazz. Inovação é jazz. Gerenciar um ambiente de inovação requer habilidades que a gente encontra muito mais na forma flexível, na forma criativa, nos talentos livres e leves, numa criação coletiva que a gente encontra nas bandas de jazz do que nas orquestras cujos músicos tocam por pauta e que tem um regente que costuma, via de regra, ser um ente bastante autoritário, que comanda o ritmo de tudo, e a cada membro da orquestra ele tem um modo específico de como ele deve fazer. Eu gosto muito dessa analogia, porque tendo passado 11 anos, Moacir, à frente do Porto Digital, que é um desses ambientes de inovação que a gente tem aqui no Brasil,
com um destaque grande. Depois, na sequência, 4 anos à frente do Sebrae Pernambuco, onde implementamos uma plataforma de inovação bastante robusta. Eu não tenho dúvida de que pelo menos 6 características, enquanto eu falava aqui, eu estava tomando nota, são fundamentais para você orquestrar um ecossistema de inovação. A primeira delas é exatamente o lado da criação coletiva, ou da cocriação, e Karina também mencionava sobre isso. O jazz é um esforço permanente de cocriação. Você não lê pautas, você sabe o que quer, você sabe que música vai tocar, mas você tem um propósito, seja de entretenimento, seja qualquer outro, mas você dá muita flexibilidade. E a flexibilidade é uma outra característica, assim como as trocas de visões. Na orquestração de um ecossistema, Moacir, a troca de ideias permanente entre todos os agentes equivale, numa orquestra de jazz, à troca dos olhares. Numa banda de jazz, os olhares entre os membros carregam conteúdo tremendo de informação subliminar, de informação não dita, mas tem uma carga concentrada de conteúdos ali, velados, que cabe ao talento e à criatividade do músico desdobrar. E nunca dá errado. Eu nunca vi uma banda de jazz dar errado, nem as bandas amadoras de jazz, nem as grandes bandas de jazz. Então, é importante a gente lidar com essa componente da flexibilidade, da interação, das trocas. A questão do talento, já mencionada, Piquet tem isso como uma questão muito forte, e para nós também, talento por uma questão bastante óbvia. Quem cria, quem inova é gente. Talento é um atributo de pessoas, então as pessoas que têm que estar no centro de qualquer estratégia de orquestração de um ecossistema de inovação. Moacir, e por último, eu queria destacar um ponto que é fundamental, que é o espírito da colaboração, que chama uma outra característica que se chama confiança. A colaboração, Moacir, é fundamental e sem ela nós não vamos romper a nossa visão fordista, taylorista, de departamentalização das coisas. Nós temos que horizontalizar as estruturas, nós temos que pôr em contato todas as pessoas em plano de igualdade para que elas possam cooperar mais livremente. E da cooperação, Moacir, você extrair sinergias, extrair vínculos de relacionamento, de confiança, que façam com que eu, acreditando que você vai performar, não fique tenso e não fique imobilizado na minha própria pauta. Então, o esforço colaborativo é fundamental na orquestração, assim como numa banda de jazz, a colaboração tem que se dar junto com a confiança nos parceiros. Quando a gente fala de triple helix, a gente tem que falar deste componente. Só se fica de pé uma arquitetura baseada na tríplice hélice se houver realmente confiança entre os atores para que possam conviver na divergência, mas, sobretudo, avançar na colaboração, na cooperação. Deixo essas palavras aqui de entrada para essa primeira apresentação. Em uma segunda rodada, eu destacaria, Moacir, como a gente até tinha conversado um pouquinho antes, destacaria a importância de a gente sinalizar pontualmente alguns pontos críticos para o êxito de um ecossistema de inovação. Okay, Chico, thank you very much. Very interesting. You talked about the talent that is necessary in these innovation ecosystems. You talked about the knowledge sharing. I like to use the term match. Né? I think that we need to provocate the match among the players. Né? They have to meet each other. And you are saying also the collaboration, the confidence is critical in order to the innovation ecosystem to succeed. Né? And also you made a provocation to the very name of the very title of the
panel, there is not orchestration. Innovation is jazz. It's much less prepared and organized, and it's much more an emerging movement that put all these people together. And now, I have doubts about that. We are going to have very interesting. You have over 50 panels in the conference, over 200 panelists. One of them is the guy from Embraer X. And Embraer X is the disruptive business unit of Embraer. They do a very structured orchestration of innovation. And they say that they plan that in a very structured way. And it's much more like an orchestra than a jazz, according to I learned with him. But I will pay attention in the presentation he's going to make in the conference again. We met in a conference in New York. Masi, I think there's a little bit difference at the perspective of a company took by itself and the ecosystem as an environment. For me, there's two different approaches. If you are leading with a company, okay, I think it's better to define and develop a very well structured strategy to achieve the goals. It's very different of the perspective of the ecosystem as a whole, and of an environment full of different perspectives, different agents. I think a company, okay, it should be running by a kind of orchestration, traditional orchestration mode, but for ecosystems like we are talking about, I think the jazz mood is better to achieve our goals. But okay. It's a good discussion. Good discussion, good polemic. If I may, in Yes, this please. direction, when we talk about director of jazz, any band of jazz has a director. The first responsibility of the director is first, what music you want to involve. If you don't have a double bass, or you have a singer, or you will add a guitar, a Spanish guitar, or I don't know, whatever you know. It means the concept of director. In this case, I agree, Chico, that it's not that he's going to write you every single note that you have to play. It's about what is your band. It means what agents you have. What agent? If you don't have academia in your ecosystem, you will not create talent, you will not create technology. If you have companies, you will not scale this. Or if you don't have investors, it means it's important for the director. When the concept of director is not just one person, it could be an organization and a platform that is understanding the role of the agents and actions. Do we have enough investors? Who is going to promote that investors appear? Is just a government? It means that the idea of this is important. We need this orchestration. I agree that this is not a traditional conductor of top-down decision, but we need in the ecosystem the sense of the ecosystem, and we need to know who is doing what, maps. We need to orchestrate in a co-creation what vision we want to achieve. This is something that we have to agree. If not, everybody, it will play whatever they want. As you say, we have to listen to each other. We have to watch each other. We have to connect each other. But we have to have a common platform for interacting between us. That's the reason why I agree about the jazz, for sure. Jazz is the model, but jazz is a lot. Every talent, every person that is playing jazz, they are masters. They're masters in guitar, in double bass, because they have to be everyone in their field very good. But they have to listen and they have to connect to others to be sure that they are co-creating something special together. That's perhaps the challenge that we have in ecosystems. Do we know who is each other? Do we map really what we have in our activities, in ours and on our assets? But with that, do we have a common purpose?
And common purpose is to be sure. For instance, now in Rio Grande, they are going to develop a common purpose. They want to be a reference in blue economy. This is an incredible commitment of all the agents of a small town in Brazil that they want to be. That's a more important thing, because the port, the universities, the government, they work in a, let me say, little town. This is not Sao Paulo. It's Rio Grande, very low in Rio Grande do Sul. And they achieve the common purpose, and now they are working to achieve this common purpose. Sometimes innovation is not just for big cities. Innovation could be for local innovation ecosystems that perhaps are not big cities, but they want to be and they need to orchestrate. That's my reaction, Chico, about your jazz. That's good. This is not just about big band. Also, it could be a small band, but adequate band that they deliver what they have like a proposal. Thank you. I have some questions, but I'd like to listen Karina on this subject. Karina, is this jazz or orchestra to deal with the innovation ecosystems? I have to say, so you are going to make the decision, okay? okay. I have to say that I love the metaphor of the jazz band. I feel that in a way we are in the middle, because we also talk about the triple helix and the quadruple helix. Each of the agents have a role, let's say. The government with the rules, the academy with the research and the innovation, also the industry applying. Each of us have a role. And I wouldn't say that it must to be all bottom up, as you said, mentioned before. And to achieve cooperation and engagement, you have to allow co-creation. I feel that the words that Chico used before, he mentioned co-creation, collaboration, and cooperation. I feel that engagement is achieved when you allow people to co-create. So in a way, jazz, I feel it's a good metaphor for this kind of ecosystems. But anyway, I feel that each of us can contribute according with the position and the resources we have. So in a way, I feel that we are in the middle because the governance is also a really, really important factor for the ecosystem of innovation, because if we don't organize each other, maybe we are moving in different direction. And if we set a direction and all of us move through the same direction, we are going to get there, our objective, faster and stronger. That's why I feel it's in the middle. It's in the middle. Each of us can co-create and can present ideas, yes, for sure. But in a moment, we need to organize each other and to set a direction. That's why I love the metaphor. I feel it's really interesting to talk about it. And from my stand, I feel that we need to a balance between all the visions. Very good. I have two questions here. One is about how the society can see technology as an opportunity to improve it, the life of people, and not a threat for the societies. Another, okay, that is about what is orchestration of innovation ecosystem. I think we're already talking about that. So I think the questions about technology as an opportunity or threat has to do with this ChatGPT polemic and all this discussion we had in the last months, including some of the founders of generative artificial intelligence proposing to stop the research or stopping the research. And then
and before while we develop the regulation of these initiatives. So I think the regulation is also important issue on the orchestration of innovation ecosystems. And how do you say that? Karina, do you want to start? And then we are going to see there is another question appearing here. Sorry, could you remind me the question specifically? No, the question is there about the threat, if the threat is an opportunity, or if the technology is an opportunity or a threat for the society. And the example is the ChatGPT polemic we're facing. How do you see that? Okay. I have to admit that I am also a teacher here in the university. And in this particular example that you made to talk about technology, I have a very deep thought about it. I feel that all kind of technologies, this particular and all the other, are tools. And the question is maybe not the tool, but how we use the tool. And in a way, particularly with ChatGPT, I feel that for students that are starting to develop their creative way of thinking and start to try to solve some challenges, we have to think really in deep how we implement this kind of technologies in our rooms. For instance, in my particular case, I have to admit that at the very beginning with ChatGPT arise, I asked my student to answer the test with pencil, not with the computer. My first decision at the very beginning was that, because I need to be sure that they were thinking about the question. And they were not questions just about the theory. I present them a case and ask them to solve the case, but ChatGPT can already do that. So at the beginning, I did that. But in time, I tried to think how to use the technology in the best way. And now I am proposing them something else. So sorry, I use this example because it's really close. And I feel it's a good example to talk about the technology and how it can improve or not some situation. I feel that in this particular case, we have to think the purpose. Always, we have to think about the purpose. And all the decisions we made, considering the purpose, are going to be better than if we forget why we do things. Why we want ChatGPT? We want it to be more productive in our work? Okay. If we are already professional, we already know what to do, we can perform really interesting questions to ChatGPT, and ChatGPT will speed up the process of something that we, in a way, already know. But if we are talking about students that are starting to learn how to think and how to solve problems, I feel that we need to rethink the way we use the technology. But as I mentioned at the beginning, it is not the tool. Technology is a tool for us. It's the way we use it in the different situations. That's my opinion about this particular example. Thank you, Chico, and then Piquet. And we have two new questions as well. There is already in the chat. If you can give a look in that. Yeah. After Chico. Chico, you want to give a look and try to answer all together? Give a look in the two questions. One is academia can nurture an environment where students can bring their learnership to their communities. In reality, the question is the ecosystem environment, lack of innovative integration in terms of involving communities. How do the academia can nurture an environment where students can bring their learnership to their communities? And the other is directed to Professor Piquet, but I think the others can bring how to bring different jazz bands together
with so many different stakeholders and expectations? Wow, good. Moacir, eu vou responder a primeira questão. Claro, a segunda foi endereçada a Piquet diretamente, mas primeiro fazer um comentário sobre a fala de Karina e o ponto anterior. A tecnologia sempre será uma oportunidade carregada de ameaças. É da natureza de toda e qualquer inovação, mas aí extrapola o terreno, extrapola o território da tecnologia em si, da ciência, da inovação. Isso vai para a esfera da política. Por isso que devemos sempre estar atentos à qualidade da política e dos políticos, porque o uso que se faz da tecnologia é uma decisão que não tem a ver com a ciência em si, e tem a ver com decisões políticas, política no sentido largo, sem nenhum prejuízo aqui, sem nenhum preconceito. A questão de como a academia pode alimentar um ambiente, um ecossistema onde os estudantes possam trazer seus aprendizados e suas comunidades. Eu acho que a gente tem que enfrentar sempre o desafio de pôr de pé a tríplice hélice ou a quádrupla hélice. Quando a gente isola um fator especificamente, a gente estará sempre correndo o risco de estabelecer uma relação antagônica com os demais potenciais parceiros. A universidade tem um papel fundamental na formação do capital humano, na formação do talento, tem um papel fundamental na pesquisa, na criação do conhecimento fundamental, na criação do conhecimento aplicado, mas a universidade tem suas limitações e tem o seu propósito, assim como tem as empresas, seus propósitos e suas limitações, assim como tem os governos. É exatamente da convergência do que há de melhor nessas três componentes que a gente fará um ecossistema mais robusto. As universidades podem... Eu sou professor da Universidade de Pernambuco há 38 anos, você sabe bem disso. Eu posso dizer com muita clareza que a primeira contribuição que a academia pode dar é descer do pedestal. A academia enxergar a sociedade e estabelecer interações cada vez mais frequentes com a sociedade. Com sociedade, aqui nós estamos falando de agentes públicos, nós estamos falando de agentes privados, nós estamos falando, obviamente, da própria sociedade como um todo, das organizações sociais e outras tantas que representam, de uma forma ou de outra, de maneira não institucionalizada, o desejo da sociedade. Eu acho muito interessante porque não dá para você andar sem a universidade, não dá para avançar sem a universidade, mas também você não avança tanto quanto poderia e deveria, dados os desafios de uma nação, se você foca uma estratégia centrada na universidade. A universidade deve ter a sua estratégia, mas um ecossistema de inovação implica em que a universidade é parte da estratégia, assim como as empresas são parte da estratégia, assim como governos e a sociedade são partes da estratégia. E posso também falar, Moacir, dessa experiência longa no Porto Digital, em que a gente tem o desafio de mediar, de equilibrar as expectativas e as estratégias de cada agente que faz parte do ecossistema. A universidade sendo um desses polos, as empresas e o governo, etc. Então, fazer essa mediação, essa concertação, essa orquestração, uma orquestração baseada na cocriação, baseada na confiança, baseada na grandeza dos propósitos, é sim um grande desafio. Piquet, tem uma pergunta para Ortega agora.
Bien, pues ahora intento responder una por una. I don't know, in English, Castellano, Catalan, perhaps I can speak Catalan now, just for enriching our meeting. Catalan is more complicated for us. Okay, good. The idea, first, let me answer one by one. The first one was about ecosystem and communities. If we agree that innovation starts when we have challenges, and we have challenges when we have a purpose, we can have social purpose. For instance, food, all about water, energy, or whatever we have as a social challenges. The important thing on that is that if we put these challenges on as a starting point of innovation, we can add and we can involve students and researchers to solve that. For instance, we at La Salle in Barcelona, we have all the students that the first year, all the students, they do what we say social entrepreneurship. We put on the table of them challenges in the society that they have to solve. First, they have to understand what is the problem. They have to discover what is the problem. Discover, it means understand the nature of this challenge. And after that, they have to solve that. It means that you don't have to be a PhD student to do things. You can be a student that you have commitment with your community and you try to solve challenges, whatever challenge you want to understand. Could be the United Nations challenges, the SDGs, or could be the neighborhood challenges. That's an important thing, that you don't have to be university student. Also, you can be a secondary student to be with high commitment with your community. Second, about the jazz bands and different jazz bands. At the end of the day, you need teams that are delivering things. And you can have a big band, but you can have people in the school training and educating entrepreneurship or doing different things. Our purpose always is that we have teams that are delivering projects. And you have the big band, but also you have small teams that are delivering projects that are solving the challenges. And the last question from Marcelo Amaral, as you know, member of the X Conference steering committee, and he will be with us next week in Barcelona, also as Moacir. The challenge of the ecosystem is how can we integrate, that's the question of Marcelo, all these elements, science parks, perhaps or other districts of innovation, or any other things. My understanding is you have urban dimension, you have the hard factors, you have soft factors, and you have economy and society. It could be areas of innovation, or could be districts of innovation, or could be different things. At the end of the day, are actions that you are transforming in the urban dimension, in the economical dimension, and in the social dimension. From my point of view, what makes sense is to create a governance of activities, not only government of the assets. It's not about who is the owner of the property. It's not about the buildings. It's about what is happening inside the buildings. For that, my recommendation always is to create a governance with all the systems that will help us to align the different activities that we do in the same ecosystem. And it could be a district of innovation, or it could be an innovation park, or could be an incubator. If we have a common purpose, we will see that every one action is with the same purpose, just with clear alignment of the agents for the achievement of these challenges. That's, from my point of view, one of the more important things. For instance, in Porto Alegre, we were developing different projects. One of them is Cuarto Distrito. Another of them is Cuarto Distrito, a district of innovation. This is a big project. You need people working on that, but this is not only the project of Porto Alegre. Also, you will find another project that is Instituto Caldeira. This is more a project that is a private project that opened for the society, but also you have the image of the city, La Marca Poa, where they were orchestrating all the designers. The good thing is that 25, 30, 50 projects that that are happening in your city. You understand what is my role in one project, but I listen others that are doing other projects. That's the concept of the ecosystem.
That's the reason why we have a meeting every 6 months in Porto Alegre, where we have a summary and we review all how we were advancing all the projects. Sometimes we are missing. We believe that the government is doing everything. And the challenge here is governance, not government. And governance means not a mandate base of 4 years that I am the president of I am the mayor. The governance means that you have a triple, quadruple helix platform that is the memory of all the agents. If one agent is missing something, for instance, I remember when we had a change in the mayor of the city of Porto Alegre, Marquesan was a wonderful prefeito, a wonderful, in that case, was supporting in the Pacto Alegre. Melo, the new mayor, when we were knocking the door to the new mayor, say, okay, we're working in this direction, he couldn't stop the project because it was a memory of the Triple X. A Melo that was a very smart person say, oh, that's a good project. What I am going to do is to put double speed. I am not against. I will help more and more. That's a smart decision of the governance. That it means that we are not depending on one mayor or one president or one rector. We have the memory. This is the idea of the triple quadruple helix, a governance where we balance different ways of doing and also different speeds of the agents. Thank you very much. Because, guys, we are at the end of our panel. Unfortunately, the discussion is very insightful. I have a lot of questions, but I'll do that when I have the opportunity to meet face to face. For those who came to the panel at the middle or after the beginning, we did an announcement that Professor Francisco Saboia was designed as the new president of Embrapa, the Brazilian Enterprise for Industry Innovation. Congrats again, Professor Chico. Karina and Piquet, I have the pleasure to meet you, both of you, next week in Barcelona for the conference of Triple Helix, and we are also presenting the proposition to bring the next conference to 2024 to Brazil. So hopefully we are going to have good news anyway, wherever, but of course we expect it's coming to Brazil. And as we have just 3 minutes, 1 minute for each one. And ladies first, Karina, please. Final comments. Okay, I would like to say some few words to achieve engagement. In our experience, we check that co-creation is the key element, and linking with one of the questions, how to showing different expectations. I would say that communication and co-creation is key. And regarding the question of Marcelo Amaral, yes, in my opinion, triple helix or quadruple helix, also including civil society, are a key agent to start to manage this ecosystem of innovation, government, industry, academy, and civil society. I feel that are key, involve all the agents, co-create to achieve engagement. Thank you, Karina. Piquet, your turn. Final comments. Okay, in my case, my final comments is orchestration means to be sure that we are part of a common project. And orchestration means that we need a permanent platform for listening together and for reviewing the vision, the challenges, and the projects. This is important because sometimes we have platforms that are political platforms. Let me say political because it depends on one mayor or one governor. We, as a mature society, we need to create this kind of platforms that are combining the best of the democracy, because we have elections every 4 years, but we have elections every 4 years of rectors, and we have elections of the people. A lot of elections because we are in democracy. That's good. But we don't have to forget that we have a long-term vision.
And this is not a mandate vision. This is beyond 4 years, beyond 8 years. That's the kind of project that we need commitments with all the quadruple helix, as we did in 22 in Barcelona. After 20 years, 5 mayors, different colors, nobody was stopping 22. Why? Because 22 was a good project with the commitment of all the Asians. That's the kind of things that we have to be sure that, and the university plays a key role, is providing knowledge, but also providing all the data in order to make good decisions all together. Thank you, Piquet. And Chico Saboia, please. Ok, Moacir, acho que, reforçando algo que já foi dito por todos nós aqui, eu destacaria nessas falas finais a componente talento e talento. O capital humano é o único que cria. Portanto, se a gente está falando de ecossistemas de inovação, nós temos que ter estratégias centradas em pessoas. O propósito, sim, é uma visão de longo prazo. A visão tem que estar associada a uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico do lugar, mas se a gente não centrar a estratégia de um ecossistema de inovação em pessoas, criando as condições todas de formação, atração e retenção desses que são os melhores talentos, sejam técnicos, sejam empreendedores, nós não vamos vencer, Moacir, o brain drain, aquela diáspora de cérebros que a gente vive, em especial nas regiões periféricas. O Brasil é um país exportador de talentos, tanto é que agora o próprio governo lança uma ideia de um programa novo de repatriação de talentos. Olha o custo que isso nos traz, quando a gente poderia, a um custo menor e perene, criar desde logo as condições para manter os talentos aqui. Então, se a gente pensar realmente em estruturação de ecossistemas e no êxito de ecossistemas de inovação, seja qual a configuração, o Marcelo Amaral traz aí algumas ideias, qual seja a configuração de um parque tecnológico, uma simples incubadora, de um distrito de inovação, isso não é relevante. No centro de tudo tem pessoas que a gente tem que criar todas as condições para que elas queiram estar naquele lugar e que elas se sintam valorizadas, contempladas e queiram investir no seu próprio desenvolvimento e assim desenvolver o coletivo da forma mais colaborativa possível. Deixo essas últimas mensagens aqui, agradeço o convite, Moacir, estando à sua disposição para as próximas discussões sobre esse tema. Thank you very much. Unfortunately, it's time to finish our panel. Thank you very much, Karina, Piquet, Chico Saboia. All the best. See you in Barcelona. Chico, I'm going to see you tomorrow in São Paulo, huh? Ok. Okay, Chico tomorrow, Karina and Piquet in Barcelona briefly. All the best for you. Thank you very much. Thank you. Thank you for you all. Amazing panel. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Bye. Leonardo, obrigado aí, viu, cara? Muito legal. Nada, professor. Prazer. Você chegou agora? Como é que é essa? Não, eu sou monitor aqui do SciBis. Eu tô participando como voluntário mesmo. E amanhã a gente vai lá no Inova, né? Você é a nosso parte aluno? presencial. Sim. Eu fui seu aluno em 2021. A gente fez um curso com o professor Polo. Era uma Entendi. matéria de gestão. Agora eu não me lembro qual que era o nome. Estratégia, talvez? Acho que era estratégia. Era o senhor e o professor Edson Polo. Lá no final de 2021. Tá bom, muito bom. Bem-vindo a bordo aí. Obrigado aí, irmão. Eu vou ficar por aqui, porque vai entrar o novo painel agora, né, daqui a pouco, né? Eu quero só dar umas boas-vindas aí para o mediador, será o professor... Quem é agora? É Agora o Max. É o Max. Max Stadwitz. In 10 minutes from now.
Então, nosso horário tá marcado para daqui a 10 minutos, então eu já volto e 10 minutos a gente retoma, então, com o Max, com Tá o bom, pessoal. eu vou ficar por aqui, just in case alguém entra aí. Eu já vou conversando com os painelistas aí. Tá certo. Obrigado, professor. Thank you. Até já.
Hello, Professor Max von Schadwitz. How are you, Max? Hello, Moacir. Hello. Professor Moacir, good to see you, yes. Great to see you. Hello, Ralph. Nice to see you. Yes, it's nice to meet you as well. These guys are the future, and Max, you are already investing in the future. Absolutely, yeah. We're increasingly part of the old folks at best. Great. Leonardo, please, when we'll be online, you make a sign for us, okay? We are already online, so just we are already waiting online? for just 3 more minutes so we can start officially, okay? Okay. Yeah, okay. we're still waiting for 2 more panelists. Yeah, let's wait for the Yeah, no panelists. problem. The link in the mail wasn't working for me, but the WhatsApp link somehow worked. It's a bit interesting. Funny. Strange, because I think I copy pasted that one from the link from the email as well. I mean, it's maybe it was a slightly updated one that Sylvia sent today. Ends in the same numbers. Strange. Next week I'll be in Barcelona for the Triple Helix Association Conference, and we're going to present the Brazilian proposition to host the 2024 conference in Brazil. And we are excellent. in a competition with Abu Dhabi and Serbia. Hopefully, we're going to organize that in Brazil next year. Let's see. Yeah, well, that would be excellent. Obviously, I would be making sure to attend. Yeah, of course. Max, and we talked some time ago about trying to bring a IEEE conference to Brazil as well. You had some connections with this guy, so I do, yes. Should be possible, yeah. Yeah, let's do that for 25 or something like that. We're going to have some time to talk about the subject next October. Yeah? Yeah, definitely. I just got a feedback from Leandro that the link did not work for him either. Oh my God! Did you send him the last one that I sent to you? Because that was still the one I think I sent yesterday or 2 days ago. So I just sent him the one that I sent you today. This is the one that is working. I tried to enter it with the old one, that didn't work. Send the new one. The last one I send it to you, please. Leonardo puts the correct link in the website here in the chat as well, if you want to use that. What is the one that's the one I use, yeah. I can see that we're already streaming on YouTube. Yes, we are. With a bit of a delay, like a 1 or 2 minute delay. It's a problem. I'm not sure if it, but I can see you in here as well. Look at that. Ralph, are you a student at the Copenhagen Business School? I am at the University of St. Gallen in Switzerland. So. St. Gallen. The same orange of Max, huh? Yes. Yeah, it's a bit distance to Copenhagen. It's like Germany in between. Yeah, I know. Yeah, but nowadays, in terms of global teams and global research, really that should matter less and less. All right, I see that we're all here
are all here. I can see that Leandro and Marcus are here as well. Excellent. Leandro, you're still there without a picture. Leonardo, we are waiting for your signal to start, okay? You can start. You can start. Okay. Oh, perfect. So I'm here just to say a great welcome to our panel, our moderator, and our panelists. I will spend 1 minute in that, and then Max is going to take care of this. I want to say that I first met Max in a conference at Copenhagen Business School. It was 2012, and for a coincidence, we sat in the same table in the dinner, and then we started talking. I said, Max, I'm using some of your papers in our graduate course at the University of São Paulo, Innovation, started innovation in global strategy and innovation. And then we started talking, and then I provoked him. Max, I think that in your research network, there is a missing point in Latin America. What about creating a Latin America connection? So, Max, okay, now it's your turn. You are going to be the director of GLORAD in Latin America. And then we started this partnership, and Max has come to Brazil as a visiting professor in the last 5 years. This year will be the 6th year. Max is coming in November. And then I'm honored to say that because of the provocation of Max, I also applied to a professorship at Copenhagen Business School, and I'm going to spend some months in 2023 and 2024 at CBS. It's a great honor for me. I know some of the other familiar face, Leandro. Hi, Leandro. How are you? And a pleasure meeting. Hi. Hi, Ralph and Marcus. And that's all. Max, the floor is yours. Thank you very much, Moacir, for this kind introduction, giving a little bit of background on GLORAD and on this panel. Why we have this panel, perhaps in the first place. Yeah, and the honor really is mutual. I'm leaving, but explain GLORAD, please. Bye-bye. I will. And actually, I have a few slides on that as well to the audience. And by the way, welcome to this panel on global innovation and global R&D, the Emerging Scholars panel, in fact. I have a few slides prepared to introduce everybody and introduce the topic. So if Leonardo allows me, I will be able to share my slides and have a soft start into this panel so that everybody has an opportunity to catch up on speed. By the way, this is a video cast on YouTube. So for my fellow panelists that in case you're worried and looking at the Zoom link, you don't see everybody else in the audience, just as panelists, because everybody else is in fact on the YouTube streaming channel. All right. So in the meantime, you should see the title slide. Emerging Scholars in Global Innovation. Just a couple of words on the background. Why I'm here and what are we doing here? I'm a frequent visitor to Brazil, and Professor Moacir has asked me on numerous of these occasions to run a panel on one of the conferences. So this panel really has quite a bit of history and depth already. We're going back, I would say nearly a decade by now. And this time we will have 3 emerging scholars rather than the typical mid-career or even end-career scholars who tend to be invited to these panels. And I thought, why don't we take a look at what's actually going to come in the future? What are these people that perhaps in 10, 15 years are going to be more regularly invited to panels? What are they talking about already? Now, what kind of work are they doing? And here we have 3 people from the GLORAD network, from this research center that I will be introducing in a minute. Ralf Mieszkowski, he is from the University of St. Gallen, which is actually one of the founding members of the GLORAD Center. Leandro Lima dos Santos from the University of Sao Paulo, who was actually at Copenhagen Business School for
for I think the better part of 5 or 6 months, just this year and last year, which was great for us to collaborate, or actually great for us to continue and extend and intensify our collaboration, because we've been collaborating already before. So good to see you again, Leandro. And Markus Esner, who is currently at Copenhagen Business School, just defended a master thesis, which is really driving forward the way we do research on global R&D and innovation. I wanted really to give an opportunity to all three of them to introduce themselves and speak a little bit about what it is that they do and why they think it is interesting and relevant. And I hope that some of the excitement will jump over to you, to the members of the audience. And if you have any questions about what it is that's happening, please feel free to ask those questions. If you have any comments on how this makes sense to you, please raise them. We're really, really interested to hear from you how this works in your company, how this works in your context, or how this might in fact make sense also in your context. All of this research that we do is based in industry, in companies, in fact. So we're not inventing anything, and we're not just reading literature. We're not just reading books and stuff like that. All of this research is based very much in the actual events of how companies strategize, execute, and implement global R&D and innovation. So we will be able to back up anything that we are saying here. So before I hand over to Ralf, let me talk for a few moments about GLORAD and this research center that Professor Morris here already so kindly used in his introduction to this panel, and what his connection is, in fact, to GLORAD. I founded GLORAD back in 2003 when I was in China, and in fact, this is a little bit of a background about myself. But this research center was created back in 2003 when I joined Tsinghua, a university in Beijing in China, and you can see this here from my mini CV, where I felt the need to remain connected to what's going on in terms of research elsewhere. So this was really a joint research center between St. Gallen University, which is where Ralf is located now, and Tsinghua University in China. And it was very much also an extension of some of my earlier work, which I've worked on for my PhD, which was on leveraging distances and global R&D and innovation, hence the term GLORAD, which is short for Global R&D. And we added the innovation later on because that's really what the results of R&D are supposed to be. They are supposed to go into innovative products, innovative processes, innovation more generally. And out of the course of time, since 2003, this is literally 20 years ago, we've been able to come up with some cool stuff. Some of these things I've listed here, as well as research highlights, whether this is the, for instance, the 3-phase roadmap for organizational efficiency, which I've been developing with colleagues when I was in China, mostly looking at Chinese R&D centers, I should say R&D centers by multinational companies in China, which is a 5 to 10 year roadmap managing the development of product development capabilities in the long term. Or, for instance, a reverse innovation toolkit, which is helping companies to leverage inventiveness, and innovation in developing countries, in emerging countries, and really applying this worldwide. And in fact, what Leandro is doing is an extension of this reverse innovation toolkit. He's taking it one step forward from what commonly is just applied to a fairly boring, I might say, very boring product or technology type of innovation. So that's sort of in a nutshell
my own personal professional history that has led to eventually the establishment of GLORAD, an establishment going beyond the original two founding members, St. Gallen University again and Tsinghua in China, and eventually including other universities. As we have met, for instance, Moazir, who really correctly, rightly pointed out, you know, Max, you guys are not covering Latin America. Let me help you. So Moazir joined when University of Sao Paulo eventually joined this network in 2016. We've extended with a team also in Silicon Valley at San Jose State University in 2014. We have a team in Lithuania covering Eastern Europe at Kaunas University of Technology. And for some time, we had a team also at Skoltech, which is a Russian science and technology university with a dedicated entrepreneurship, innovation, research team. We were there, in fact, for several years before the official opening in 2018. We had already a few people there. I was actually working at Skoltech for a few years before that as well. So there was a good connection. But obviously, due to recent events, and some of these events are obviously connected to the war in the Ukraine. Another event was that two of the key people actually moved away to Germany. So now we have a better connection in Germany. And unfortunately, we had to discontinue our activities in Moscow, at least in this organized war. And last but not least, as of 2020, when I joined CBS in Denmark, we are very much focused on transferring the expertise, the knowledge, the progress of doing global innovation, global R&D between industrial practice and research and scientific insight. So how can we connect those two? How can we align? How can we synchronize those two? And for that, we have several research themes which are represented through our research associates, through our postdocs, through our professors who are leading the individual teams in these various locations. Now, who are these people? You know, I don't expect you to know all of them, but you may see one or another name that perhaps you have come across. For instance, Felipe Borini, who is also in Sao Paulo, or for instance, Dan Prudhomme, who has quite recently published very well in Journal of International Business Study, Harvard Business Review, Sloan Management Review, or for instance, Julian Birkinshaw, who's on our advisory board, who's one of the most cited people, scholars in terms of management innovation, a professor at London Business School. So there's some really good people associated with this, and I think we, beyond the common interest in the topic, and they align quite nicely. I think there's also just a very good team spirit between these people. One other feature, I think, which I would like to point out here is the fact that this network really permits students and researchers to find an immediate docking station in another continent. So just as Professor Morris here mentioned before, he's going to come to Copenhagen Business School. So that's a perfect example of what GLORAD is doing and why GLORAD exists, to make these visits possible. Like I may say, Leandro was actually here as well. It was a natural way to connect. And there was at least 3 dozen other students over the course of time have moved between Switzerland and China, Brazil and California, California and Copenhagen, Russia, and you name it. And whether these were students, PhD, and postdocs,
or already established professors, it really doesn't matter. It's always really helpful. This is just to visualize a bit the footprint itself, where GLORAD has teams and the kind of the topics that we pursue. While I have been putting in, and it's always easy to place some of these headshots of the people who are locally professors at these universities, the actual topics are a little bit more difficult to tie to a particular location, because very often the people working on these topics are actually located in multiple centers and multiple teams. So, for instance, Leandro, you're now in Brazil, but you know, we've been working together on this topic while I was in Denmark, or even before that, when I was still in California. So there's literally 3 continents involved, and this is not unusual that we are collaborating across the Atlantic or the Pacific on these joint projects. Speaking of these collaborations, you know, nowadays everybody's team crazy, and we like to work in teams. We may not like to work on teams all the time, speaking about the IT platform, but it's really just how things are being done these days. And we need to be able to pull things off as part of virtual projects, as part of non-co-located teams that actually do research together, and they do develop something tangible of a tangible output together. And as you can see here from a little bit from this color coding, it may not be easy, but it's more often than not, in fact, I can say we're actually quite successful at getting things done in these cross-border, actually intercontinental teams. And even in the few instances where things did not work out so well, at least I can attest to the fact that it was fun. And I'm in great contact with anybody who has been part of GLORAD at some point, and it has moved on in the meantime. And some of these people have moved on, and they've gone into industry. They've gone into consulting. Quite a few of them, in fact, to McKinsey. I'm not sure I should be worried about this. We may be sending the wrong signals here. And some of them actually have stayed in academia and have become professors in their own right in the meantime. Now, in terms of output, GLORAD is a research network, a research center. It's not a consulting organization. So one of the main orientations in terms of output is always going to be publications. And I'm glad to say that we're not doing too badly across the some 25, 30 people actively engaged at any given point of time. You would expect quite a bit of publications happening. And that is indeed the case. There's always somebody who has a really good publication every year. We also have more to come, more research that's currently being worked upon. And the 3 panelists may recognize their own projects somewhere on this list as well. But there are more projects, more teams, more really good people elsewhere in this network who could back up much of this work here as well. On the right-hand side of this slide, you see some of the core databases that we have been developing over the course of these many years in the meantime. And we've been able to tap into that both for the benefit and purpose of the individual scholars. You know, some of them graduate students working on master theses, PhD theses, and some of them more advanced researchers who may also be able to use that in order to provide in-depth expertise to more professional clients outside. And that's almost pretty much it. This is just a list of many of the concluded projects, anything from, frugal innovation, for instance, which we've been doing several projects, in fact, through the University of Sao Paulo,
to projects that are more located and connected to China, or global projects, global R&D development projects, which have had more of an origin, in fact, in Europe and the United States. But I really didn't want to continue talking about this for too long, and hand over more quickly now to our three panelists. And for that, let me go back to the beginning of this slide set, where we had the three panelists up here, and really just start with Ralf, with whom we've been working for, Ralf, you will have to remind me, and you probably will in a minute, for several years, in fact, while he was actually still, quote unquote, a bachelor student, but has done some marvelous work on patent research and cultural distances. Before we then have Leandro, and Leandro is a more advanced student. He's just finished his PhD. Congratulations, Leandro. And then we'll have Marcos wrap it up for us and speak about some of the most recent work, in fact, that's been done here for global R&D locations. Ralf, may I ask you to come online and share with us a little bit about yourself, about the project that you're working on, and why is this exciting? Why is it relevant? Why is it part of global R&D and innovation? Okay, and I may have to stop sharing so that you can actually share any of your slides. Yes, exactly. So I prepared a few slides, and first of all, thank you for the kind introduction, and also for the opportunity to speak about the research I did, and also then later on extended throughout the GLORAD network, later on with Professor von Sedwitz and Professor Willoughby. I'm just setting up the screen sharing, one moment. Work as expected. 1 minute, I'm almost. Some technical difficulties. I just need to find the right screen. One moment. So That's all right. I'm juggling with this all the time myself. Okay, so can you see the PowerPoint slides? Yes. Yeah, great. Okay, and you can hear me clearly? Yeah. Super. So yes, so initially this project started as a bachelor thesis at the University of St. Gallen, and it's related to the topic of cross-border patenting and cultural distances. But before I jump into the topic, I wanted to give a quick overview of my background. Moment. So I have a business background from the University of St. Gallen. That's where I did my bachelor. And currently I'm doing my master's degree in the field of business innovation, as well as the University of St. Gallen. And in addition to studying, I also gathered some experience in the Swiss consulting and medical devices industry. And next to this more professional field, I also started to do research at GLORAD, especially in the fields of culture, international patenting, and quantitative analysis. And during my bachelor thesis, I was interested in cultural relationships and also the impact of stuff like historic memories upon economic outcomes. And throughout this process, I devised a research question together with Max, and eventually we settled upon the following question: how do cultural differences influence international knowledge collaborations? And now you might be asking, why is this important? So it is important because for companies to remain competitive, they need to be able to tap technical knowledge globally. And there are unfortunately a lot of barriers that make it hard, such as physical distance. And there are like two big perspectives in this research field. So I'm going to give you a bit of background on this topic. So on the one hand, we have this one perspective that distance is dead. And you might say, okay, we have Zoom calls and now we have also the metaverse. Why should we even bother about that anymore? But on the other hand, we also see that knowledge isn't distributed equally
globally. So there are some centers like Shenzhen or certain parts in the US that gather a lot of knowledge, and you should be there as a company in order to access that knowledge. And within this stream of research, I got also interested into finding out what potential barriers there are, and especially I wanted to look at them from a cultural perspective. And I also created a brief visualization of the issue at hand. This is the International Co-Invention Network, or it's a patent network, and it shows the global innovation streams for selected countries. And here you can see by the, if you look at the lines, the lighter the blue is, the stronger the innovation flow is. And you instantly see that the US has a key role in this network because it has certain big knowledge streams on co-invention flows, whereas other countries, like for instance, Chile or maybe Indonesia or South Africa, are a bit more distant. And this is an issue for those countries because in order to grow or also to catch up, tapping into these knowledge pools is very important, and also to create innovative patents. But this also raises the question, so how do I transfer knowledge over such a long distance? Why is it still that hard? And research provides us with multiple answers or multiple barriers that have been found. So first of all, it's the physical distance. So it's pretty clear. So it's harder to collaborate with someone over a long distance. Secondly, economic inequalities are also an issue among partners, as well as technical differences, because you should be ideally on the same technical level of development in order to collaborate more. But then there are also some language barriers, such as having a common language or even colonial ties that can help with increasing the amount of exchanged knowledge. And there's also a distinction that might be important here to mention, because when we talk about knowledge and also co-inventing a patent with someone from abroad, then there are like two important elements when it comes to knowledge. So first of all, we have a tacit part and an explicit part, which was also described by Polanyi. And one good example of this is explaining to someone how to ride a bike. For instance, I can easily explain how it works, but how do you explain that to someone who never rode a bike? Because this tacit knowledge isn't simply available. And it gets even harder to transfer tacit knowledge over long distance, for instance, from China to the US or from Japan to the US. And this makes this knowledge transfer harder. But then throughout the research, we identified also one important gap that wasn't fully answered, interestingly, and this is the cultural aspect of collaboration. Because having the same language isn't necessarily fully the same thing as being similarly culturally. And to answer this question, we used well-established frameworks like those from Hofstede, who came up with a theory on culture, also in a business context, and quantified cultural distances between countries. And in the research literature, there's an interesting theoretical background upon that. So on the one hand, we see that we have this double-edged sword metaphor. So we see that on the one hand, culture can increase the number of cross-border co-creation of innovations. So having different cultures can be actually enriching for innovation on the one hand, because, for instance, you come up with more creative ideas, and that might be also more valuable because you have teams with different cultural backgrounds. But on the other hand, we also find at the same time that cultural distance or having different cultures can lead to negative outcomes, like increasing conflicts, as well as also a decrease in trust, because sometimes there was reported that some teams have issues in understanding another person's behavior due to cultural differences. And this was the intriguing aspect of conducting this research, because before that, it wasn't fully clear whether cultural distance is a driver or a barrier of international knowledge flows in this research projects, and also related to co-creation of patents. And so we analyzed a significant chunk of data from the OECD and found two insights across different cultural frameworks. And these insights might be also interesting for decision makers that
need to access knowledge globally. So first of all, we found that cultural distance is unfortunately an additional barrier to collaboration, because it can be seen more as a cost, because it makes collaborating harder, unfortunately. So we do not find directly evidence for the positive theory. And secondly, we also find an interesting exception to the rule. So we see that the cost of cultural differences is negligible in contexts where there's high economic distance between partners. It can even be a small driver of that. But this is a specific exception. Overall, cultural distance or cultural differences should be more considered as a form of cost. So, and this should also be incorporated then by decision makers. Yes, and so these are so far the most interesting insights of our research. And maybe you might be also wondering, how do you even quantify cultural distance? And we calculate like a distance measure based upon those different culture frameworks, so that you can compare the closeness of two countries, like their distance in kilometers. For instance, Germany and Switzerland is probably culturally more close than Germany and Brazil, for instance. And these are our main takeaways from the research. And also, that's also what drove me into this field, because we saw that there was a gap and it wasn't fully answered. And it's also very important for decision makers, and we wanted to help provide them with some insights on this issue. Okay, and these are like my main important points. Do you maybe want something to add here, Max? No, I just wanted to thank you, Ralph. Thank you for keeping it to the point and relatively brief as well. I think this will help the audience to remember the highlights of each one of you. And honestly, and as a personal feedback, I'm glad that you felt strongly motivated about the sort of the research gap in this as well, and it was not just something to tumble into, basically. But thank you, Ralph, for your exposition of your project. And I for just to make this clear for everybody, I would suggest that we have all three panelists give these brief position statements about their research before we lead into a Q&A, and you have the opportunity to raise these questions through the channel on YouTube, or in the worst case, you contact the moderator of this call directly. But I think it's all set up through YouTube, so you can put this into the chat right there. I would suggest to continue with Leandro, and who is actually local. He could theoretically be physically present at the conference venue right now. But this is a virtual call. So Leandro, the floor is yours. Thank you, Professor Max. Good morning, everyone. Good morning to the audience. It's a big pleasure to be here. Thanks for inviting me for this session. I'd like to say hi to Ralph and Marcus. It's a pleasure to share with you guys, and nice to meet you all. Let me share my screen. Do you guys see the full presentation? Okay, well, let's get started. Speaking shortly about myself. I had my academic career, it's just the beginning, I know, but it has been, except for my first bachelor degree, my first undergrad course, which was in computer science, is based on business administration. I did a second bachelor's degree, as you can see, in business administration. And I also did my master's and my PhD at University of São Paulo in business administration. So yeah, this is the path I'm following now. Speaking about my research focus, I basically focus on knowledge management and innovation management. And in the international business field,
I focus on innovation in emerging markets, reverse knowledge transfer, reverse innovation, and recently at my last research, I focused on the development of capabilities, local and global capabilities, in the context of multinational and subsidiaries. Well, moving on, I tried to make, in order to link my current research, I started to make a connection with my past research. So you guys can see how I linked my past research to the ongoing research. During my master's degree, I started to study frugal innovation, which is innovation, a sort of innovation specific for the context of emerging markets. It started in emerging markets because it's a kind of innovation related to resource-constrained environments, which is something that affects a lot emerging markets. And the first research I did was this paper, which was published in the Reads, which is entitled "In Search of the Frugal Innovation Strategy." And at that time, this research aimed to analyze the main features of frugal innovation, the frugal innovation literature, that unfold its current perspectives and business strategy. Because at the time I saw that this topic was a hot topic, and in the literature, the frugal innovation, there wasn't a consensus, as I can say, at what it was. Some researchers addressed as a kind of innovation, but others as a concept or as a strategy. And I followed the path. I argued that the frugal innovation can be a strategy, because although it started in emerging markets, it could also be useful for developed countries based on some features that, although the frugal innovation was developed for unmet needs from emerging markets, they also started to be useful for developed countries because they also started to face resource scarcity, and also because of one of the dimensions of the frugal innovation, which is the frugality principle, which means that customers from developed markets didn't want anymore to pay for expensive products with unnecessary features that make them more costly. And that's how this strategy became also important for the frugal innovation. And as an outcome of this research, I organized this I proposed this framework, which was, we have the scope, the context, analyze the context of the frugal innovation strategy, considering non-developed countries and developed countries, but also the dimensions of the value proposition of the frugal innovation. So this framework analyzed in which stage of the frugal innovation the country could be addressing based on these 4 blocks here, in order to reach the highest level, which is the frugal innovation strategy. So as you can see, looking at value proposition, when the frugal innovation was more developed based on economic features to make the products or services more accessible to customers, less costly for companies during the production, and based on non-developed countries, we had a frugal innovation orientation. But when this comes more to economic and social environmental issues, it has become to a different stage where the frugal innovation orientation become also oriented to value shared value, because as we see, there's a global pressure based on environmental conscious about the resources, about global resources, environmental resources. But when it comes to developed countries, we saw that based on new customers' demands and from developed countries for less costly products and with some environmental consciousness, as I can say,
We saw that the frugal innovation become orientation to markets as a strategy for developed countries, and when it addressed both the context and also the social and economic environment, we had the most efficient way to address the frugal innovation as a strategy, addressing both developed countries and the main features that make these products address also social and environmental aspects. In the sequence, I developed a second research during my master's. The previous research I spoke was also part of my master's dissertation. As the second research, I did an empirical research addressing bricolage as capabilities for frugal innovation in emerging markets in times of crisis. Yes, as Professor Max introduced, I focused my research on emerging markets, specifically the context of Brazilian multinational companies, subsidiaries, sorry. There are a lot of foreign companies doing business in Brazil, and Brazil is an emerging market, which has a lot of features that makes frugal innovation like something mandatory to address, to keep doing innovations in this country. And in this research, which I published in the European Journal of Innovation Management, the aim was to answer the following question: could bricolage become a capability for companies in emerging markets to develop frugal innovations in times of crisis? And why I did this? Because although the literature has addressed that frugal innovation has been developed in emerging markets, we lack some more understanding of the triggers. They put as the context of emerging markets as a requirement to develop frugal innovation. But what I address here is that the context of crisis, which is a mark of emerging markets, which is something common, it does not necessarily is the trigger or the starting point for frugal innovation. Actually, the context of crisis, it's the trigger of a capability necessary to develop, to perform the frugal innovation, which is the bricolage capability, which is when you deal with the resources you have at hand based on the resources scarcity you face. It's how you manage in a creative way the resources you have, making recombinations or attributing new purposes for the resources you have in order to perform innovation. So yeah, I analyzed and I argued in this study that the context of crisis does not directly impact on frugal innovation. It has an antecedent, a precedent factor that will make the frugal innovation more efficient, or it starts to happen in this context. And the frugal innovation, as this is an empirical research, this construct here is composed by 3 dimensions, which I mentioned. The frugal innovation, in order for innovation to be characterized as a frugal innovation, it has to have these 3 dimensions concerns, which is the substantial cost reduction, the focus on core functionalities, and the sustainable co-creation. But moving on, during my PhD thesis, why I analyzed the frugal innovation and then how it's linked to my PhD research, the master's research with the PhD. Because the frugal innovation, somehow, they tend to become a global innovation. Those innovations are so successful in emerging markets that they go through a process of reverse innovation. They tend to go through a reverse innovation process, and they tend to be fostered by companies in developed markets because those solutions are so efficient, either or in the production process, either for the customers as a target, that the companies from developed markets started to see those frugal innovations with a different perspective. But yeah, moving on to the PhD thesis research, which is my recent research, I developed a study which analyzed the development of organizational capabilities in foreign subsidiaries and the reverse knowledge transfer. So
they are linked somehow in this point. They also has the reverse flow of knowledge or even of solutions from emerging markets to developed countries. But what's different in this research here is that I started to focus on micro foundations, which is when we have individual level variables, factors, providing organizational outcomes. So in this research here, I analyzed what's the role of local managers, subsidiary managers in emerging markets, in the process of local knowledge acquisition, subsidiary capability development, and reverse knowledge transfer for the potential application of those capabilities in other units of the multinational, be in the headquarters or sibling subsidiaries or the subsidiaries of the multinational corporation abroad. But as I said, in this research here, what's different is that where we have in the literature the main phenomenon, most of the research, most of the phenomena in the international business field is still in the literature addressed only from the perspective of organizational level variables. We still have a very few research addressing and putting more emphasis on individual level variables. And that's why that's the gap I saw in this research. And the micro foundations, which means the individual level variables, I started to address for this acknowledged process here of subsidiary local knowledge acquisition, capability development, and reverse knowledge transfer of the capabilities developed in those subsidiaries. The micro foundations, which is the individual level variable that I addressed, is the individual absorptive capacity of the managers, the manager's bricolage behavior, and the manager's knowledge influence. So as you can see, I analyzed here individual level variables that are the trigger, the starting point of this process, and also the intervening, the mediating variable, the mediating practices, managerial practices from those managers that will contribute for this process to happen. And as a result, as an outcome of this research, I developed this framework. It's the main result, the main outcome, where we have here, I don't know if it's clear for you guys to see, but where we have the main phenomenon happening, and where we have the manager's initial role and the manager's complementary role for this process, and how this process and the influence of individual level variables, they will define somehow the subsidiary role for the multinational company. So for instance, as you have here, if you don't have the manager individual absorptive capacity, you won't, the managers won't provide the subsidiary local knowledge acquisition. And hence, there will be no subsidiary capability development based on the knowledge acquired from local customers, from local suppliers, from local partners, institutions, the knowledge from the host country, as I can say. And of course, if the company don't provide new capabilities based on this new knowledge, because it's a new knowledge also for the headquarters, for the multinational corporation, as it's a specific knowledge and somehow a tacit knowledge, there will be no reverse knowledge transfer of those capabilities. And the role of the subsidiary end up being just headquarter knowledge implementer. But once the manager engages in individual absorptive capacity to acquire local knowledge, those managers allow the company, the subsidiary, to acquire this local knowledge. But again, if this local knowledge is not applied, put into practice, adapted to the subsidiary, there will be no capability development and hence no reverse knowledge transfer. So the subsidiary end up with the subsidiary role of local knowledge integrator. It's just the company just catch the local knowledge and integrate, but it doesn't put into practice. It doesn't put it into the development of innovations or capabilities. But once the manager has the individual absorptive capacity, this skill, and also engages in the bricolage behavior, this is somehow will favor the subsidiary capability development. But again, if those capabilities, those innovations, those managerial practices developed in the subsidiary are not transferred, are not spread to the whole company, there is no reverse knowledge transfer in this process,
the subsidiary end up with the local capability developer role. And in the end, when managers, the subsidiary managers have those three skills, individual soft capacity, managers bricolage behavior, and the influence to shared knowledge, that's when the subsidiary reached the highest contribution role, as I can say, for the entire company, which is the global capability provider, capabilities that are useful or can solve managerial problems in other subsidiaries or in the headquarters. And finally, reaching the research project that I'm developing as a postdoc candidate, as I can say, how is it linked to the previous research where what I did in my PhD? I came up with this project which analyzes, and again, the micro foundations, but of the reverse knowledge transfer and adoption. So here we have more a specific emphasis of the benefits and also the barriers faced by those managers to engage and to if the reverse knowledge transfer, if the reverse innovation are so beneficial for the company, why it's still as I can say, a taboo, or it's still so difficult for managers, for companies to provide or to engage or to make this happen with more often, as I can say. And in this study here, what I'm trying to analyze is how subsidiary managers can overcome those barriers and boost the reverse knowledge transfer and adoption in the context of multinational companies. So yeah, here the purpose, the aim is to analyze whether the successful implementation of reverse innovation strategies is determined by individual level factors, such as I will try to focus on what kind of micro foundations here, the transformational leadership, the entrepreneurial orientation, and the risk-taking behavior. Yeah, this is just an overview of what I did and how it's linked to those research, how I try to go deeper in a specific type of knowledge during my knowledge development, my career development, and yeah, that's it. I hope I didn't take too long. Not at all. Thank you very much, Leandro. You've been with us for the longest as well, 5 years, and I think this it's beautiful to see, how one topic builds on the next topic, builds on the next topic, and how you've been able to, really take each one of these stepping stones as a progress, as a transgression going forward. And that's exactly how it should, quite frankly. It's beautiful to see. So thank you, Leandro. For sort of summarizing literally 3 major projects into just a few minutes. Marcus, at the time, it's now for you to introduce us to one of the most recent projects that we have been starting and working on. Marcus joined us only a few months ago, but has already something to show, and I wanted to take the opportunity wanted to give him the opportunity, in fact, to show us and talk to us a little bit about what it is that he has been doing. Marcus, thank you. Thank you very much for the introduction and the opportunity. I'm gonna share my screen. Does it work? Yes. Yes, perfect. Yeah, I'm gonna talk quickly and swiftly about artificial intelligence and web data mining in global R&D location research. And basically, it doesn't change the slide. Basically, short introduction to myself. I did my bachelor's at the Technical University of Munich in management and technology. Had different positions in different digital startups. And different positions, and currently I'm doing a master's degree in business administration and e-business, and now I'm working as a research assistant at the Department of International Economics, Government and Business, and supporting Max research. And basically the main project I worked on and I'm continuing to work on is the R&D database Max already introduced in the beginning. So the current situation is that Glorot collects information on R&D locations
manually, meaning someone sits in front of the screen, searches for locations of companies, and then puts them into a database. The existing database is on-premise and stores already more than 10,000 instances, but due to its size, it's performing not that well anymore. So that's also another pain point. And after some research, you could see that there are already projects which implemented AI and web data mining for data collection purposes. So that's kind of the research gap, you could say. But for myself, it's more of a, I would say, research enablement project less than a research project itself. So I'm trying to enable Glorit to do their research with more data. So that's also leads up to my research question: how can AI and web data mining technologies be leveraged in global R&D location research? Basically, I put together a very quick and simplified graph, I would say. It's basically there are three, the process I looked for, or which I came up with in the end, was a prototype, which takes three main data sources. On the one hand, you have a search engine. So basically, like if you would do it manually, you look for a company and you look for the R&D locations. My prototype looks for a given company and filters the results of search engines according to their relevance. Meaning, if you look for, let's say, Siemens, you get back the Siemens homepage, all possibly relevant websites in relation to Siemens, which mention R&D platforms or R&D locations or technological development centers. A second main data source are job platforms, for example, LinkedIn. So in that sense that if a company publishes a job opening for a, let's say, head of R&D or head of innovation, my prototype in the best case catches this job opening and retrieves information from it. So let's say if it says located in Sao Paulo, I get this information. And the last data source is Scopus, the scientific search engine database. Scopus offers an API which lets you retrieve affiliations. So as you know, if you're affiliated with a company and publish research there, it will be available through Scopus, and I retrieve that information. Important for the first two data sources is that the data I retrieve is unstructured, meaning for the Siemens website and for the job opening, I get the text body of the website and the text body of the job description. But overall, it's very unstructured. There's no nice way to retrieve the data immediately or to analyze the data immediately. So what I'm doing is I make use of the beautiful tool which just recently came up. I use OpenAI and basically ChatGPT and the API. So I sent this very unstructured bunch of data with some predefined prompts and get back a very nice CSV readable file or CSV readable structure for my code. And in the end, this helps me to promote or to come up with recommended R&D locations mentioned in the text. So we started with this bunch of websites, very unstructured with a lot of text, and we ended up with a kind of beautiful CSV file ready for analysis in the last step. And overall, also because I already said we have an existing database, I also pushed the database to the cloud and changed the structure so it's scalable and can grow even further. And also I added a few data visualizations, but I think the main point here is the web crawling part, meaning for one search term, instead of sitting there for 1.5 hours or 2 hours per company, I get automatically back a set of predefined locations. And the nice thing about that, it's easily customizable. So if I say I want to look for production sites, I want to look for storefronts of a specific company, all I need to do is change a bit the code, but it's like very limited changes, and it will work as
this is what do for R&D education. So it's fit for a lot of use cases. And I tried to be very quick. I think I was very quick. And I guess that's it from my side. Thank you very much, Marcus. You very humbly say that you are developing just, but quite frankly, this is an enormously important tool which makes life much easier for researchers. And other researchers, whether they are working as PhD students or already in faculty jobs, in the end, much of what they develop are tools, just tools as well, tools, maybe techniques. You're just in the somewhat fortunate situation that your tool is one of the more tangible ones, more technology oriented perhaps. But in the end, I think it's going to be useful across the board regardless. I cannot help observing the fact that you're all still students. And I think that was one of the main reasons why we've labeled this panel an emerging scholar panel. You all have studies going on at the same time. How do you manage this? How do you manage doing research? How do you manage doing this kind of work that is quite frankly beyond what a typical student should be doing or is doing, with your already demanding schedules as far as school programs, studies, exams, and so are concerned? How do you make this all work? Well, I guess I can start. I know from myself, it's I think at least in Denmark or like Copenhagen or also CBS is very much focused on doing work also besides your studies, and enables or facilitates that. And so there's it's kind of expected that you work a part-time job, and therefore it's, for me myself at least, I think it's quite welcoming, and I really enjoy doing the research project on the side. I feel also that some of the research skills are also transferable to other courses. When writing a paper, then after a certain time you sort of get the structure, and also the understanding of code, and also practice in R is also really helpful after some time, because then it's maybe easier to start a regression, or the troubleshooting becomes easier because you already can rely on the knowledge from the research project. Yeah. Thank you. Good points. I think, Leandro, you've been obviously working on this for quite some time as well, most recently as a PhD student. So I think there's a natural overlap. And let me actually upgrade this question for you first, Leandro. With the work that you are doing, obviously, I hope that Ralph and Marcus are going to have an opinion on this as well. With the work that you're doing, how do you see that actually becoming meaningful to practice, to management practice, to what companies, to what managers are actually doing, what people are actually doing when they're working in large companies, when they're working in startup companies? How does what you do relate to them, possibly impact them? Well, Professor, that's a good question. I still believe that as I'm focusing more now on micro foundations, I feel that I am more close to managers, to the individuals, because in the beginning, in my master's course, I analyzed those models from organizational perspective, point of view, but I felt that somehow this was a bit shallow for me. I needed to see more deeply, not just how companies do something or improve something, but who are those individuals behind those processes, and how they manage this, how they do this, how they contribute somehow. So I think that my work engages with managers more in the sense that I believe that the insights I provided by the outcomes
I think those insights can better guide managerial practices. Once I understand how they do, I can organize and develop those frameworks for them to see in which stage or what kind of skills they have or don't, and what stage the role the company has for the corporation, and see how they can reach higher levels of skills or roles. And Leandro, let me just ask a clarification question here. But in my understanding, you are working mostly with managers working in Brazil. They may be working for all sorts of companies. I think many of them are working for international, non-Brazilian companies. But mostly, you're actually investigating the practices, the best practices, really and I'm here not just best practices in Brazil, but really globally best practices, cutting edge way of solving problems that are being created in Brazil and that is sort of the challenge I think that you're looking at, that are somehow being transported to other parts of the world. So what have you sort of found really, really cool, interesting as part of that research? We say, that's actually pretty cool coming out of Brazil. That's something that other companies, other countries should be taking notice of. Well, it's really, that's a good point, Professor. I see a lot of the cultural distance, as Ralph has mentioned. I see that Brazil has a specific context, and also the Brazilian managers has some specific behavioral features that sometimes help them with those managerial practices, but sometimes also affect them in developing more autonomy and putting into practice their knowledge, which is sometimes end up tacit for the rest of the corporation. I don't know if this answers your question, but specifically, I want to understand which skills those subsidiary managers should have to promote the development of innovations, through innovations, for instance, or organizational capabilities, and how they can make this knowledge more available to other units. So I think this is the main challenge that we have here, and that could be addressed and try to solve, and that perhaps in other markets, in the markets from those developed countries, developed from those multinational headquarters, they have less. They face less as a challenge. I think they are more opening, and we still have some aspects and features that make Brazilian managers have their knowledge more tacit for the rest of the corporation. Yeah, I think what you're working on is nicely connecting to what Ralph and Marcus are working on as well. Marcus, you've been looking at this global footprint of companies and their R&D footprint, literally. Now, the only way for multinationals to transfer leading edge technologies and knowledge is, in fact, very often through this R&D network, because this is where these techniques, these technologies are not just created, but just at some point absorbed and then passed on. So in that sense, your work is laying the structural foundations for what Leandro and Ralph are working on in the next stage. And at the same time, I think, Ralph, what you've been doing with these cultural distances, and I'm glad that you pointed us out, how these cultural distances pose a dilemma. On the one hand, they're supposed to stimulate more creative work. On the other hand, they also impose a transactional economic cost. And that's sort of the stronger the creative component, the stronger the transactional cost in the end. And I think I see that analogy also in what Leandro is working on. I almost sense that the stronger the Brazilian element in coming up with something new, the more difficult it is to communicate this
to another culture, to another office, to somewhere else, a different subsidiary, even within the same firm, where you would assume, hope perhaps, they would at least have the same organizational culture. But it's still super difficult to make that happen. I think there's an interesting analogy at the very least, and perhaps there's even more in it. And that's something for Leandro to work on, and he's working on it, I'm sure. What these as the research now call it, micro foundational aspects are in making this all work. Yeah, we actually only have 3 minutes left. Time's flying. I think before we sort of engage, and I've been sort of looking a little bit into the chat window, which one of those questions to take up on. But I think given the time that we have left only, if each one of you could just briefly, sort of in 1 minute, give advice to, from your experience, give advice, one piece of advice that you would give to as a student, or maybe an early stage researcher, how to make the most of the time that you have in engaging with a project like this. What have you learned about doing what you are doing? And maybe we go with seniority here, and we start with Leandro, and then Marcus, and then Ralph. Professor, this is still a question that comes to my mind, and makes me wonder a lot. My main challenge is still how to teach without having practical experience in a multinational corporation. It's the companies I study, but I don't have the skill. That's a big challenge. So I think one way to manage this, to solve this, it's also try to align, when you are developing a project, more empirical work, like you can engage in consultancy work, as I can say, while developing your teaching skills and research skills. I think this is hard because I still didn't manage this well. So this is the biggest challenge. Thank you, Leandro. I'm sure you have done a lot, and I'm sure you've improved a lot, but from your own point of view, obviously you only see so much more work to be done. I'm in the same situation. I still think there's I could improve too. Thank you, Leandro. Marcus. Well, I guess for myself, it's mostly about setting boundaries, especially on the project, because like the final prototype, it would never have been finished. Like there's always things to do. There's always another function to add and another small bug which needs to be fixed, and it's never going to end. So I think sometimes it's just really necessary also like to set boundaries, to say, okay, that's it. I'm not going to add anything more. It works like this. It's fine. It looks good. And yeah, I guess that's the main point. Yeah. Thank you. I remember how you've been mentioning that you've been applying the design methodology. And I wish we would have something like that would actually extend into regular academic projects as well, because academic projects notoriously are over time, over budget. So there would be a lot to learn for other scholars as well. Thank you, Marcus. Thank you. Ralph, the last word is yours. So when I'm thinking about no pressure. Question, 3 words come to my mind. So I'd say for academic projects, at least from my experience, even though it might be a bit limited, is I'd say persistence, curiosity, and interest. Because I think those 3 things should be somehow interconnected, because interest helps you in driving the project forward, and also into looking into additional fields or maybe additional data sets to not only scratch the surface, but also engage with the topic more deeply. Yeah, thank you. It may not have been entirely clear, but I just wanted to remind everybody, because Ralph was first to speak, that he's been working on this for, I think, 2 years or 3 years. Started in 2020, I think. 3 years.
So if he speaks about persistence, you know what he's talking about, because he's really been pushing this forward at great personal time commitment and cost in order to make that work. So maybe at this point, also a big heartfelt thank you to you, Ralph, to be so persistent, in fact, and pushing this forward all the time. Thank you. And I'm sure Marcus and Leandro deserve the same recognition. Marcus, maybe a tiny little bit less so because you really only started a couple of months ago. But who knows? Maybe 5 years from now you will be back on this panel again, and you will remember. But we'll have to draw to a close with this panel. Leonardo just reminded me that we have no time left, and I think it's important to have a proper conclusion so that the next panel can start in time. So I appreciate all three of you to speak freely about your concerns and your interests in this. Moacir, thank you very much for setting this up for us. Again, we're always here learning to a be lot with the new researchers. Yes, The generation please. of the researchers. And I'm glad that you had a chance to meet him. I know you know Leandro from before, but now you know Marcus and Ralph as well. If there's any way how they can actually come to Brazil, Sao Paulo at some point and do research, Let's do that for directly sure. on site. We should make that happen. Let's do that for sure. Good, excellent. Thank you, Moacir. Next year we have the conference again. Let's talk about that. Okay, will do. Hopefully, São Paulo will be the host. São Paulo in the University of São Paulo will be the host of the next year's Triple Helix Association Conference as well. We have the result next week in Barcelona. Let's see. Let's all together. I hope everyone will be here. Excellent. Thank you very much, Moacir, for having us. All right. And I think we will dial off. Thank you. Thank you. Thank you, Professor. Thank you, everybody. Congrats. Thank you very much. Very good. Leandro, você está gastando inglês aí, hein? Gostei de ver, hein, pô. Mas você falou muito mais do que os outros, hein, cara? Quantos minutos eu falei? Não sei, meu, você gastou mais do que os outros dois somados. Sem Mas é porque eu dúvida. tenho mais pesquisa desenvolvida, né? Não, e a culpa não é sua, é do moderador. Então eu tenho que puxar a orelha do Max. Ele que tem que controlar o tempo de cada um. Mas a gente está online ainda. O senhor está em Copenhague agora, professor? Não, estou em São Paulo City. Você está indo quando? Estou indo para Copenhague, eu vou passar o mês de outubro. Você vai estar em bem? outubro? Não, já voltei voltei em março. Vai ter uma conferência também do Outward FDI from Emerging Markets. Aí eu encaixei já para estar aí também na conferência, porque o SAIBIS está virando um festival, né? Então a gente está trazendo, esse ano nós temos 12 eventos, side events, eventos menores dentro do SAIBIS. Então a gente está trazendo aí tipo Helix. Esse ano tem o Real Digital do Banco Central. Legal. Tem da área de saúde para neurodivergentes, né, que são autistas e outros. Temos vários. Acho que a gente cresceu, né, professor? Nossa. Acho que precisamos desligar aqui, viu, cara? Que o outro tá bom, então. Chegando aí. Você vai gostar muito lá de Copenhague, professor. Aproveita a oportunidade. Eu fui 2 vezes a Copenhague. Mas não morou, né? Eu passei uma coisa. Lá você vai ver como é legal. Então tá, professor. Rever, viu? Tudo de bom. Bom, pessoal, e também espectadores, agora a gente está encerrando o segundo painel e nós vamos começar o terceiro painel e último da manhã daqui a 10 minutos. Então, todo mundo espera que daqui a pouco a professora Fernanda Caim, da SPM, vai chegar e a gente já começa. Obrigado. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Leonardo.
Hi, how are you? Hi, Fernanda. Hi, Mosir. Hi, Leonardo. Hello. Hello, Diego. How are you? Fine, and you? Nice Are to you see you. still celebrating the conquer of the World Cup? Of course, That's of course. enough? Of course. I think we will continue to celebrate this for the next 20 years, maybe. But Yeah, yeah. okay. It was a long time you didn't won it. Last time you had one was in 1986. 86. Yeah, with Maradona. Maradona, my God. Then we got two finals in the middle, right? Like the one in Brazil. Yes, yes. 214 or 218, I can't remember. I confess that Argentina winning the World Cup in Brazil would be a nightmare for the rest of our lives. Yeah. So Yeah. I'm not sorry in saying to you that I supported the German. But The I mean, German. defining Brazil, but at the end, in the last In this one, you World supported Cup, Argentina. I supported Argentina, of course, Fair of enough. course. Fair enough. Yeah. And also in the 90s, we got in 1990, we also got to the finals. And we also yes. lost against You were Germany. defeated for German as well? No. With Germany, yeah. Germany. Okay. Yeah. Oh my God, you are not going good. Don't have good memories playing against Germans. No, neither Brazilians. 7-1. It's terrible. Yeah, that was. Yeah. It was terrible. Yeah. So this starts at 12, right? Yes. In 5 minutes, we can start. We just gotta wait for the other I guys think to. Lourdes is missing, right? Yeah, but she should be here. Okay. We have 3 more people on the list. We have Anmiru, we have Lourdes, and we have Juana. Yeah. Juana and Annie will not come in. That's why Masir is here. And Lourdes, I believe she will connect in a minute. Okay, so just a heads up, we are already online in YouTube, so people who are watching us, and in 4 minutes, you guys can start. So it's No okay. problem. It's good to people. The people know that we are professors, but we are friends and informed and like football as well. And the World Cup is perhaps even more interesting, right? That World Cup always is any other topic. So Oh, but look at Brazilians is in a difficult situation. The last time we won was 2002. So it's over 20 years without winning a World Cup. It's a problem. And we are not going to the finals. Maybe we can do that for the next panel, right? We can do a panel on the World Cup and Latin American countries in the World Cup. Be a great idea. This is a big. I think the Brazilian Confederation, Brazilian football is demanding more innovation and entrepreneurship. We're playing the same way, the same game and same management we have been doing for decades. So we need some kind of a revolution. The guys are trying to hire Carlo Ancelotti, the Real Madrid's coach. Let's see what's going to happen. I prefer Pep Guardiola. But there is most of the population in Brazil prefer Brazilians as coaches. Yeah, but No, Guardiola some people like the coach of Palmeiras as well. Yeah, but Paulo is unhappy with that. He wants that stays at Palmeiras. He's a supporter of Palmeiras, so he doesn't want to lose his coach to the Brazilian national team. To be lost. No, I think that our team is always the most important, even more important than the national team. Yeah. Perhaps. In Argentina, I think the national. Brazilians are not happy with the national team, so no one cares that much. There is a whole generation that never saw Brazilian win a World Cup. So that's. And I want to put the cover of the panel already in the. Yeah, I didn't put because we don't have all the members, but if you want, I can get that. No, put that here, just so it's better than this thing that I already put.
Huh? Okay, just a second. Huh? Better? Good. Aí, Fernando. Lourdes is in trouble to find the link. Just a second. Fernanda, mande o link novo. Eu te mandei um link, eu acho que ela está usando o anterior. The previous network. I send the last one. I can send it to you again. No problem. I'll put again in the group, okay? Okay.
Probably she's using the older one. Ah, she's there. Okay. Sorry for the delay. Here I am. Hi, Lourdes. Hi. So what time do we start? We're already online, I think. Hi, Lourdes. Hi. Okay. So Hello, Lourdes. Great to see you here. great to I see think you. we're going to meet next week in Barcelona. You are going there, eh? No, unfortunately, I'm going to China. I was invited by the World Economic Forum, so I'll participate online. I'm sorry. Okay. So Sumitra will be there, but I am going. It's a bit for me because I'd like to give you a hug, but it's a great for the World Economic Forum have you in person. Much better for them. Okay. We are going to miss you. Yeah, me too. Me too. It's your hometown, huh? Barcelona is your hometown. Yeah, exactly. But anyway, you know all the treasures and secrets of the city. Huh? There's always expecting you to give me some insights. Okay, they are asking us to start. So Fernanda, maybe you have the power. Leonardo, it's time to start, okay? Yeah, okay. Yes, please start. So Fernanda, you are the leader, our leader. Okay. So thank you for joining us at the SIB's conference. This panel will be Unicorns from Emerging Markets. And I will pass directly the word for Moacir, who is the organizer of the conference. So he can open the panel and then pass to Lourdes, myself, and Diego. Thank you. Moacir, the floor is yours. Fernanda, you expect me to make a presentation of the group, our group? Yeah, Moacir, you could tell us about the SIB's initiatives and the organization that you are taking place now in Brazil. And then we start and talk about the topic of unicorns. Okay, but I'd like to Lourdes make a short presentation of our research group as well. Yeah, we will have a slide about that, and then we can pass the word to Lourdes. I thank you very much for joining us in this pre-conference of CIBs. This year we have a conference from 2023, 100% face-to-face. Then we decided to create this pre-conference to have the opportunity of join some colleagues, some researchers that can't come to Brazil at this moment. So the CIBs is a conference, the mission of the CIBs is try to fit a gap on a more oriented conference that connects academics and researchers on one side, and also investors, entrepreneurs, and corporations on the other side. So the idea is putting together science and business, so CIBs. And it's great to have, again, a panel by the Emerging Market Research Network, a group of a very prolific group. It's doing a lot of things together. Lourdes is going to tell you. And I thank you, Lourdes, for putting all this group together. Lourdes used her network to put all this team together. This has been a great experience. I love that. And that's all. So thank you, Moacir. As Moacir said, we published a book already that is Cambridge University Press, From Copycats to Leaders, and the idea of the book was to talk about the innovation, the leading innovation from emerging markets. So maybe previous one for a second, Fernanda, please. Okay, yes, so then as Moacir said, we are all part of this emerging multinationals research network. The first executive director was Fernanda, and the second one was Diego, Fernanda Kain, and now Diego Finkelstein.
And we are very practical. We always think, what shall we do next? So panel presentations, collaboration. So if someone has a project, immediately proposes the project to the books, proposes the project to the group, and then we always come with collaborations that are very easy. We publish the EMI report, we published books, case studies, and in general, we support each other in our academic activities, 9 universities, 10 countries, and now it's growing more and more. We had Andrei Panivratov, that originally was in Russia, but is now at the SCP in Paris, Kalman Kalotai from Hungary, Armando Borda for Mesan, and then the 4 that we are here in Tec de Monterrey, 2 representatives from the Tec de Monterrey, 2 from Universidad de los Andes that unfortunately cannot be with us today. So next one. So this is for the first, next one, Fernanda, please. So this is the first book, and in the book we did a couple of things. One, we got together as experts in the subject from not only the network was the base, but then we invited others that were also working in the field. And first thing was to organize the book in a way that we wanted to cover, number one, the framework that we believe that works in emerging markets, the importance of governments, the importance of society as a generator of innovative ideas, besides industry, and also how national innovation systems or national systems of innovation were working. They are ecosystems, but sometimes much more than that, because they are all over the country, and how they interact to produce different types of innovation. And we mentioned here products and processes that we already know, but also business models, organizational, frugal, that we have heard so much about it, and also social. So our colleagues from Uniandes are writing and researching on how the peace process in Colombia, that is still going on, has also been behind a number of innovations. And then for us was very important to measure the outcomes. Emerging markets, innovation is very expensive, and emerging markets have many social challenges, and how innovation that is, again, expensive can also produce and improve the lives of all these citizens. Next one. Okay, Diego or Fernanda. So now we're going to enter the topic per se, the rise of unicorns in emerging markets. And Lourdes, would you like to say this slide too? Was there any, but I can say, or you? Yeah, please go ahead, Fernanda. Okay, in the book, as Lourdes was explaining, we had a few questions in mind to cover the topic of innovation in emerging markets. What was driving innovation in emerging markets, the types of innovation, and the outcomes. And then we realized that there were a few companies on high-tech technology and digital technology in some of the countries that we are covering in Latin America, in Africa, in the Balkans, and in Asia. And here are a few cases that we covered in the book. Nubank from Brazil, Mercado Libre in Argentina, M-Pesa from Kenya, Jumia from Nigeria, Flipkart from India, Tencent and Alibaba in China. So these were cases that we cover in the book, and that shows how these companies are growing in countries other than developed countries. And then we have Anne Miru that just joined. Hello, Anne. And then here, Lourdes, you can say a few examples of unicorns from emerging markets. Okay, so then what has been very interesting is the rise. Okay, we know China, we know India, but also Latin America. So here we list unicorns by dance, that is obviously TikTok, who's very successful.
Also, we look at the industry, and we also look at the investors. Often very important. So in China, you have two types of investors, or three. One, traditional VCs, then a lot of corporate venture. Tencent, for instance, Tencent owns 10% of Unibank. So Tencent is a very active corporate venture. Alibaba, also very active corporate venture. And as it happens very often, you have also the government. Here you have also the usual VC big funds, Axel, Sequoia, Tiger, and others that are very active in China. And as you know, Sequoia has just separated the Chinese business and the India business, but that's up for the discussion of another time. Next one. So in India, you have Viju, Swiggy, Oyo Rooms, the famous hotel, kind of Airbnb for hotels that has been extremely successful and very global, also in Latin America. Also, they left since then, and others that are very interesting. Next one. And then here we added other very valuable unicorns in other emerging markets. You have in Indonesia, J&T, Kavak, the famous to sell second-hand cars in Mexico, Rappi, the very famous e-commerce in Colombia, Quinto Andar in Brazil, and Nubank is not here, because, as you know, Nubank has already done a very successful IPO that was valued at that time 40 billion. Then the valuation went down, but since then the valuation has gone up to 30.6 billion right now. So almost the same value as at the moment of the IPO. Next one. So maybe now you can talk either Fernanda or Diego for the next one. So now we're gonna talk about the new project of the emerging market, the Emerging Multinational Research Network, and I'll pass the word to Diego. Okay, thanks, Fernanda, thanks, Lourdes. Okay, so thank you very much. So I would say that now we are working on a new book project with the group. As Lourdes was saying, we are quite active in trying to produce research and produce kind of knowledge-related activities. And in a way, this book that is more focused in unicorns, I would say that it's a spin-off from the original book that Lourdes and Fernanda were talking. When we started to analyze, you know, there were some chapters on the books kind of related to innovation and innovation in emerging markets. We mainly concentrated in some companies that had all the characteristics of unicorns. So we say, we might as well dig deeper on this phenomenon of the emergence of unicorns in emerging markets. So, and that's the main reason and the goal, the problematic and the goal of the book, in which most of the people from the network is contributing, but we also have other contributors outside of the network. And Fernanda, you want? So first of all, just to level all of us here, what are unicorns? Most likely, most of you know what they are, but just to put it there, they are entrepreneurial ventures in tech sectors, which have had a very fast and unprecedented growth. They are worth more than $1 billion in less than 10 years, right? And this phenomenon has been growing significantly in the last 10 years, right? Just to point out this, in 2014 there were only 82 unicorns around the world, and by 2022 we have more than 1,100, right? Yes, it is true that most of them are concentrated in developed countries, especially the US and China. Well, it's not a developed country, but it's a developing one, but very particular one, of course. But
the interesting thing is that despite, of course, because of the growth and the scale of these countries, it is logical to have most of the unicorns in there. Despite that, we have seen very interesting cases of unicorns emerging from these non-traditional countries. By non-traditional countries, I mean emerging markets with less development, less technological advancement, more challenges in terms of capital availability. But despite all these challenges, we have seen the growth of these sort of firms, right? Fernanda, and that's why we, perhaps that's the first, the next one is why should we care? Well, we should care because it's happening, right? I mean, we have seen from a phenomenological perspective, we have seen the growth of these unicorns from, I don't know, Lourdes was mentioning Nubank, in Brazil, or Kavak in Mexico, or Mercado Libre in Argentina. We have seen all these very relevant firms appear in the global scene. But there are other reasons of why should we care. First of all, because they are, by definition, because these are tech companies, tech-related companies, they are focused in high added value sectors, and this is quite a challenge for emerging markets, right? We have always been trying to develop maybe either leave behind or at least complement our expertise on commodities with something with higher added value. And of course, technology, it has higher added value. So, I mean, it might be interesting because it could help us, to lead the way to a greater development and higher added value by firm, in our countries. Additionally, because of the fact that these companies have been growing so fast, it is also interesting for the development area, right? I mean, we have always been trying to catch up to developed countries. And now we have these unique firms that are growing so fast, and they are doing way more than catching up, right? They are becoming global leaders. So maybe we should pay attention to these firms, and these firms could be pioneers for the next generations of firms that could also contribute to emerging markets development, right? It is also interesting because in many cases, the appearance of the firms is related to providing solutions in areas with institutional weaknesses, or that there are some social or economic gaps, right? And perhaps the best example of this could be fintech companies, right? Fintech companies in emerging markets as a whole have been growing significantly, and they are not the same than the ones that you have in developed countries, and they tackle different sort of problems, and they have a great level of adaptation to the particularities of these countries, right? These countries are more characterized by larger informality, fewer access to credit, many people that have traditionally been excluded from the financial sector. So the appearance of this firm is trying to focus or target these sort of potential consumers. So it is these are very interesting business opportunities, but they all could also contribute to the access of people that have been traditionally excluded to the financial sector to this sector. So that could be an example. EdTech could be another one, right? But this sort of movement is, I think, it's very interesting. And of course, the potentiality of creating spillover effects, right? These firms have been leaders in the entrepreneurial ecosystem, and they could improve the entrepreneurial ecosystem in these countries, and that way they could also increase the opportunity for other firms to arise in our entrepreneurial ecosystem. First of all, because they hire better quality jobs. This is high tech firms, so there are more opportunity for qualified jobs in emerging markets. At the same time, they produce funding opportunities. Given these stories of success, most likely there's going to be more international funding to the countries in which you might have these success stories. But at the same time, there are many cases in which
the already established, the ones that started as unicorns, and now they are already established firms, they could also create their own fundings for new and younger firms, right? I mean, for instance, Mercado Libre has funded and invested, not Mercado Libre by itself, but the owner of Mercado Libre have funded and invested in other things that have eventually actually they have also become unicorns. So this kind of one leading to the other one and domino effect could also be very, very interesting. And in addition, it also increases the entrepreneurial spirit and networking within the entrepreneurial ecosystem. Because these stories of success could be shared from one entrepreneur to the other, and by sharing this experience, it is also knowledge that goes from one company to the other. So in that sense, it could be quite important in many dimensions for the growth of or the appearance of more unicorns in these countries. So Fernanda, maybe you could pass along to the other one. So now I wanted to distinguish a little bit the differences between the unicorns from advanced countries and the ones from emerging ones, right? Because they are not the same, right? And perhaps the first particularity or uniqueness is the fact that we do have unicorns in these countries. Of course, especially because of the challenges, right? I mean, we have in emerging markets, there is fewer access to credit. The access to knowledge is more limited, although there are some countries with very interesting human capital and relatively developed one. It is comparatively less developed than the one that you might find in Germany or Japan or the US, right? So in that sense, that despite these challenges, this field appears, it's quite unique, right? And also the conditions that these challenges that I was just mentioning create, right? First of all, given the particularities of these countries, unicorns from these countries might have the opportunity of being of the first mover advantage, right? And we have seen it in the, especially on the e-commerce business, right? This is something that we have worked in a book chapter with Anne Miró and Lourdes Casanova, from the previous book, that we found that in most of the emerging markets, you will find emerging market companies leading the e-commerce area. And this is probably because they had this first mover advantage, right? I mean, given the institutional differences, that with respect to advanced countries, I would say that the leaders like Amazon or other e-commerce companies, they didn't directly automatically invest in these countries, and this led the opportunity for local companies to appear. And in Latin America, that the most emblematic case is Mercado Libre, which got the first mover advantage, right? But it wasn't just first mover advantage, it's also adapting to the particularities of these countries, right? And also innovating given the environment that we have, right? That's kind of related to maybe to the concept of tropicalized innovation, or there are others that could also be applied to this. But the idea is like, for instance, when Mercado Libre developed its payment system, something that Amazon, for instance, in developed countries didn't have because they didn't have the need. Well, Mercado Libre developed Mercado Pago, and it was quite successful. It was unique, right? They created their own method. They didn't just copycat the models existing in advanced countries, mainly because these models that exist in advanced countries couldn't be replicated in our countries. Some things needed to be adapted, and it worked quite well, and it worked even beyond, their own platform, their own system, right? And nowadays, for instance, in Latin America, in most countries, the main way of payment is Mercado Pago, right? Way beyond the
Mercado Libre environment or platform. Fernanda, if you want to pass along. So, well, I mean, here are the unicorns, the main unicorns in 2022, in the ones from emerging markets. Of course, China is leading. China is huge. China needs their own kind of special analysis. And it's even more, China by itself, it's even more than the rest of China, sorry, the rest of Asia. But then you have many, like 166 in Asia. We have 34 in 2022 in Latin America and 5 in Africa, right? And perhaps something that is not in this slide, but I would like to share it, is in the areas in which they are. I mean, there's a difference between the kind of main areas that you will find unicorns in advanced economies with respect to emerging markets, right? In emerging markets, the main areas in which you find unicorns are e-commerce and fintech and supply chain. These are between the top 5 of activities in which you will find unicorns in emerging markets. It's relatively different than advanced economies, in which cybersecurity, IA, artificial intelligence, and software development are more important, right? Fintech is still important, but they are, I would say, in a different stage of development in terms of the kind of unicorns that you will find, right? The unicorns that you will find in emerging markets are more related to the particular needs that we have in these countries. We do have in emerging markets some very interesting cases of IA or software development kind of related unicorns, but mainly it's fintech and e-commerce, as it shows the next slide. Fernanda, if you could. Thank you. So if you compare the ones, and again, I think that's kind of related to the level, the stage of development of each of these countries, right? I mean, you will see that both Latin America and Africa, which are relatively less developed than China and even Asia, you will have the greater greater weight than fintech and e-commerce have, right? While in Asia and in China, it's not that much just about these two activities, right? Fernanda, if you could pass to the next one. Thank you. So which are some of the key characteristics of unicorns in emerging markets? As I was saying, and this is kind of what we were kind of talking before, right? Many of the unicorns in emerging markets are more related to our consumer needs, right? More kind of e-commerce and the particularities of our consumers, which are clearly different than the ones that you will find in developed countries, especially because of the informality and the fewer access to some particular goods and activities that you will find in emerging markets. We do have as I was saying before, we do have, I mean, although our main focus is in consumer needs, we do have very interesting cases of kind of more sophisticated activities going on and unicorns in those areas, which in a way also show us that there's still room for improvement, and also there might be some conditions to move to the next stage in terms of development and unicorns appearance, right? We are still not ready yet, but we do have a few cases. And one of the uniqueness of these cases is that adaptation is crucial in these cases, right? As I was saying with the case of Mercado Libre, but it's also the case of Jumia and Alibaba and all of these companies, in which they analyze, they see the existing model in advanced economies, but they adapt it to the particularities and needs of
our countries, right? Mobile payment is something that it's quite developed in their own way, right? With their own competitive advantages in emerging markets. And the same you could go with fintechs, right? Another interesting thing is that there is less corporate, there has been less corporate funding in emerging markets, even less in Latin America than what you will find in Asia, for instance, in Asia. And this is something that probably Lourdes will cover in a bit. But I mean, given that these countries are more unstable and they are less reliable overall, there is less corporate funding, and the state has, in many countries, play a role with particular programs for the development of these unicorns or aid of these unicorns, or providing some knowledge for the development of them. Another interesting thing is the international expansion of these things, which mainly they have had a regional focus, right? Most of the unicorns from, for instance, Latin America, they are mainly concentrated in Latin America. They have not gone that much beyond the region, right? In Asia, well, it depends. China might be different, but in Asia, there is some kind of this movement. And there are a few cases of born global. By born global, I mean companies that we do have, right? But there are not the majority of them in which you have these companies that from their inception, they are created to go abroad and to go beyond their countries and beyond the region, right? To become global players, right? Our companies, emerging market unicorns, are more concentrated in their own region, right? And interesting enough, there's not that much South-South investment. And by South-South investment, there was, I think, like not that much now, but maybe 10 years ago, there was all this idea in which we could get advantage of the same kind of level of development that you will have in Africa and Asia and Latin America, and do this kind of South-South investment. Instead of going South-North, like going from Brazil to the US, maybe, you could go from Brazil to Angola, just to make up one country, right? This kind of, okay, we are in I mean, Brazil has more to contribute to Africa, or the other way around, than to the north, in which they are more developed. That was an idea that, at least in terms of what we see, there's not that many unicorns from emerging markets going South-South. And to finish, this is the overall framework that we are thinking for our work. And as you can see, you know, there are three areas in which we kind of focus. That there are mainly the three areas that I have just spoken, right? The outcome for emerging markets. Why are unicorns important? This is what I started with, right? Creating opportunities for the further development of these countries. What are the kind of when we are watching on unicorns and analyzing the unicorns, what are the things that we should take a look or dig deeper with respect to them? And in that sense, we could focus on the government programs to develop these unicorns, the entrepreneurial culture within these countries, their access to credit, right? Entrepreneurial finance. Do they have connection to the R&D departments or areas within their countries? You know, how are they taking advantage, or how are they overpassing the challenges created by their unique infrastructure, right? And then the drivers of this creation of entrepreneurial ecosystems, which ultimately are the ones influencing unicorns, right? And in that sense, what is the innovation approach in these countries, the life cycle and scalability, the funding strategy that these companies try to develop, how is the mentoring and the network within this entrepreneurial ecosystem. These are all things that we are thinking when we are thinking on our comprehension of
or understanding of unicorns. And I think I'm done with this. Thank you, Diego. So now we're going to talk about venture capital in emerging markets, and we have Lourdes to cover this part. Okay, so a couple of things. One, the very important role that venture capital has played in innovation and now in startups. And we can see these three phases. First, after the World War II, how modern VC firms emerged led by ARD, and that was founded by George Dorio, who was a HBS professor and of course founder of INSEAD, my former school, and there are statues over there honoring him, and other two founders, and it was a publicly traded company. Then in the 70s, we see the emergence of venture capitals firms that are still playing a tremendous role. The Sequoia, the Kleiner and Perkins, and they were part of, they created an ecosystem, and they created the ecosystem around Stanford University. And then what happened as well is that pension funds initially were not allowed to invest in venture capital funds, but then the government started allowing it, and then it was a major change because, of course, pension funds, and mainly in this country, have a tremendous power, a tremendous size, and they were allowed to invest in that. And then the 80s and 90s, what was originally a business model mainly from the US, was exported to Israel and Europe. And now, after the global financial crisis, we see how they have expanded in Asia, Latin America, and Africa. However, as has been said a couple of times, in emerging markets, innovation, so if we, in developed countries, you see 40-60. So the innovation is mainly led by the private sector into 60-40, and this changes in emerging markets as the other way around. And a similar thing happens in the funding of startups. You have governments, sovereign wealth funds, and then in China, very important, the corporate venture. So they say that government is 40%, corporate venture 40%, so 80% between both, and then the 20% is the rest. Next one, please. So here we see how USA, of course, plays a very important role, then the European Union, and then Australasia, Latin America, Middle East, and Israel, and Africa, in the overall context, are still very, very, very small. Next one. So here we can see how things have changed. In 2021 and 2022, well, mainly 2021, where there was an explosion of venture capital in emerging markets. Like all of a sudden, post-COVID, they had discovered how many startups were emerging in emerging markets. And we see that in Latin America, that was a boom year, Middle East and Africa, and emerging Asia. Next one, this has changed in 2022. This has changed a lot in 2022, and there are still things happening, but at a much less scale. So here we see also how the US, from being in the early part of the 2000s, 72% of the venture capital was focusing on Asia, on the US, and we see how US becomes 46.4%. Europe stays a little bit less, but not that much less, 13%. And then you have Asia Pacific, Latin America, almost 2%, Middle East and Africa. Next one. Okay, China and Asia and India, of course, if we look at how they have been, they, as we know, they attract within emerging markets most of the thing outside US and Europe. So here you have China, India, and that is from 27 till 2021, then South Korea, Israel, they call it the startup nation,
And then Brazil close to Israel, which is also interesting, Indonesia and Mexico. Next one, please. Okay, so then maybe you go to Fernanda. Yeah. So now we're going to talk about entrepreneurial ecosystems and their role to the unicorns. We have a few initiatives in our network. This is the book from Veneta Andonova, one of our members. This book is from 2018, and she and the partners explored not unicorns, but how entrepreneurial ecosystems have impacts in the development of high-tech companies and digital companies. When we talk about entrepreneurial ecosystems, we are talking about relationships between the availability of capital, so access to capital. When we talk about unicorns, is very important. As Lourdes was pointing, venture capitalists feel attracted to invest in these companies. Sometimes we're talking about countries that are not so stable and have some difficulties in terms of their institutions. And these companies are very successful when we talk about unicorns in different sectors, and they attract venture capitalists and other types of investments. So this part of the entrepreneurial ecosystems becomes attractive. Also, the government has programs and policies that helps and support this type of companies, especially when we are talking about emerging markets. The government has an important role for the development of high-tech companies. Another thing is how the talent pool, for example, works in these countries. Diego pointed out that these companies, unicorns, they attract very skilled people and skilled entrepreneurs and engineers that was, for example, in the fintech sector. If we look to that sector, we saw downsizing of traditional banks that put in the market many skilled people that is working and giving services to the fintech sector now. So that's an important part of the market sophistication and how these qualified people are interacting in the entrepreneurial ecosystem. Another thing is the relationship with academia. We are today in the SIB, Science Meet Business Conference, that is putting together entrepreneurs, venture capitalists, and the academia part, the professors and people that works for the universities and research institutions. That has part in how these companies can develop innovation and how these companies can put innovative products in the market. All that together develops a culture of entrepreneurship in the country, knowledge and support for the entrepreneurs, and how, for example, we have our students. If we ask in the best universities around the world, and here in the emerging markets is not different, how many of the students want to be entrepreneurs? It's a high percentage. Perhaps around 40% of our students would say they want to be entrepreneurs or open their own business at some point of their careers. So this is a new phenomena that we have in the last 10 years that wasn't there 20 years or 30 years ago. So that entrepreneurial culture is also part of the entrepreneurial ecosystem that is very important for the development of innovative companies and in a later phase, unicorns. Of course, I forgot to mention, but that's something very important, is the infrastructure.
infrastructure of the country in terms of physical infrastructure that we're talking about, internet access, we're talking about access to incubators and innovation habitats. Here at the SIBs, we are talking about, for example, the role of the companies and role of the university and all the infrastructure that the university can provide and support for the entrepreneurs involved in innovation. Of course, collaboration and networking is very important also when we talk about the ecosystem. Human capital, already talked about the talent pool that this type of ecosystems put together. And in Veneta's book, what was interesting to see was one of the first outcomes of our network in that front, in the entrepreneurial ecosystems. And the whole argument in the book is about when we have countries like Brazil or Argentina or China, India, perhaps we don't have a perfect infrastructure or a perfect institutional ecosystem, institutional ecosystem for innovation or for unicorns to born. And sometimes the government has difficulties to bring together all the support and resources that these entrepreneurs need. And the main argument in the book was unicorns is an important part of these ecosystems, and they become an engine for the development of these companies and an engine for other startups to provide services and to grow around the unicorns. That is something important when we have countries that is not so developed or don't have the entrepreneurial ecosystem so developed like in Silicon Valley or in other developed countries. So that was an argument important in this book. And Professor Moacir, myself, and Felipe Borini, we also had this book published in 2019 that we covered the ecosystems in Brazil, startups and innovation ecosystems in emerging markets, and we gave a Brazilian perspective to that. So a unicorn creates that kind of environment that it creates and developed an ecosystem around them. And when we look at the numbers, more than 60% of the value of ecosystems, here we're talking about the Brazilian perspective, but it's also true in other countries, in other emerging markets, more than 60% of the value of the ecosystems are around the unicorns. So these are types of companies, as Diego pointed in his views, they are in high valued sectors, they are developing innovation, they have skilled people working for these companies, so they become an important engine for other startups to grow. Besides the other problems that our economies or instabilities, political instabilities that emerging markets may have. We have some particularities of ecosystems around Latin America. For example, 82% of the ecosystems in Latin America we're talking about two countries, Brazil and Argentina. And almost 50% of that is the Brazilian market. It's the biggest market, and we have more high-tech hubs around the country. But also a particularity different from what point out in the example of Mercado Libre that Diego brought to the table, that is, okay, it's regional, but it's very international. It's a very international company
around Latin America, has operations in almost all countries in Latin America. The Brazilian unicorns, more than 70% of their value are generated in the domestic market or in the Brazilian market. Perhaps that is something that we can point the sectors. Most of Brazilian unicorns are in the fintech sector, and if we look worldwide, the fintech sectors are not very internationalized, because sometimes when they have to go to other countries, they have regulations. For example, they need a license from the local central banks, and that can difficult a little bit how they go abroad. I'm not saying that is impossible, of course not. We have some internationalization of very successful fintechs, but is a little more the path for there to go to international markets is a little more difficult than e-commerce and other games and other sectors that we're talking about unicorns. So here are the Diego already talked a little bit about this, but here we have the numbers of which sectors are more prolific for unicorns from emerging markets. We have, for example, e-commerce with the most number of companies in emerging markets, that we have most of the unicorns and is the most successful sector. Then we have fintechs. As we said, the fintech sector, when we talk about emerging markets, we have difficulties for entrepreneurs from like normal people to get access to credit, and many fintechs are providing that kind of service and providing access to credit and other financial products that sometimes is avoided in emerging markets. We also have the edtech sector that is very successful. Also, we can also talk about in difficulties in the educational sectors and voids that these type of companies have seen an opportunity to bring their business models and platforms to provide services that the traditional education is not providing. Another sector that is really important is related to transportation and automobiles. It's also something interesting that we even have more companies in emerging markets than developed markets. And that is artificial intelligence, cybersecurity is very small. Diego pointed that, but it's a small part of companies in emerging markets are covering. Artificial intelligence we are developing, and some other sectors like health and mobile and other sectors that is we can see emerging markets companies covering that. So I'll bring the words to Lourdes to finish our panel, and then go to the questions. Okay, so a couple of things. One is that already Diego and you both have covered most of it. I wanted to add something else. I think unicorns also serve as motivation for our young colleagues, our young graduates from our best universities. This is a tremendous motivation for them
Then the part that enable leapfrogging, and I wanted to mention, for instance, pigs in Brazil. Pigs in Brazil, a little bit like Bizum in Europe, has had a tremendous success developed by the central bank. You could also consider it a fintech, so allows to leapfrog, and because and pigs is an example of very easy, free, small transfers. There is a limit of how much you can transfer of money, but that allows immediately anybody to move money around and free. And then no wonder, so the gaps are in finance, health, and education, so no wonder that the disruptions take place in these very important sectors. And as you have already said, unleash powerful social progress. And then they need support, and they have support, and they need more support of both government, private sector, and society. And that's why from here, we applaud Moacir's initiative with SciBiz, Moacir, his team, USP. This is an excellent initiative, and very successful, because you provide a forum for everybody to speak, to learn from each other, and to collaborate. So thank you very much. And Miru is with us right now, and then she's ready to answer questions as well. Thank you. Thank you, Lourdes. Thank you for all panelists here. So our network has a website that everybody can access. There is the QR code here that you can access our content and the events that we participate, and the books and all projects that we are joining right now. So we have 15 minutes for questions. We are open to that. We are alive in YouTube, and we have students and the other audience for questions. We have Animiru here, Lourdes, myself, Diego Finkenstein, and Moacir. I will follow. Fernanda, if there is no question, I would just like to add something. So please go ahead, Anne. I will follow the chat and the YouTube for questions. It will be. I think there is something which is taking place and which is quite interesting. First, it was mentioned several times, is that the change in the financing environment overall, what is happening with venture capital, the financial crisis, and so on, that has an impact on the valuation of a number of unicorns. So that, for instance, Biden has lost about 40 to half of its valuation in about 1 year. So that's quite interesting. And the other point I also wanted to highlight is that there is somehow a kind of a difference perhaps between the situation in Latin America and China. China is really an animal in itself, and its unicorns are quite interesting because there has been an evolution over, I would say, the past couple of years. In the case of China, indeed, the leaders have always been in e-commerce with Alibaba or some type of a consumer-related activity like Tencent. What is taking place now is that the increased involvement, and that's, I think Lourdes mentioned at one point, the importance of the government. The increased involvement of the government of China is somehow in the financing aspect of the unicorns. A number of unicorns now are backed by government funds. And of course, although all that goes very much in line with the policy of China to be independent in some strategic technology. So the outcome now is that we are beginning to see a shift in the sectoral composition of the unicorns from China. And that will be interesting to see what's happening in other parts of the world, where there is less on e-commerce, the share of e-commerce is less important, and you have AI, for instance, which definitely going first. You have health related unicorns. You have also parts of the automobile sector in batteries and so on. So it's an interesting move which is taking place, largely led, I would say, by the Chinese overall policy.
and the increasing role of the government in the financing element. I just wanted to add that EMI organizes a startup competition every year. And we had about almost 40 startups that came and participated. And among them, you had, for instance, a company from India that was using AI to read and interpret MRIs. MRIs, there is, if a human reads that, has only like, I think, 20% correct interpretation. While with the AI, you reach around 80%. And so we see, as Annie is saying, I just wanted to give an example of how this is becoming different. So using AI that is readily available everywhere, we see this in startups. This one was from an incubator from IIT in Delhi, from one of the Indian Institutes of Technology, as one of the runner-ups in the final competition in November. And definitely, so we see that, and as Annie is saying, we see a change. So thank you. Other questions or other comments? Yeah, we have a comment, a question from Marcelo Amaral in the YouTube chat. So he says that there is a lot of concept as tech hubs, district of innovations, areas of innovation, ecosystems, and so forth. There are metaphors to analyze. They are metaphors to analyze innovation system. My question is how to integrate all of them. Tech hubs can be used as management tool of innovation ecosystems. Yeah, so we see that, if I may, I'll start. Of course, Silicon Valley continues to have this mythical power. As we can see, we have seen a lot of layoffs, many tech guys, and I mean, many tech people are now in the streets. So in spite of that, if we look at outputs in terms of patents, in terms of R&D publications in major scientific journals, you have many others that are very important. For instance, Tokyo, around Tokyo, then the Great Bay Area in China, Shenzhen, Guangzhou in Hong Kong, and also the area around Campinas in Brazil. So there are many different corridors where innovation has started as an ecosystem of innovation and has evolved as a way to incubate unicorns. So I don't know if I am answering the question, and if someone else wants to add something else. But yes, there are many all over the world, and often, for instance, Cornell has a campus in Roosevelt Island, is part of an innovation ecosystem in New York, less well known, or biotech in Boston, less well known, but equally productive. I'm not saying equally, but in the sense that, okay, as Marcelo is saying, innovation ecosystems that produce ultimately unicorns. Anyone else? So I think it's important to note that in the new project of the Emerging Multinational Research Network, we're going to have 3 chapters. Diego can correct me if I'm wrong. 3 chapters on innovation hubs. And in there, we're going to discuss how these innovation ecosystems and tech hubs are important to the development and the appearance of unicorns. So it's something that I mean, oh, sorry, Fernanda. Go ahead, please. Sorry. No, I was, connected to what you are saying, Fernanda. Yes, we are trying to also kind of explore or examining the differences between the different emerging market areas. Of course, Asia is different than Latin America, than Eastern Europe. So we try to tackle on that by having experts on each of these regions to tell us, or write chapters about how the connection between the unicorns in these areas
and also in Africa, right? And the entrepreneurial ecosystem that exists in there. Yeah, absolutely. I think that's a very important point. Thanks for Fernanda for reminding us of that. So in the YouTube, we don't have any more questions. I would like just to note that Vitor Bruno. I have a question, Fernanda. Okay, please, Moacir, go ahead. I have a question for my dearest colleagues. Most of the, I say most, but I think that 100% of the unicorns from emerging markets are digital unicorns. Do you think we can expect something that's different in the coming years? Large corporation in deep tech, health sciences, or whatever, artificial intelligence. Nowadays, what my feeling is that we are doing a great job in matching demands and offer. iFood, the Pegar, and even the bank. It's a digital bank, but I don't know. Yeah, Moacir, by its own definition, unicorns are kind of tech-related companies, right? By their own definition. So, I mean, you have many digital companies in there because that's kind of the main point of taking a look on unicorns. But within this, you do see differences, as you were saying, right? That are more kind of AI related, or more like supply chain related. They are all technologically related and blockchain mainly digital. But within that, you do find differences. I think that hopefully we will catch up, and there are a few cases in the next stage in terms of the kind of unicorns that you find in America. I think the digital environment is what really creates the trigger for the scalability. Not to think? Yeah, Moacir, I would like to say something about that. So when we say unicorns in the scalability process, we see a lot of engagement in technology, and the digital technology is very important for them. For example, the APIs, the digital interconnection between companies. For example, when we use a platform, we have no idea how many companies are there connected and like running the business for this company. So I think the digital technology is part of how these unicorns are scaling their business. And the more digital is their business model, I think the more fast can be their growth. The growth of the business. Yeah. And by the way, we should say that, Moacir, we have also a project coming in called Digital Disruption in Brazilian Unicorns. Understand the factors driving scalability and success in entrepreneurial ecosystems. That also Moacir, Felipe Borini, and myself are working, and we cover that part of how unicorns scales, and how they grow their business so fast. I think that's what Diego was saying about the definition per se of what is a unicorn and how they can grow so fast. And I think the digital part is a very, very... I think it's I understand the tech issue, but for example, Embraer is also tech business, but it's not a digital business. Natura is also tech business. They have a lot of scientists over there, but they are not digital. And they are not unicorns because they are not startup, but they value billions of dollars. Embraer X nowadays, they are developing the flyer car. They value more than the traditional Embraer. The Embraer X is valued more than Embraer. And it's not a virtual or digital. It's not a digital firm, you see? Okay. It can become a unicorn, but it's not a digital firm. That's my point. It's not they have a tangible product. That's my question. Two things. One, I'm sorry for putting this question at the very end of the panel. I think
We have 2 minutes. This is a super interesting question. We are also talking about the digitalization of traditional industries in Brazil, Latin America, and beyond. So I think this is a pending thing. Going back to your previous question, we see a lot of crypto in emerging markets. And then we could go into the central bank digital currencies. That is, again, a technological innovation, but maybe this is for another panel. And Anne and I are working a lot on that with our interns this summer. But definitely crypto, central bank digital currencies, the usage is tremendous in emerging markets for reasons that go beyond the panel. But yes, referring to what you are saying, Embraer, in Natura, sometimes, okay, we need to digitalize traditional industries. Of course, Embraer is not a traditional industry, is that the avant-garde of innovation by the same nature of what is manufacturing planes, and how advanced is the company and how much good brand name it has. So the question is how to digitalize, how to also Embraer, and is doing it, as you are saying, how it's going to move in the green transition. So the green transition will be a tremendous opportunity of innovation, probably startups as well, and measure disruptive changes and disruptive innovation in traditional industries. Okay, I think it's time for the leader to close. So it was a pleasure to be part of this panel on unicorns from emerging markets. I thank you, Diego Finkenstein, Moacir Miranda, Anne Miru, and Lourdes Casanova for joining us today. And I hope all the audience had enjoyed and got good information from us. Thank you. And the video will be available at the SciBiz USP channel at YouTube. Okay, can you please share the links in the chat, Fernanda and Moacir, please? Sure. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Moacir, perhaps you could give us a preview of the conferences in the next 2 days, what we're gonna learn from the SciBiz this year. Yeah, thank you. Yes, please. Okay. I'm already putting this in the chat, okay? Okay. The SciBiz channel is this. Huh? You are going to find the videos of the previous conference as well. Thank you. That's all? Yeah. Okay, so thank you very much for all of you. A pleasure see you again. Lourdes, it's a pity you're not going to be Barcelona next week, just by Zoom. Moacir, going to China, I mean, it was a tremendous opportunity for me. I had not been in China in 4 years, so my duty as part of the emerging and China is China, and the things are happening over there. We know that. So I have to be there. It's my duty. I know it's far away, but I have to go. And I can go to Barcelona and Mexico often. Sorry, I'll miss you too. Yeah, and I'm missing you too, Annie, because I met Lourdes past month in New York, Diego in São Paulo 2 months ago, and Fernanda every month, every day, almost. No, not every day, every week, but you, it's a long time, man. Annie. Where now, in Paris or in Switzerland? You're Sorry. First, I don't know. Are we still online, or is it between us? I think we are. I think we are online. Okay. Leonardo, are we still online, or we're not online anymore? Yes, we are still online. I cannot close the live You stream. can close. Yeah, we gotta keep it, because at 2 o'clock we're going to have another meeting with another board. So I gotta keep it. You want to keep this open or close it? I'm going to keep it open, but you guys can leave. Okay, sorry.
And same, Bye. and you know, another opportunity. Moacir, yes, I'm in Cornell right now, so you are welcome. Where are you now, right now? Cornell, at the MI, at Cornell in Ithaca. Exactly. Oh, you are going to receive Marcelo Kawabata, a PhD candidate. He's going to spend 1 year over there. I think Marcelo is moving next month. Yeah, July 1st. July 1st. The test will be there. We had his qualifying this week. I participate in the qualifying. Very good. Very, very good. And I gave him a lot of work to do with you over there. Okay, so he's going to talk with you. Good. So next time. So I think we have to leave at this point. Bye-bye, guys. All the Bye, best. thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Ciao. Bye. Agora, espectadores do YouTube, a nossa live da manhã terminou. A live continua aberta, mas se vocês quiserem sair, fiquem à vontade, porque a próxima apresentação começa às 2h15. E então, fiquem à vontade, tomem esse intervalo. E nós voltamos, então, às 2h15. Um abraço.
Vocês me escutam? Sim. Pronto, maravilha. Cacá. O professor Moacir está por aí já? Tudo bem, Túlio? Escuta bem? E Cacá, tá me escutando também? Escuta bem? Pronto, maravilha. Escuto bem. Osiel vai participar? Vai, ele deve entrar às 15 horas. Tá. Tô com inveja aí dessa turma aí com o calor, hein, bicho? Aqui o bicho pegou hoje. Tá melhorando agora com o sol chegando, mas amanheceu bem gelado aqui. Tudo bem, Túlio? Tudo bem, Carlos? Tudo bom, professor Moacir? Tudo certo. Demais, Moacir. Obrigado aí pela oportunidade. Tranquilo. Nada aqui para agitar esse ecossistema, tá? O caldo pernambucano. Satisfação enorme. Satisfação enorme que vocês puderam estar aqui com a gente, né? Brilhantando aí o nosso evento. Tudo bem, Rita? Como vai? Tudo, Está aí? professor, e com o senhor? Estou sim. Tudo jóia. Rita, não estamos online ainda não, né? Não, nós estamos. Ah, é? Você nem avisa. Não, eu mandei aqui no chat, professor. Ah, você mandou no chat? Foi? Boa tarde, só lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube. Então, vamos evitar conversas que não se encaixem no evento. Ó. Poxa, né? Já tomei uma bronca aí. Ó. Desculpa. Tá bom. Temos mais um participante, né, Túlio? Isso, o Osiel, ele vai entrar às 15 horas. Acabou de mandar uma mensagem aqui para a gente. Ah, então ele vai entrar no finalzinho, né? Isso, isso. Acho que a gente pode começar, então, né? Vamos começar, então? Podemos. Podemos, para não, né? Valorizar aí quem está assistindo aí. Então, antes de tudo, dizer com uma satisfação enorme aqui, tá com os nossos representantes aí de Pernambuco falando para o mundo, brincadeira. Sou pernambucano também, viu, Carlos? A gente se conhece, sou pernambucano aí, a gente se conheceu aí no evento da UPE, né, Túlio? E a coisa está avançando aí, a conversa, né? Então, assim, a satisfação é enorme estar aqui com vocês, né? Obrigado por arranjar tempo aí na sua agenda, que eu sei que não é brincadeira, né? Então, estamos aqui com o Carlos André Cavalcante, que é o diretor de sustentabilidade do Porto Swap. Estamos aqui com o Túlio Ponzi, que é o CEO da Icone. Ele vai falar da Icone, então não vou adiantar nada também, né? E estamos esperando aí, vai se juntar a nós depois, o José Alves, que é do Instituto Senai de Inovação, né? Então, eu queria que no começo vocês se apresentassem, falassem sobre suas organizações e até sobre o próprio tema do nosso painel, né, que é a reinvenção de ecossistemas industriais a partir da inovação ESG. Então, eu queria que vocês dois se apresentassem, né, depois apresentar suas organizações e como é que vocês veem essa questão do ecossistema para os negócios de vocês. Quer começar, Carlos, ou quer começar, Túlio? Vocês que mandam aí. As autoridades primeiro, né? As autoridades. Então vai ser sobrou para você, Carlos. Como é a autoridade Então, portuária. Vou aproveitar. Se tiver slide também, pode usar, se quiser, compartilhar aí também, não tem problema nenhum. Ah, legal. Tem sim, eu fiz uma breve apresentação. Ótimo. Então, eu estou diretor de sustentabilidade desde janeiro de 2019, aqui no Complexo Industrial Portuário de Suape. O complexo ele vai fazer 45 anos no próximo dia 7 de novembro, e é um projeto, professor Moacir, bem interessante, porque podemos dizer que é um case de sucesso de planejamento da gestão pública. Se pensarmos que esse projeto de Estado, ele começou o seu planejamento na década de 60, né? E durante toda a década de 60 e entrando na década de 70,
foi realizado assim os detalhes do porto de Suape, à época, né? E só em 1978, em novembro de 78, que o projeto ele oficialmente tem o seu kick-off, o seu ponto de partida com a institucionalização da empresa Suape, uma empresa 100% capital pernambucano, e o planejamento inicial, o master plan, sempre considerou a visão dos zoneamentos, que até hoje é perseguido. Então, o master plan, a cada 5 anos, ele é revisado, ele é revisitado e ele é aprimorado, né? E para se ter uma ideia do sucesso desse planejamento, nós temos até hoje uma área de quase 60% do complexo, considerando 17.300 hectares, 60% dessa área é zona de proteção ecológica, é zona de preservação ecológica, é uma zona onde deve existir a Mata Atlântica, o mangue, a restinga, ou seja, é um cinturão verde que protege a movimentação portuária e industrial do porto, né, e das indústrias aí instaladas, das cidades, da região metropolitana do Recife, principalmente as 2 cidades que fazem parte desse complexo, que são Cabo de Santo Agostinho ao norte e Ipojuca, onde está a praia de Porto de Galinhas, ao sul. Então, essas 2 cidades, elas compreendem o complexo industrial portuário na sua influência direta, mas considerando que existe um território estratégico de Suape com rebatimento indireto, né, e consideramos que 8 municípios fazem parte desse território estratégico, né? Então, eu estou nessa... eu não sei se a gente vai conversando e eu vou apresentando, se Túlio se apresenta também, fazer um bate-papo, aí eu posso entrar com as apresentações também. Eu sugiro, Carlos, você faz a tua apresentação aí depois o Túlio faz, depois aí sim a gente começa um bate-papo. Que aí fica mais, você consegue passar o teu raciocínio, né? O microfone está fechado, viu, Carlos? Não sei se você está falando com a gente. Conseguem me escutar e conseguem ver a apresentação? Agora sim, não está no modo de exibição ainda, né? Conseguem ver agora? Agora é perfeito, está perfeito agora. Consegue, né? Então, sim. Ótimo. Então, falar de Suape é falar desse projeto de Estado, não é, que eu considerei logo no início, a fala inicial, e quem olha para a América Latina, América do Sul, observa essa região oriental da América, não é? E nós estamos exatamente nessa região oriental. Então, se considerarmos o tempo de navegação dessa região para o mundo inteiro, né, nós vamos ver tempos muito competitivos. E por isso que Suape tem algumas lideranças nacionais importantes e liderança regional, por estar numa localização geográfica que dá essa condição de competitividade. Além disso, nós temos uma centralidade com relação à região Nordeste, porque Suape, essa região, ela está a uma distância menor que 800 quilômetros de 2 potências do Nordeste em termos de economia e população, que são Fortaleza e Salvador, né? O Recife ficou em terceiro plano em termos populacionais e econômicos,
E nós estamos na centralidade de Salvador, equidistante de Salvador e Fortaleza, e também menos de 300 quilômetros do Maceió, da cidade de Maceió, ao sul, e Natal, acima, e do lado de João Pessoa e dentro do Recife. Então, naturalmente, essa região foi e é considerada o centro da logística do Nordeste brasileiro, e uma área de conexão de mercadorias, não é? Por isso que nós somos campeões de cabotagem, por conta dessa posição geográfica importante. Então, são, em resumo, 7 capitais, não é? 5 aeroportos internacionais, 10 portos internacionais e uma população nessa costa, não é, de quase 58 milhões de pessoas, um PIB importante, não é, da região Nordeste, compreendido exatamente nesse litoral. E isso faz com que nós tenhamos tanto a carga de chegada como a carga de saída. Esse, basicamente, é o nosso master plan, né, recentemente revisado, que considera as zonas de desenvolvimento desse território. Falei da zona de proteção ecológica, de preservação ecológica, nós temos quase 60% da área, são 5 unidades de conservação, uma das quais é uma estação ecológica. Túlio Ponzi teve a oportunidade de apoiar a constituição dessa unidade de conservação de proteção integral, 2.500 hectares, né, que fazem parte da caixa d'água, digamos assim, do complexo, além de outras unidades de conservação que compõem esse zoneamento, né? E depois nós temos as zonas mais específicas de zona industrial, que está em amarelo, a zona de serviços, onde fica o prédio administrativo de Suape, onde estou nesse momento, e a zona industrial e portuária. E, para colocar a cereja no bolo, né, a zona de preservação cultural, que é de destaque nessa região, que foi uma das regiões onde se iniciou o processo, né, digamos, de colonização, e que tem muitos resquícios arqueológicos, muita riqueza cultural, histórica, além de paisagens belíssimas, e é exatamente todo esse caldo, essa massa crítica de recursos que nós temos nesse território, que nós estamos trabalhando com força na questão da sustentabilidade da agenda ESG, não é? Mas, considerando a visão do núcleo da receita desse complexo, nós temos aí a região do porto de Suape, o porto externo e o porto interno, localizando as principais empresas, os terminais que estão localizados dentro desse núcleo, né? É um projeto que foi, como eu disse no início, planejado exatamente para fazer movimentações de combustíveis, de petróleo, gás, né? E isso tem, de certa maneira, envidado todos os esforços para se pensar nessa transição energética em curso no mundo inteiro, e, além disso, uma visão de reindustrialização necessária, né, para que a gente possa ter uma pegada cada vez menor de emissões. Aqui um resumo da economia desse território, né, das indústrias, das companhias, das empresas instaladas, dos clusters que foram instalados ao longo dos 44 anos, não é? Traduzindo no número de 82 empresas CNPJs que estão instaladas, estão em processo também de instalação, né, representando cerca de 74,5 bilhões de reais de investimentos privados, e gerando uma massa crítica de 17 mil trabalhadores, né? São 11 segmentos de cluster que nós consideramos, na parte de alimentos e bebidas, na parte de componentes eólicos, material de construção, a área petroquímica, a parte de energia, petróleo e gás, logística, estaleiros, e farmacêutico. Isso é um segmento recente, a parte de plásticos e resinas e metal mecânico. Então, são esses 11 segmentos que agrupam essas 82 empresas instaladas, né? E, com isso, a gente considera os números macros, né, de que o Porto de Suape está bem posicionado nacionalmente. Nós temos uma movimentação que nos dá o 5º lugar na movimentação dos portos públicos, cerca de
5 milhões de toneladas de carga, né, que foram movimentadas em 2022. Nós somos líderes em cabotagem, não é? Também nós somos líderes no Nordeste nacional em cabotagem e no Nordeste na movimentação de container, não é? A nossa principal carga é combustíveis. Então, 70% da movimentação é relacionada a combustíveis e gases. Mas aí vem o grande desafio, né, de fazer essa transição energética voltada para um ambiente com emissão neutra de carbono, não é? E fazendo todo um planejamento dos recursos necessários, não é? Para ter cada vez mais uma diminuição das emissões dos gases de efeito estufa e o estabelecimento de um mapa que nos dê a condição de fazer uma transição que seja de engajamento e, sobretudo, tenha o mercado apontando para essa transição com muita inovação. E daí a importância de se fazer muitas parcerias, múltiplas parcerias com os segmentos das universidades, os segmentos dos institutos de pesquisa, o segmento empresarial, por óbvio, né, os governos, todos inseridos dentro de um ambiente de inovação. E isso tem sido feito com apoios das especialidades do Senai de inovação, assim como o ícone, que tem nos ajudado bastante a pensar fora da caixinha, né? Vez que a empresa Swap é uma empresa de cunho público, não é? 100% capital pernambucano. E aqui nós estamos desenvolvendo o que nós chamamos da agenda de sustentabilidade, as agendas de sustentabilidade, que estão correlacionadas com a economia verde, que tem tudo a ver com Mata Atlântica, com mangue, com a restinga, com os sistemas agroflorestais, com a reposição florestal, com a produção de alimentos, com enfoque agroecológico. Então, tudo que se relaciona com a mata, né, com o mangue e a restinga, a gente endereça para a economia verde, a agenda verde. A Agenda Azul, que tem um portfólio de ações voltadas para pensar além da movimentação portuária, pensando na década dos oceanos, pensando nessa economia dos mares, que relaciona atividades náuticas, relaciona atividades de turismo, atividades de conservação da biodiversidade, por não ser diferente, como conectar com o turismo que acontece nessa região, então agregar, integrar novos elementos numa visão da Agenda Azul. E a Agenda Amarela nós estamos denominando como aquela que traz a questão dos resíduos, das energias renováveis, da economia circular. Então, a Agenda Verde, a Agenda Azul e a Agenda Amarela, que tem sido o portfólio de projetos que nós estamos desenvolvendo, tudo isso voltado para um sistema de gestão integrada, né, e certificado, então um processo de mostrar a materialização, as evidências de todas as ações. E no caso mais direto de como a gente pensa em fomentar essa transição energética e levar a cabo, né, tudo isso de maneira acelerada, impulsionada, né, por esse movimento de buscar as fontes que possibilitem, né, essa transição, o hidrogênio de baixo carbono, né, tem sido uma mola propulsora de um planejamento no planeta todo, né, para fazer realmente essa mudança, né, de muita emissão para baixa emissão e, consequentemente, uma neutralização. E o Nordeste brasileiro tem um potencial bastante considerável quando nós temos toda a capacidade instalada, né, de produzir energia renovável com baixo custo. Nós somos uma região com uma ampla condição de ter competitividade. E isso faz com que o acionamento dos eletrolisadores, principalmente, possam ter um preço competitivo para que a gente possa entrar no mercado internacional. Todavia, o que nós estamos querendo para o complexo de Swap é fazer
o consumo local, fazer uma produção e o consumo local, antes de se pensar qualquer iniciativa de exportação, porque o nosso potencial mercado local, o mercado cativo, não é demandante dessa transição energética, e nós estamos cada vez mais observando o movimento das empresas que estão inseridas nesse local para o consumo dessas fontes de energia renovável. Então, o Senai tem nos ajudado, a parceria com o Senai tem nos ajudado a estabelecer uma visão de futuro, uma visão voltada para um cluster de inovação industrial. Esse cluster de inovação industrial tem digamos, uma perna já estabelecida, que é uma planta piloto, o início de uma planta piloto, small scale, do hidrogênio de baixo carbono, né, que nós estamos chamando do Tech Hub, para que a gente possa estabelecer a confiança e o interesse das empresas, das indústrias que estão instaladas, aplicando seus recursos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nesse sentido, esse Tech Hub, nós estamos iniciando a construção desse laboratório, aproveitando algumas estruturas já estabelecidas, né, e onde as chamadas públicas do Senai serão convidativas para que as empresas possam investir seus recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nesse laboratório. Né? Um laboratório que tem uma área de 1,2 hectares, um planejamento de plantas fotovoltaicas, não é? Considerando cerca de 450 quilowatts de pico, não é? Plantas piloto de hidrogênio, são 3 unidades de eletrolisadores, né, 2 unidades de carregamento de combustível, estacionamento e laboratórios para que as empresas possam instalar as suas tecnologias, integrar a informação, fazer gestão da informação, principalmente com a tecnologia blockchain. Esse é um desenho que está sendo feito, onde estão sendo feitos os projetos executivos desse Tech Hub. Na nossa visão de reindustrialização e de quais são os desafios que a gente precisa ter, não é, para fazer essa transição, primeiro, a questão das alternativas de processos e produtos com baixa emissão de carbono, não é? Ou seja, as empresas se comprometendo com produtos que tenham baixa emissão de carbono, as energias renováveis e os produtos recicláveis. Então, esse é um roteiro básico para que a gente possa ter, de fato, essa transição acontecendo, não é, dentro desse território do complexo. E aqui, na parte de engajar as empresas, nós temos um piloto que o Túlio está nos ajudando a desenvolver, não é, de engajamento empresarial socioambiental no colaborativo, a gente está chamando de capitalismo de stakeholders, que é esse espaço de poder agregar, integrar essas 82 empresas, agregar as comunidades que estão situadas dentro desse complexo, são 27 comunidades, assentamentos rurais, são 2 assentamentos rurais, cerca de 17 mil moradores que estão nesse território e os 17 mil trabalhadores que estão indo e vindo diariamente nessas empresas. Então, nós temos uma massa crítica, um caldo, não é, bastante significativo para estabelecer a equalização, digamos, das desigualdades que ainda acontecem nesse território. Então, o engajamento empresarial socioambiental, em que a gente tem um comitê gestor, um núcleo executivo trabalhando com as principais empresas que estão instaladas. Nós temos cerca de 15 empresas que estão nesse comitê gestor, para que a gente, em novembro deste ano, possa fazer um grande engajamento de todas as empresas, né, que estão inseridas nos 45 anos de SWAP e uma proposta de estabelecer um fundo de prosperidade empresarial socioambiental nesse território, né, que possa ser monitorado, que possa ser rastreabilizado, que possa ser certificado dentro de tecnologia blockchain, né? Nós estamos desenvolvendo as modelagens, chamando as startups, chamando os projetos de inovação,
e isso faz parte desse roteiro, não é, para a gente poder ter um lugar que a prosperidade aconteça não só para o lado da economia, das indústrias, das empresas, mas, sobretudo, para o lado dos vulneráveis. Nós temos ainda pessoas que estão dependendo, né, desses programas sociais, de assistência social, né, e é inadmissível ter um território com tanta pujança econômica, né, e com seus vizinhos, né, necessitados. Então, como é um território, de certa maneira, controlável, não é? A empresa Swap é gestora desse condomínio, desse território, nós acreditamos que é muito possível fazer através dos exemplos, né? Fazer através, né, dessas conexões de uma política que ganha todo mundo, né? A política do ganha-ganha. Então, a visão final, né, para terminar essa apresentação e depois entrar no bate-papo, o Túlio vai apresentar também, complementar algumas ideias. Nós estamos num ecossistema, né, de muita matéria-prima, muita riqueza de informações, de conteúdos de ordem econômica, ambiental, social, de governança, né, que pode claramente estabelecer o Hub ESG Swap, né, também como um serviço a ser prestado tanto para o porto, como para as indústrias, como para as comunidades, não é? Melhorando o ambiente de negócios, não é? Conectando o porto, as indústrias e o socioambiental dentro de uma visão de plataforma de engajamento. Não é? Então, professor Moacir, são essas as minhas considerações, não sei se passei do tempo, né? Basicamente era isso. E tinha no roteiro. Está muito interessante também, né? Também o nosso colega do Senai está atrasando aí, então a gente vai ocupar no tempo dele também. Mas, olha, eu achei bem legal, eu mesmo já tenho algumas questões aqui, mas antes disso vamos ouvir o Túlio Ponce. Se apresenta um pouquinho, Túlio, a tua empresa também, né? A Ícone também. É da empresa, né? Eu acho que é o Moacir, obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui trocando ideias com o ecossistema que a USP vem liderando, junto a vários outros atores. Está com o Kaká nessa mesa, Kaká que, desde a minha época de gestão pública, a gente já vem fazendo várias parcerias aí em prol do Estado de Pernambuco. O Kaká não disse, mas ele já foi secretário de Meio Ambiente aqui do Estado de Pernambuco. Na época que eu trabalhei em Swap, a gente pôde fazer muitas parcerias, agora a gente está trocando aí as posições na mesa, né? A gente poder também fazer esse bate-bola em prol de uma agenda de sustentabilidade, né? A gente trabalhou, na época, professor, na Rio Mais 20, né? Na delegação de Pernambuco, então há muitos anos a gente vem tendo esse contato com essa agenda ESG, mesmo antes de surgir, né, esse entendimento, né, que se trouxe em torno dela. Eu atuei nos últimos anos no poder público, até que em 2021 passei por várias posições de liderança, já fui secretário municipal da pasta de inovação urbana no Recife, trabalhei no governo de Pernambuco por muitos anos, até que eu fui convidado para assumir a Ícone, né? O fundador da Ícone, Marcos Alberto B, me apresentou em 2021 o sonho, né, de poder estar criando um veículo como esse, e não teve como ficar encantado, e desde então estou embarcado aqui, a gente está empreendendo junto essa iniciativa. A Ícone faz parte de um grupo empresarial de logística e real estate, né, ele atua como um cluster industrial na retroárea de Swap, está em expansão por todo o Brasil. Por quem não sabe, o PIB da economia portuária, né, 10% dele está voltado diretamente a atividades portuárias, 30% às indústrias que estão relacionadas com essa atividade portuária e 60% são em serviços complementares, inclusive logística. Então, o Cone ele se posiciona bastante nesse segmento aqui e sempre está situado em lugares com ramais aeroportuários, ferroviários, portuários, como Swap, que no caso reúne todos essas características. É um projeto que está em expansão, tem outras plataformas já em operação, em Simões Filho, na Bahia, está iniciando a operação em Fortaleza agora, tem outros estados também sendo expandidos, um pouco das áreas que o grupo está presente aqui nesse território estratégico de Swap, né, como o Kaká falou, são mais de 8 municípios em toda essa região. Então, um pouco das imagens do cluster logístico, são mais de
100 indústrias os centros de distribuição que nós temos instalados aqui, entre FedEx, Unilever, os principais players da economia estão aqui instalados. Outro projeto do grupo é o de real estate, né, desenvolvimento imobiliário, cidades planejadas. Só para você ter uma ideia, foi doado há alguns anos esse espaço daqui para ser desenvolvido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Realmente é um espaço muito grande para poder estar promovendo esse desenvolvimento imobiliário. E o Marcos Roberto, ele tinha me apresentado, Moacir, algumas provocações, algumas inquietações, né, que ele tinha em relação a como poder criar um veículo que tivesse contribuindo e pudesse contribuir com o impacto socioeconômico que um empreendimento como esse, que tem mais de 6 mil empregos, gera, né, no entorno, como é que poderia estar ajudando nessa temática. Ele me mostrou um pouco de algumas inspirações que ele tinha. Ele vem da área de desenvolvimento imobiliário, e ele mostrou que, para ele, a grande inspiração era o Walt Disney. Né? O Walt Disney, todo mundo conhece Epcot como parque, mas, na verdade, Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. Foi a ideia de Walt Disney quando ele pensou o Project Florida, né, de você poder estar realmente pensando num ambiente, numa cidade, numa infraestrutura urbana, onde você pudesse estar testando as melhores soluções para se viver, né, para as cidades. Na verdade, se a gente for parar para pensar, o conceito de Living Lab, quem inventou foi o Walt Disney, quando ele desenha a Epcot. Então, foi um conceito inacabado, né? Ele se inspirava muito nisso. Foi para a Singularity e se envolveu nessas temáticas. Você acaba discutindo bastante como as organizações lá, né, elas podem estar impactando temas que vão mudar a humanidade, habitação, escassez de água, mudanças climáticas, né, a fome. Como é que você pode estar pensando em organizações que vão poder impactar globalmente? Então, quem vai para lá volta muito com isso. Ele também, né, tinha aprendido o conceito de inovação aberta lá, foi apresentado essa ideia de inovação aberta, de você estar pensando novas soluções para além das fronteiras da organização. Então, ele foi muito provocado com algumas que estavam acontecendo no mundo aí da inovação. E, no caso da inovação aberta, ele não deu nada que estivesse olhando especificamente para problemas sociais complexos, para a agenda ambiental, para a agenda SG. Você tinha várias outras plataformas no mundo, como Algorize, ZeroX, ou a própria Kaggle, que é uma comunidade de desenvolvedores, mas nada olhando especificamente para isso. Então, quando ele estava me mostrando, né, para eu poder vir aqui ajudar com ele, Túlio, assim como a Apple, que conecta, de um lado, os desenvolvedores de aplicativos, né, e o usuário, ou a Uber conecta motorista e passageiro do outro lado, né, a Amazon, como ela vem reinventando, a gente precisa, porque aqui não pode, né, ter um veículo, ter uma tecnologia que ela conecte os donos dos problemas, governos, empresas, sociedade, com quem sabe resolver essas soluções. Startups, academia. Às vezes você tem alguém que tem uma grande ideia, né, e muitas vezes a pessoa tende a dizer, não traga essa ideia aqui, não, a gente quer saber já da solução pronta, mas veja, essa ideia tem muito valor. Você precisa, às vezes, juntar essa pessoa com quem sabe transformar essa ideia em projeto, com quem sabe transformar essa ideia em um negócio, quem sabe tirar isso do papel. Então, a Icone, ela vem se posicionando para poder ser, né, uma Amazon das soluções dos ODS 2030. Como é que a gente cria um veículo que ele pode estar acelerando os ODS 2030, ajudando tanto governos na Agenda 2030, como também a iniciativa privada na Agenda ESG. Então, é assim que a gente vem se posicionando. Tem uma tecnologia que ela reúne, que ela tenta combinar tanto o ambiente digital com o físico, que a gente vem desenvolvendo, vem validando a cada desafio de inovação aberta que é lançado. Aqui um pouco dos desafios que já foram, esse mesmo foi sobre resíduos sólidos, que foi lançado em parceria com a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Então, foram várias startups de todo o país podendo participar, se juntando, se conhecendo nesse ambiente digital para poder estar pensando em soluções. Inclusive, a segunda colocada do desafio, o time nem se conhecia antes. Então, é muito... Você quase que um Tinder, professor, desse ambiente, como o senhor tinha falado lá naquela primeiro encontro da gente, né, quando teve lá na UPE.
e você poder estar proporcionando para essas pessoas que nunca visitaram esses ambientes onde vão ser testados nessas soluções, você poder estar criando uma experiência para elas onde você possa estar simulando isso. Né? Então, você poder estar conhecendo, podendo estar visitando os lugares onde vocês vão testar. Então, a gente vem desenvolvendo uma tecnologia onde ela combina, né, bastante isso, né? Porque é importante você ter esse ambiente digital para você poder estar conectando, né, todos esses atores, mas mais ainda você poder estar testando. Então, tem todo um acompanhamento aqui da tecnologia. Vou passar um pouco rápido. Então, nosso roadmap hoje, a gente vem já em operação com esse módulo do Open Innovation as a Service, que esse ambiente digital é a plataforma, né? E o Living Lab, que é o nosso ambiente de testagem, de prototipagem, de validação das soluções, principalmente mitigação de risco. Então, tanto o Cone, o empreendimento privado, quanto o Convida, são esses ambientes onde a gente vem priorizando testes de soluções, como também qualquer lugar que a Icone vem atuando. Então, o Living Lab para a gente é o mundo real. Pode ser uma cidade, pode ser um território vulnerável, pode ser um galpão de reciclagem, uma escola, uma unidade de saúde, e a gente pensar em novas soluções para a fila. Então, a gente não consegue ver, que é o que eu vejo assim como um grande diferencial, isso aqui dissociado. Essa combinação entre assim como uma Uber, ela é uma tecnologia, mas ela influencia no mundo real, uma Amazon também, a gente vem tentando testar essa solução aqui, professor. Então, vem sendo desenvolvida também outras frentes, né? O nosso marketplace, que será um ambiente onde essas soluções serão transacionadas. Também vamos ter um braço de EdTech, então todo esse conhecimento que vai ser gerado nesse ambiente, ele também é uma oportunidade de você estar exponencializando as soluções, estar compartilhando conhecimento, a gente vai estar fazendo isso. É basicamente um roadmap que ele nos posiciona de um jeito que quanto mais desafios a Icone vai lançando, mais comunidade você tem, mais pessoas desenvolvendo essas soluções, né, mais valor você gera para o ecossistema e mais transações, né, você passa. Então, é como se nosso modelo de negócio, a gente imagina que um dia ele vai estar sendo ancorado nessas transações, no fim das transações, e a gente vem migrando até esse modelo, né? Obviamente, a gente vem sendo monetizado hoje através de serviços, né, de tecnologia, de inovação, sustentabilidade, né, para até chegar no sonho, até chegar nessa engrenagem que possa estar levando. A gente com o braço de ESG as a Service, né, quando fala com o privado, com as indústrias, e o do Gov as a Service. Então, para governos, a gente criou uma metodologia de aceleração de políticas públicas, né, onde a gente consegue fazer o recorte muito específico da problemática, né, trabalhando com desafios de inovação aberta, testando no território e com frameworks de escala dessas soluções. Nós fizemos o primeiro desafio que aplicou na íntegra o Marco Legal das Startups, em parceria com a Prefeitura do Recife, com o Porto Digital. Foi uma oportunidade onde a Prefeitura fez um investimento de quase que 10 milhões de reais. E a grande inovação foi que ele permitiu o poder público, nesse momento, a passar a fazer contratações onde você não detalha mais, o que era até paradoxal, né? Porque como é que você vai inovar se você vai contratar uma solução que ela já está existindo e que ela está fadada a manter essa mesma performance das últimas décadas? Muitos problemas no país a gente sabe que se arrastam há décadas e o poder público não consegue dar a resposta adequada. Então, a gente conseguiu auxiliar a prefeitura nesse processo de poder passar a detalhar qual é a solução que você quer, qual o problema que você quer resolver, e que se apresenta em várias soluções. Então, isso foi uma grande inovação. Várias outras prefeituras, vários outros ambientes no país vêm fazendo isso. Surgiram algumas soluções bem interessantes como essa, que foram dispositivos de IoT instalados em Uber, em uma frota de veículos pela cidade e em ônibus, ao invés daquela frota de motoqueiros, né, da empresa de manutenção da cidade, espalhado, né, pela cidade. E aí você, de forma muito mais precisa, consegue fazer o mapeamento, consegue dar eficiência às ordens de serviço, do sistema de pavimentação e recuperação da malha viária da cidade. Outra solução bem interessante foi essa daqui. Tinha um problema na Prefeitura do Recife de desmarcação de consultas, né? A gente sabe do desafio que é no sistema público de saúde, e essas consultas elas estavam a todo momento, né, sendo desmarcadas, e aí a gente, semelhante à estratégia de overbooking, né, companhias aéreas criou
um aplicativo onde você interage com o paciente, consegue usar análise preditiva, entrando em contato com ele nos momentos que vão ter uma grande chuva, um grande imprevisto naquela região pela cidade. Então, foi um MVP que deu muito certo. Depois, a prefeitura contratou essa solução. Outro projeto muito robusto que a gente vem fazendo, em parceria com os governos, é uma estratégia de antecipação de futuro no município do Cabo de Santo Agostinho, que é o nosso território sede, ajudando o município a pensar ao longo prazo, ao tempo que ele prototipa e antecipa soluções para antecipar esses resultados do futuro. Então, a gente vem tanto atuando com a estratégia de longo prazo, com dashboard, com tecnologia, trazendo uma gestão pública baseada em dados e evidências para o município, como também lançando para os problemas mais relevantes do município desafios de inovação aberta. Não como algumas pessoas ainda fazem, para aquilo que ninguém acredita, não. Aqui no Cabo de Santo Agostinho, a gente conseguiu pautar realmente, e o prefeito topou essa ideia de fazer realmente para aqueles que são os principais problemas do município passarem a ser resolvidos através da inovação aberta. Esse foi um desafio que a gente lançou em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil e a rede Zero Waste Cities. Então, foi algo que mobilizou o país todo. Isso aí, o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil esteve aqui conosco, prefeito do Cabo de Santo Agostinho, todos os estudantes da rede pública do município, iniciativa privada sendo mobilizadas e trabalhando de forma integrada em prol daquilo que é mais relevante para o município, mentores de todo o país. Então, você poder proporcionar esse ambiente aqui para os participantes conhecerem os lugares onde vão estar sendo testadas as soluções, ainda que não tenham oportunidade de estar lá presencialmente. A gente vem desenvolvendo essa tecnologia. Então, foi um momento muito rico. Uma cooperativa do município teve a oportunidade de ser mentorada por especialistas do país todo e foi a vencedora. Ela tinha uma moeda social que está sendo agora aprimorada e trabalhada para ser replicada pelo município, e com outras cooperativas. Então, é um modelo que você pode fazer com que não é substituir o modelo de coleta seletiva tradicional do município, mas é você poder passar a ter uma alternativa. Então, você, de repente, está falando de uma solução de um município que gasta 70 milhões ano de resíduo, você pode trazer essa solução replicada pelo município. Você está falando de uma economia de 20 milhões de ano. Então, assim, é um impacto muito grande que traz. Outro exemplo de políticas públicas que a gente fez também, vem fazendo um trabalho aqui no Cabo de Santo Agostinho, e é um grande desafio a questão da segurança pública. É um dos principais problemas do município, e a gente priorizou nesse trabalho com a prefeitura toda a estratégia de segurança pública, integrando com a educação, com outras temáticas que são importantes para poder gerar oportunidade para os nossos jovens. E essa solução daqui foi um desafio com recorte voltado à evasão escolar. Foram mais de 40 startups de todo o Brasil participando também. A prefeitura gostou tanto que está contratando as 4 primeiras soluções, professor. Então, é mostrar que é possível, você está tratando de uma forma diferente esses problemas que se arrastam há décadas na gestão pública municipal. A gente vai enfrentar também outros temas aqui a partir de inovação aberta, como a própria regeneração urbana do centro. Então, a gente também vai estar fomentando através disso. Aqui é um pouco do nosso conceito de Living Lab. A gente vem atuando tanto no ambiente industrial, como eu falei, mas também em territórios vulneráveis, identificando os microvazios urbanos, vazios assistenciais, os ativos sociais daquele território, como é que a gente pode estar potencializando essas ações e principalmente a partir do protagonismo do cidadão. Aqui um exemplo de comunidades que vem sendo transformadas em parceria com a prefeitura e com outros atores privados no Cabo de Santo Agostinho. Esse modelo, inclusive, vem dando tão certo, e ele promove, a gente falando tanto de ESG, uma nova relação dos grandes stakeholders no território com o território. Então, isso é o que é o mais importante disso tudo, que a gente vem ajudando outras instituições pelo Brasil a espalhar. A gente foi contratado pela Gerando Falcões para poder estar ajudando na metodologia deles. A gente é parceiro do Edu Lira lá. A Bernard Van Lee Foundation, ela também nos contratou para poder fazer um modelo de transformação de território mais específico para a primeira infância, isso lá em Mogi das Cruzes. Então, foi um conceito que vem dando muito certo, que a gente já está replicando, vem dando certo aqui no território. E essa outra frente de atuação da Ícone, que já dialoga muito mais com o que Cacá também estava falando, que é do SG as a Service. O principal case da gente hoje é estar transformando o Cone
num grande living lab, né, esse ambiente industrial, num ambiente de prototipagem, de teste, de validação de soluções, de mitigação de risco de investimento. E o nosso projeto prioritário é o do Zero Waste Zone, né? A gente está aqui transformando o Cone numa zona de lixo zero, né, fazendo o redesenho de todo o processo de coleta de resíduos, de separação dos resíduos, mas principalmente de como é que a gente beneficia esse resíduo, como é que a gente pode estar gerando valor a partir desse resíduo. Então, imagina se você tiver aquele quilo que é R$2 hoje, ele poder passar a ser R$6 por ser pellet, ou R$25 por ser ABS, ou R$100 por ser filamento para impressora 3D, por exemplo, por que não? Então, é possível você estar dando uma destinação que gere mais valor, né, nesse ambiente. Né? E outro projeto que a Icone vem também se dedicando bastante, e é muito estratégico, foi esse que o Kaká acabou de falar, né, do Hub SG Swap, por ser o território que a gente está vocacionado, né, a estar ajudando, né, a gente quer que seja a partir de swap para o restante do mundo. Então, a gente está realmente pensando em soluções que possam estar unindo todos os stakeholders, todas as indústrias daqui do complexo, mas com as comunidades. Como é que a gente integra isso tudo? A gente faz com que esses benefícios realmente eles possam serem gerados para as famílias que moram aqui no território. São mais de 5.000 famílias que moram dentro do Complexo Industrial Portuário de Suape, né, fora as famílias que moram no entorno, né, nos municípios aqui na região. Então, como é que a gente pode fazer, de todo esse esforço que Suape vem fazendo nos últimos anos, de estar investindo na agenda socioambiental, em vários projetos socioambientais, seja de quintais produtivos, né, que tem aqui no complexo, projetos que olham para a economia azul, né? Como é que você pode estar fazendo com que isso gere mais oportunidades também para as pessoas que moram aqui? Né? Como é que essas soluções elas podem estar sendo cada vez mais monetizadas? Então, a gente vem tentando ajudar a Suape nesse projeto, né? A Unesco, que foi a contratante da Icone nesse processo. Então, é um projeto que orgulha muito a gente acredita muito nele. Eu acho que o debate vai poder também ser um pouco em torno dele hoje, professor. Muita oportunidade, né, nesse sentido, né, desse ambiente. Mas, para finalizar aqui minha fala, a gente vê muito essa discussão, né, ainda no ambiente de startups, de unicórnio, né, agora estão falando da zebra, estão falando disso, mas para a gente acredita muito que um dia esse unicórnio aí que a turma tanto fala, ele vai estar voltado ao impacto que você causa no mundo. A Icone, ela quer ser esse unicórnio aqui. Né? Se a gente tem um sonho, é um dia poder estar levando, né, um dia poder estar sendo esse veículo, esse novo veículo de aceleração dos ODS 2030, nesse veículo de estar prototipando novas soluções que elas possam ser testadas nesses ambientes onde a gente atua, mas poder estar sendo replicada globalmente. Então, a gente acredita muito, né, que essa tem que ser a tendência, né, da agenda ESG, né, ressignificar esse conceito do bilhão, né, ele tem que ser do impacto de vidas, né, quando a gente olha para os investimentos que precisam ser feitos para a gente poder alcançar a Agenda 2030 ainda, na casa dos trilhões ano. Então, realmente, a gente acredita muito que pode estar contribuindo com essa agenda. É isso. Estou aqui à disposição para poder estar participando do debate. É muito fantástico, hein? Foi muito interessante aí. Eu não tinha dimensão aí do que vocês já estavam fazendo aí, do impacto aí que vocês já estão gerando, né? Realmente bem impressionante, né? Acho que a gente vai avançando, acho que o nosso colega do Senai deve estar com alguma dificuldade. Queria fazer uma pergunta para o Carlos primeiro, né? Carlos, como é que vocês estão incorporando essa tecnologia de blockchain nesse projeto de swap, né? E esse Tech Hub, ele vai ser exatamente ele já está em execução, ele é um porto digital, ele é um parque tecnológico, como é que vocês estão se organizando? O Zé está entrando aí. Acho que responde essa questão, a gente passa a palavra para o Zé aí também. Legal. Eu acho que essas duas questões que foram levantadas, professor Moacir, tanto da tecnologia blockchain como também da questão do Tech Hub, a apresentação do Oziel ela vai ser uma abordagem nesse processo. Mas, assim, a blockchain... Como? Quer ir para o Oziel direto, então? Eu acho que seria mais rico se a gente fizesse através do Oziel, porque Pode aí... ser, Oziel.
o debate ficaria complementado com algo concreto, né? Explanação, né? O Zé está nos ouvindo aí, Zé? Está só o nome aí, mas está tudo fechado ainda. Ver se ele vai conseguir entrar aí. Ele não está conseguindo abrir a câmera e o áudio. Será que a gente consegue ajudá-lo, Rita? Não sabe se é a gente que fechou. A gente consegue abrir o áudio e o vídeo do Oziel? Professor, eu pedi aqui para ele abrir a câmera e o áudio, vamos ver se ele responde. Ele mandou uma mensagem aí no chat, você viu? Que ele não está conseguindo, ele está em dúvida se é alguma liberação nossa, mas não é, né? Não, talvez seja do próprio computador dele. Entendi. Rosiel, se você quiser entrar e sair novamente, por favor. Isso aí é que nem aqueles protocolos. Você liga lá para a empresa, a primeira coisa que fala, você ligou o on, né? Desliga e liga o seu roteador, por favor. Mas isso aqui sai e entra de novo, né? Vamos ver se ele melhora aí. Tá ruim aí para o Zé, não? Professor Moacir, quer que eu vá abordando enquanto Sim, Oziel o Oziel tenta se encaixa, né? Porque parece que do nosso lado não temos muito a fazer, não. Bom, então, o Tech Hub, o laboratório que nós estamos implementando, né, ele está na sua etapa de construção. Nós aproveitamos algumas infraestruturas já de swap, da empresa swap, não é? São cerca de 1,3 hectares. Esses ambientes serão transformados em laboratórios e outras áreas serão preparadas para abrigar os containers, os 38 containers que vão ser instalados. E aí o Oziel, ele é o chefe, da parte do Senai, que vai movimentar, através da metodologia do Senai, a inserção das empresas dentro dos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, Oziel, eu acho que a gente vai falar do Tech Hub, né? A ideia é atrair empresas, então, né, Carlos? Exatamente. Então, o Tech Hub ele foi concebido já com essa inspiração, não é? Através de uma chamada pública coordenada pelo Senai Nacional e a CTG. Não é isso, Oziel? Perfeito, Cacá, perfeito. Boa tarde, professor Moacir, Túlio, boa tarde a todos. Peço que você se apresente aí em 30 segundos, um minutinho, depois a gente está usando slides, se você tiver slide para compartilhar também, será ótimo, tá bom? Tem aqui alguns slides que posso compartilhar assim para facilitar a apresentação. Bem, obrigado pela oportunidade, agradeço aí em nome do Túlio e da Ícone por a parceria aí junto com a USP. Me chamo Ziel Alves, né? Estou aqui no Senai de Pernambuco como diretor de Inovação e Tecnologia. É a área do Senai que cuida de desenvolvimento de pesquisa aplicada, inovação e prestação de serviços especializados, né? Então, eu fico responsável aqui por essa área aqui em Pernambuco. Nós temos 3 institutos, um de inovação específico focado em TICs e 2 de tecnologia, um focado na área de materiais e processos produtivos e outro na área de alimentos e meio ambiente. Então, uma iniciativa em parceria com o SWAP,
olhando para a transição energética e descarbonização da indústria, a gente iniciou o processo de construção dos clusters de inovação industrial. Professor, eu posso seguir com a apresentação? Posso apresentar aqui? O senhor deseja... Não, pode ir tocando. A gente combinou que cada um vai fazer a sua apresentação. A gente abriu as questões porque você estava com dificuldade, não sabia se você ia... Mas, assim, é ideal, a gente combinou que fazer os 3 fases e depois a gente abre as questões. Você pode fazer... Perfeito. Deixa eu projetar aqui. Projeta aí. Vocês já visualizam minha tela? Sim. Certo. Bem, então, nós temos uma rede de institutos de inovação, conforme eu falei, essa rede está distribuída no Brasil, é uma rede multidisciplinar, atua em pesquisa aplicada nos TRLs, o nível de maturidade tecnológica de projetos de 3 a 8, o objetivo é levar a tecnologia para a indústria. Em Pernambuco, nós temos o Instituto de TICS e trabalhamos em conjunto com os outros institutos do Brasil e com todo o ecossistema de inovação, com as universidades, com as startups, com as empresas, etc. Então, esses institutos operam recursos de obrigatoriedade de P&D, ANP, ANEEL, Lei de Informática, IBAPI, entre outros. São os grandes números que esses institutos já executaram. Para a gente promover o ecossistema de inovação de Pernambuco, nós iniciamos o processo da criação de clusters regionais de inovação industrial. Então, em Suape, iniciamos o processo de criação de um cluster em 2022. Esse cluster, ele foca numa determinada região, então o cluster ele sempre tem que estar limitado a uma área geográfica, ele foca numa área tecnológica, num setor específico. Em Suape, a gente está focando em transição energética, manufatura avançada e logística. Pilar de transição energética, estamos focados aí junto com o Suape e as empresas da região e outras empresas nacionais que olham para a transição. E manufatura e logística, estamos discutindo e avançando com o grupo Cone e com a Icone, que é um grande parceiro nesse aspecto. Então, dentro desses clusters, a gente trabalha na resolução de problemas que são transversais para o setor. Então, o cluster ele tem essa obrigatoriedade. Problemas que as indústrias, as empresas, em conjunto ou individualmente conseguem resolver, esse não é um tipo clássico de problema que o cluster deve atuar. Para a gente fomentar isso, a gente atua em conjunto com 5 pilares: o governo, a indústria, as academias, os investidores e os empreendedores. Dentro do cluster Swap de inovação, a gente tem um movimento que é a construção do Tech Hub. O Tech Hub é um ambiente focado na pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias para a transição energética, com foco no hidrogênio verde. Então, basicamente, é um ambiente físico que faz com que as empresas tenham um último estágio de um projeto antes dele entrar numa escala comercial. Então, não são projetos que fiquem apenas dentro de laboratórios, são projetos que possam ir para o mercado ainda em uma fase piloto e sejam validados nesses ambientes. Então, o ambiente Tech Hub, ele proporciona essa estrutura física de pessoas, de empresas, de capital intelectual para construir e desenvolver projetos na cadeia do hidrogênio verde, apoiando a transição energética como um todo. Então, na prática, é uma plataforma que atrai novos negócios, novas empresas, ancorados no P&D. Então, o ambiente ele proporciona a conexão das empresas ainda em fase de P&D. Então, você desenvolve um projeto de pesquisa aplicada, ele é físico, ele produz alguma materialidade naquele espaço e você já cria as conexões com os parceiros comerciais ainda em P&D para você poder, posteriormente, entrar na esfera comercial. Então, hoje, a gente já está trabalhando em alguns pilares, então estamos captando recurso por meio de projetos para pesquisa e desenvolvimento. Temos hoje uma carteira aí aproximada de 45 milhões de projetos de P&D contratados em execução, atraindo empresas com alto DNA tecnológico, né, empresas que têm a visão que o desenvolvimento tecnológico ele impulsiona o desenvolvimento de negócios.
O foco é tropicalizar as tecnologias, né, para a cadeia regional. Então, muitas tecnologias, quando a gente fala de hidrogênio, de descarbonização, existem no mundo, mas a gente precisa adaptar isso para o cenário do Brasil. Quando você vai para um cenário local, ainda tem diferenciações, e quando você entra na particularidade de cada empresa, é outro mundo, né? E para isso, a gente tem projetos distribuídos ao longo da Europa e do Brasil em execução, em parceria com a rede de institutos Fraunhofer, e estamos integrando todos os atores locais com foco nessa transição, né? Aqui a gente tem alguns parceiros já conectados a esse cluster e esse ambiente, então a gente vem conversando e articulando projetos com esses parceiros, conectamos fortemente os recursos de P&D de inovação para poder apoiar esse processo, e a nossa forma de operacionalizar isso, colocar isso para funcionar, a gente vem trabalhando na implantação de um ambiente físico, é esse ambiente de plantas piloto em escala real. Então, esse ambiente de plantas piloto ele está sendo construído por SWAP, em parceria com o Senai. A gente vai apresentar mais detalhado esse ambiente. Temos um modelo de governança que contempla o pentágono, né? Esses 5 principais atores presentes são premissas que os clusters de inovação industrial mais modernos devem utilizar, os clusters mais atuais da Europa, dos Estados Unidos, eles têm isso como base. Atuamos no gerenciamento, né, da execução dos projetos de P&D que já estão em operação. Temos uma plataforma de inovação para a indústria, da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que nos ajuda a captar projetos e articular os parceiros. Então, alguns dos parceiros que a gente mostrou na slide anterior, essa chamada ela ajuda a gente a conectar. E estamos avaliando continuamente as rotas tecnológicas da cadeia do hidrogênio, da cadeia de novos combustíveis, para que a gente possa adequar esse espaço, esse ambiente e esse projeto estruturante a um cenário que possa sempre estar preparado para atender as necessidades da indústria e do mercado. Então, temos aqui o ambiente que o Tech Hub será construído, ele está localizado próximo ao porto, próximo à refinaria, tem todo um complexo de indústrias ali presente. Temos um espaço físico de 1,3 hectares. Esse espaço, a gente está no processo de construção. Aqui temos a planta arquitetônica que será construída nesse ambiente. Esse ambiente ele terá uma área aí aproximada de 1,3 hectares, aproximadamente 1 mega de energia solar, 3 usinas de produção de hidrogênio por eletrólise, pontos de abastecimento de veículos, 36 containers, que são ambientes para embarcar aplicações com hidrogênio. Cada container embarca um projeto. Então, é um ambiente modular, flexível. Esse ambiente ele trabalha desde a produção de energia renovável, essa energia é injetada dentro nos eletrolisadores, produz hidrogênio, o hidrogênio ele vem para os pontos de abastecimento de veículo e é derivado para os containers, onde cada container trabalha uma aplicação do hidrogênio. Então, seja a aplicação de trabalhar hidrogênio para queima de outros combustíveis em conjunto, para queimar a massa completa do diesel, seja trabalhar o hidrogênio para a produção de combustíveis, de querosene de aviação, de metanol, entre outros. Então, o ambiente ele é uma plataforma que apoia o desenvolvimento desses projetos. Conectado a tudo isso, nós temos uma central de processamento de dados que capta os dados de cada um desses projetos por meio de conectividade. Esses dados eles são monitorados, embarcados numa plataforma. Nós temos um projeto que trabalha a rastreabilidade dessas informações, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, e aí a gente tem esse espaço, que é um espaço para trabalhar nessa escala mais real, como apoio ao desenvolvimento dos projetos de P&D. Aqui são alguns dados apenas para ter uma noção de volume, né, do que será produzido no ambiente. O hidrogênio produzido ali, basicamente, ele é o suficiente para abastecer 200 veículos Mirai, por exemplo, indo e voltando todos os dias de Recife a Suape, aproximadamente 40 quilômetros, aí para vocês terem noção do que vai ser produzido no ambiente. E aqui a cadeia de valor, a cadeia industrial, que o ambiente, em escala piloto, tem como objetivo abordar. Desde a produção da energia renovável, transformar essa energia em hidrogênio, o hidrogênio, trabalhar a aplicação dele na mobilidade, aplicação como célula
para poder gerar energia e conseguir fazer trabalhos relacionados à complementaridade da rede, aplicação na própria indústria, na descarbonização, substituindo combustíveis fósseis, a própria indústria química que usa hidrogênio direto no seu processo produtivo, e a produção de combustíveis. Então, aqui é a cadeia como um todo que o Tech Hub busca explorar e, posteriormente, trabalhar os aspectos e os desafios relacionados à exportação. Lembrando que é um ambiente de P&D e onde ele tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de projetos. Onde a gente tem essas marcações em preto, a gente já tem projetos em execução. Então, temos um projeto que foca na geração do hidrogênio em si, com a planta piloto, e armazena esse hidrogênio. Em paralelo a isso, a gente tem uma plataforma que rastreia desde a produção da energia limpa até a produção do hidrogênio, monitorando e rastreando as transações, autenticando elas com blockchain, a tecnologia de blockchain, para garantir a segurança das informações e garantir a rastreabilidade. E assim atribuindo um selo, uma certificação de todas as transações, garantindo que o hidrogênio ele é verde quando ele chegar lá no final da transação e da aplicação. Aqui é uma quebra quando a gente olha para o mercado interno, né, para a produção de combustíveis, a gente tem várias rotas, né, que é a produção de energia renovável, e a partir da energia renovável, a eletrólise, você consegue produzir o hidrogênio, é uma rota. A partir do biogás, a gente consegue também produzir o hidrogênio. A partir do etanol, a gente também consegue produzir hidrogênio. E a captura do carbono, o CCUS, CCU, que a gente escuta falar bastante, é uma outra rota que busca a captura do carbono emitido a partir de biomassa. Então, esse carbono ele é biogênico, onde ele é um carbono que, combinado com hidrogênio vindo de fonte sustentável, a gente consegue criar biocombustíveis e combustíveis, né? É isso que o ambiente do Tech Hub está olhando. Então, de forma geral, o objetivo desse espaço é funcionar como um grande hub do Brasil, olhando o desenvolvimento de projetos da cadeia do hidrogênio, agregado a isso, ter programas de formação de competências e mão de obra para essa área, olhando desde o nível de doutores, pesquisadores, técnicos. Então, a ideia é combinar o P&D com a formação de profissionais, com laboratórios específicos para desenvolvimento. Dentro daquele espaço, a gente não trabalha só, né? Então, o SWAP tem um grande papel na liderança desse projeto, o Senai e a Federação das Indústrias se colocam num outro papel, mas a gente trabalha em conjunto com todas as universidades, todas as instituições que estão trabalhando a temática. Então, esse ambiente, na verdade, ele é um ambiente desenvolvido para ser um hub de projetos. A USP quer participar, hein? Perfeito, professor, 100% à disposição. Já vamos assinar aí uma carta de membro, um NDA, e vamos ver as convergências dos projetos que a gente consegue agregar à USP. E, além do mais, eu sou coordenador do escritório de parcerias, então já faz as duas coisas. Já estão avisando aqui que nós temos mais 15 minutinhos aí, né? Vamos lá, Zé, vamos concluindo. Já estamos no final, professor. Vamos lá. Então, de forma geral, o objetivo é converter os projetos de P&D em novos produtos e negócios para o Brasil, especificamente para Pernambuco, contribuir na descarbonização da indústria e desenvolver novos combustíveis sustentáveis para a mobilidade. Então, o foco desse ambiente é, de fato, agregar valor para a economia local, inicialmente, de Pernambuco e para o Brasil. Produzir apenas combustível, outras formas de produzir energia, o hidrogênio, por exemplo, e trabalhar a exportação disso, a gente acaba não agregando valor na nossa economia. Então, nosso objetivo, né, o Cacá está aí para reforçar e complementar, mas é a gente conseguir apoiar a descarbonização da nossa indústria pernambucana e nacional e trabalhar o desenvolvimento de novas cadeias de valor e impulsionar essas cadeias no Brasil, além de produzir combustível em si, né? Então, aqui tem um vídeo para finalizar que tangibiliza um pouquinho melhor tudo isso, e aí eu termino minha fala aqui, abrindo aí para os demais colegas, o Cacá, o Túlio, complementar o que é necessário. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Vocês escutam o áudio do vídeo? Só um minuto. Você clicou naquelas duas janelinhas lá embaixo, do lado esquerdo, quando você vai fazer o compartilhar? Só um minutinho que eu vou fazer isso agora.
Eita, que saudade da minha terra. Olha que mangue bonito. Só um minuto. Acho que ele está rodando, está baixinho, viu? Eu escutei assim o baixinho, então para mim está bem baixinho. Mas tem legenda também, pô. De qualquer forma, se não der o áudio, solta a legenda aí que a gente acompanha. Pô. Atraindo grandes empreendimentos em suas cadeias produtivas. Situado a 40 quilômetros do município, está instalado em uma área de 17,3 mil hectares e sobre isso de 74,5 bilhões de reais, com mais de 80 empresas instaladas, gerando mais de 17 mil empregos. O complexo visual também tem a casa do técnico. O ambiente pioneiro instituição que há 80 anos trabalha para impulsionar um ambiente institucional, movimento orgânico, que colocará nacional, desenvolvimento e validação de novas tecnologias, que amenizem a adoção de tecnologia de baixo carbono pelo setor industrial, por meio de chamadas públicas nacionais e internacionais. Hidrogênio verde, também firmando parcerias com empresas, instituições, investidores e agências de fomento para que atuem de forma sinérgica no ambiente, permitindo a criação de uma rede de conexões contínua e duradoura, com o propósito de acelerar a transição energética. Para isso, o Tecnam agregará plantas de geração de energia renovável, complexos de laboratórios flexíveis e usinas de hidrogênio verde, além de outros equipamentos que transformarão o SUAP num verdadeiro laboratório, com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento, a testagem e a experimentação de soluções. Bem, é isso. Fico à disposição aí dos colegas e essa palavra aí, se o Kaká quiser fazer, o Carlos quiser fazer algum complemento, o Túlio também, à vontade. Deixa eu fazer um comentário. Foram apresentações realmente muito esclarecedoras e abrangentes, né? Estou muito impressionado. Só que agora nós temos um desafio aí de liquidar a fatura em 9 minutos, porque já temos outro painel começando daqui a pouco. Então, eu queria ser bem objetivo, assim, já pedi, eu vou fazer uma pergunta para cada um, e cada um se coloca aí, e aí também já aproveita aí, já faz o seu encerramento, né? Que em 3 minutinhos aí, por favor, né? Carlos, eu acho que a questão do Tech Hub aí, o Oziel já deu conta, né? Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre a questão do blockchain. A gente está muito interessado, porque, inclusive, 2 dias do nosso evento aqui vai estar todo focado no ecossistema de blockchain e criptomoedas, né? Está vindo o Henrique Meirelles, está vindo grandes players, a Ethereum está tendo um evento dentro do Saibis, o pessoal da Ripple também está aqui dentro, está vindo a Polkadot está aqui dentro, então tem uma série de eventos. Então eu queria te ouvir um pouco disso. O Túlio, eu fiquei muito impressionado, viu, Túlio, o que você está fazendo aí. Eu queria trabalhar um pouco na ideia da questão da internacionalização, né? Que eu senti falta disso na tua apresentação, que eu vi na do Carlos e vi na do Oziel, na tua eu não vi. E o Oziel eu queria pegar um pouco aí na questão do próprio tema do painel, né? que é a questão dos ecossistemas de ESG e inovação, aí transformado, porque eu notei que você montou um ecossistema aí, né, Oziel? Está vendo recursos do Senai, também de empresas que têm aquelas obrigatoriedades de investimento em P&D, né? Então, contar um pouquinho da sua história. Eu vou falar menos agora, porque... Vamos lá, Carlos, então. Vou controlar agora, hein, gente? Seu chato agora, aqui, ó. Bom, então, o Oziel falou um pouco de como nós estamos pensando em estabelecer a tecnologia blockchain
para a questão da transição energética voltada para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Então, já tem um contrato estabelecido, a ideia é integrar todas as informações, desde a geração da energia renovável, o acionamento dos eletrolisadores, a tancagem e a distribuição e o consumo desse hidrogênio de baixo carbono dentro de uma administração numa plataforma blockchain que possibilite a rastreabilidade, possibilite a certificação. Então, esse é um processo que nós estamos em contrato. O outro processo que nós estamos trabalhando, que tem uma inovação socioambiental, que são os indicadores positivos de sustentabilidade, que serão transformados em possíveis tokens para que a gente possa estabelecer dentro de uma nova plataforma, não a do hidrogênio, mas uma nova plataforma blockchain, que ajude a fazer o engajamento empresarial, socioambiental no território. Então, a ideia é que a gente comece a fazer um processo de testagem, prototipagem, selecionando algumas empresas e selecionando alguns projetos com indicadores positivos de sustentabilidade, por exemplo, os quintais ecoprodutivos, que são sistemas de produção agroecológica, e a gente faça uma conexão e estabeleça o acompanhamento desses projetos para que a gente possa ter, após a atração desse processo, a divulgação e o engajamento de outras empresas. Então, são dois movimentos que nós estamos estabelecendo, ainda numa fase, digamos, bem preliminar, mas com uma visão de que isso pode ser um ambiente de equalização, de neutralização, inclusive, das emissões de gases e também dos compliances das empresas, voltados à certificação ESG, socioambiental. Então, nós estamos, professor Moacir, muito animados de que, de fato, a gente pode ter uma inovação financeira, uma inovação que possa, inclusive, estabelecer movimentos financeiros distintos da economia, digamos, do mundo real, para um mundo que está aí nos criptoativos, nos bitcoins, na juventude, nos NFTs, criando realmente uma dinâmica diferente daquilo que vem sendo feito aqui nesse complexo. E isso tem sido muito bem aceito pelas empresas e pelo governo. Obrigado. Fazer aqui no jogo agora, fazer assim. Também estou animado, viu, Carlos? Gostei muito aí do que você apresentou, estou muito impressionado. A gente vai ter que continuar essa conversa em outro momento aí. Túlio, bola com você aí. Tua provocação. Foi ótima provocação, professor. A ícone, né, pô? E veja, a ícone, inclusive, ela é ícone ponto global. Tá? Ela nasceu já com presença em outros lugares, pelo mundo. O nosso Social Impact Board, ele tem membros do Canadá, que faz talvez um dos principais executivos do Canadá em inovação. Jeff Reisner faz parte dele. Quando o Marcos Roberto ele foi para a Singularity, ele trouxe todos os mentores dele lá para poder fazer parte do board. Então, trouxe Costelosa da IDO. Então, ele fez o dever de casa. E entre o pessoal do Operation Walk, do Cure, vários projetos sociais que ele se engajava. E outro também que a gente também tem um carinho muito grande e vem, de fato, desenhando esse momento de internacionalização da ícone, é o Jack Sim, que é um dos maiores empreendedores sociais do mundo. Ele fica na Ásia, ele é de Singapura, é conhecido como Mr. Toilet. Eu acho que talvez todo mundo conheça. Ele é conselheiro de Bill Gates na área, vem tendo aquela organização, World Toilet Organization, é uma entidade que ele ajudou a capitanear, vem liderando no mundo como um todo, e a gente está tentando estabelecer uma parceria com a Legados School, que é a escola de governo de Singapura, para poder estar gerando exatamente esse momento. E aí, professor, acho que já fica a provocação também, da nossa parte, e acho que pode ser uma grande oportunidade da gente exercitar essa parceria, USP e ícone, da gente estar puxando e tentando fazer com que o país crie essa cultura de Olimpíada, de startup mesmo, de inovação, focada em a gente poder estar conectando com outros ambientes, com outros ecossistemas pelo país, mas também se inspirando em modelos de desenvolvimento como o de Singapura, por exemplo, que pode ser realmente, a gente tem muito a aprender com um lugar como esse, pensar também na nossa UPE, como é que a gente pode estar conectando, hein, Cacá? Talvez nossa parceria aqui do Hub SG pode ser uma oportunidade para isso, mas, enfim, fica um pouquinho essa provocação, mas acho que é uma boa oportunidade para a gente estar
exercitando futuramente. Sem dúvida, sem dúvida. Semana que vem eu vou estar em Barcelona para Triple Helix Conference. A gente vai defender a candidatura do Brasil e da USP para receber. Vou visitar o ecossistema local, o Inova, etc. Na semana seguinte, vou para a Inglaterra visitar o ecossistema de Cambridge, onde eu estudei no meu doutorado, né? Morei um ano em Cambridge, e de Oxford também. Sou amigo do Dean da Business School de Oxford, que era de Cornell, né? Eu sou fellow da Cornell University, e na outra ainda vou para a Alemanha, ainda vou a Hamburgo e Copenhague. Vamos colocar Singapura nesse roteiro esse ano ainda, vamos desenhar isso. Mas eu estou montando uma missão com o MCTI. O MCTI, eu tive uma reunião semana passada com a diretora do MCTI, estamos discutindo já uma missão conjunta para a China, mas a gente pode dar uma escala lá em Singapura também. Aí. Perfeito. Tem muito que ver, é impressionante. Deixa eu falar, tem 2 minutos, hein, Zé? Sobrou pouco tempo. Você chegou atrasado, então você não tem muito direito também não de reclamar. Eu deixei o pessoal ocupar seu espaço aí. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Depois de tanta fala aí do pessoal, não tem muito o que complementar, mas o nosso movimento em pleno, nessa década, é complexo a gente trabalhar a criação de um ecossistema de inovação, dado que a gente já tem, se a gente pegar o período de maior velocidade no desenvolvimento tecnológico, os últimos 10 e 15 anos, hoje é complexo você criar um novo ecossistema de inovação em um ambiente onde você já tem diversos cenários. Então, a proposta dos clusters, a gente inverteu isso. O objetivo de um cluster é você ir para o meio da indústria. Onde é que a indústria está e onde é que está a sociedade? Então, o nosso objetivo, primeiro, é desenvolver a sociedade, apoiar a sociedade. Então, é desde a formação e transbordar essa tecnologia, essa inovação para a sociedade local, atrelado ao desenvolvimento econômico, senão a gente não consegue fazer isso ficar de pé. Então, o objetivo do cluster, basicamente, é a gente estar no meio das indústrias, no meio da sociedade e disponibilizar todas as ferramentas e criar as conexões necessárias para que essas coisas se conectem. Daí vem os pilares. A gente precisa ter a indústria trazendo os principais desafios, a gente precisa ter o governo apoiando no que é necessário, a gente precisa da academia estar situada naquele ambiente, precisamos dos investidores, porque senão a gente não consegue criar novos negócios e atrair novas empresas, novos talentos. E precisamos dos empreendedores, as empresas de base tecnológica, as startups incentivam isso. Então, o cluster de inovação, ele basicamente está criado dentro da indústria e para a indústria, baseado na necessidade da indústria, onde otimiza esse processo da gente ter que atrair a indústria. Na verdade, a gente já está dentro da indústria e dentro do ambiente de negócio, onde a gente consegue agregar tecnologia, levar as pessoas e atuar nos problemas mais relevantes para as indústrias e para aquela região, de forma que uma empresa ou 2 empresas não conseguiriam resolver esses problemas, esses desafios, se não tivesse um ecossistema para apoiá-los. E, automaticamente, o mais importante disso tudo é transbordar esses projetos, essa tecnologia, o desenvolvimento para a sociedade em si, fazendo a inclusão da sociedade e desenvolvendo pessoas para dar continuidade a esse processo. E aí tem toda uma lógica, né, que trabalha a conexão da cadeia, desde as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com maior capacidade. Então, é uma trajetória de médio e longo prazo, e é esse o nosso desafio, por isso a gente está aí junto com o Swap, com a Conen, com a Icone e com todos os parceiros para poder desenvolver. É isso. Obrigado. Excelente. Eu não posso. Você vê que o próximo painel já está entrando aqui na nossa tela, né? Então eu agradeço imensamente aí vocês. Essa conversa, a gente não estamos fechando o painel, na verdade estamos abrindo perspectivas de relacionamentos aí que temos todo interesse em trocar experiências com vocês, e eu fiz um convite para o Túlio já, vou procurar vocês também aí para gerar um envolvimento em algumas iniciativas que a gente está fazendo, tá bom? Então, eu agradeço imensamente e já vamos, então, daqui a pouco abrir aí para os próximos painelistas. Obrigado, Túlio, por organizar, Osiel aí, prazer gigante. Carlos, quando eu estiver por aí, eu vou visitar vocês, hein? Passei a semana passada, na atrasada, eu estava lá em Serrambi, na volta eu passei ali, vi uma fábrica novinha em folha da Xê, né? Tem um movimento no farma aí também acontecendo, né? Então tem muita coisa bacana aí, vamos nos aproximar.
Obrigado, gente. Boa tarde aí para vocês e até a próxima, em breve. Em breve estaremos juntos em outras oportunidades. Obrigado, abraço, tchau. Forte abraço. Abraço, tchau, tchau. Boa tarde aí aos nossos palestrantes direto de Belém. De Belém, eu não sei se é do Belém, do Pará, né? Olá, boa tarde, Vitor professor Martins, tudo bem, Vitor? Tudo bem? Direto de Belém, calorzinho de Belém. Eita, danada, olha que inveja, olha como é que eu acordei hoje aqui em São Paulo, pô. Esse monte de roupa, cara. Até dá para melhorar agora. Melhorou agora, mas eu tô com medo de pegar gripe, tá todo mundo gripado aqui, oscila muito. Final de semana estava um calorzão, e amanhece na segunda, sai de 28 para 12, é uma loucura, cara. Fica todo mundo dentro. Tudo bom, Alfredo? Como vai? Tudo certo? Nós temos mais um minutinho aí antes de... a Rita está nos chamando a atenção que estamos ao vivo. A Ima já está também, né? O Vitor está... Boa tarde a todos. Como vai, Ima? Obrigada. Olá, Vitor, Alfredo, tudo bem? O Zé Mauro está chegando aí. Eu só vou fazer uma boas-vindas para vocês, aí eu passo a bola para você, viu, Vitor? Você toca aí o... Vocês querem esperar um minutinho para ver se o Zé Mauro entra ou já vamos... Vamos aguardar aí uns 2 minutinhos, conforme o horário. Vamos aguardar, porque ainda nem começou o horário, né? Agradecer também, aproveitar para agradecer também a Verônica Nagata, né, que fez aí a ponte, que viabilizou esse painel. A Verônica foi minha aluna, me orientando aqui, né, na USP. Depois eu compartilhei a orientação com a professora Marli também, que foi muito bacana aí a parceria. E uma parceria que foi muito produtiva. Já temos artigos aí qualis amum aprovados, a tese da Verônica, né? Estamos muito felizes aí com essas iniciativas, né? E queremos nos aproximar ainda mais da UEPA. Só para você saber, viu, eu coordenei por 5 anos um doutorado interinstitucional na USP com a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, que acabou ano passado. Formamos 20 doutores, que é basicamente para nuclear, né, um grupo de pesquisa aí que a gente espera que prospere ali em Manaus também, né, também no coração aí da região amazônica, né? Então, estamos aí tentando contribuir, né, colaborar e aprender também, né? Nós fizemos o primeiro Amazônia Management Symposium, a gente fez em parceria e assim, é muito legal, porque assim, a temática dos papers foram submetidos e até os aprovados, é muito diferente você fazer isso em São Paulo, no Sul, né? Cada região tem sua peculiaridade, então a gente termina aprendendo tremendamente, né? Uma experiência riquíssima essas interações. Além de que tem muito peixe bom, né? Muita comida boa. Bem, então eu estou esperar mais um minutinho aí, né? Quando o Vitor achar que deve, eu já faço um agradecimento e já saio do palco aí. Espera mais um minutinho, Vitor? O que você acha? Então, acho que para cumprir o horário aí a gente pode iniciar. Né? Aí o Mauro entra também, né? Então, eu só entrei para agradecer imensamente em nome da Universidade de São Paulo, né? O SciBiz é um evento que está na 6ª edição, é um evento que busca aproximar o ambiente acadêmico, de pesquisa, do ambiente de negócio, de investidores, de startups. Então, a ideia é pegar a pesquisa e transformar em produtos e serviços que contribuam para o desenvolvimento econômico sustentável do país, né? Então, eu agradeço imensamente ao Vitor Martins, professor da UEPA, a Ima Guimarães Vieira, da MPEG, e ao Alfredo Oma, da Embrapa, né? E ao Zé Mauro também, que eu tive até a oportunidade de conhecer aqui pessoalmente no evento, que é também o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Vitor, vou fechar minha câmera, meu som, e você comanda o espetáculo aí, tá bom? Tudo bem, professor, obrigado. Como dizem os gringos lá. Tchau, tchau.
Ok, boa tarde a todos, novamente. Inicialmente, quero agradecer o convite da organização do Sci-Hub, a professora Verônica, o professor Moacir, enfim, todos envolvidos aí com esse momento de pré-conferência, né? Então, esses painéis fazem parte da pré-conferência do SciBis, começa amanhã. O nosso secretário entrando aqui na sala, o Dr. José Mauro. Tá bom. Olá, boa tarde. Olá, doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao painel. Mauro, obrigado, viu? Já agradeci todo mundo, você não estava aqui, então agradeço imensamente aí tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil essas agendas, né? Você achou um tempinho aí para nos brindar aí com a tua presença no evento. Então, uma satisfação enorme estar aqui com você de novo, né? E eu estou saindo agora e deixando o Vitor lidera aí. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Um abraço. Olá, Ima. Olá, Alfredo. Olá. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mauro, novamente. Obrigado, professor Moacir, novamente. Então, iniciando o nosso painel de pré-conferência do SciBis, vamos tratar aqui do tema COP30 2025, COP30 na Amazônia, falando de oportunidades, desafios e possíveis legados aí que a COP sendo realizada aqui em Belém vai trazer para a gente. Então, de antemão, agradecer a presença do professor Alfredo Roma, da Embrapa, a professora Ima, do Museu Paraense Emílio Guilde, e também do secretário, o doutor José Mauro de Almeida, nosso secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do estado do Pará. A dinâmica, conforme prevista, cada um tem aí de apresentação 20 minutos. Nós estamos numa pré-sala, Vitor? Já estamos ao vivo, secretário. Ah, tá. Já estamos ao vivo. Ok. Conforme previamente planejado, cada painelista terá 20 minutos para fazer a sua apresentação. Acredito que a gente pode iniciar com a professora e pesquisadora Ima, em seguida o professor Alfredo, em seguida o nosso secretário de Almeida. Pode ser assim a sequência? Tudo bem? Tudo bem para mim. E ao final a gente abre aí 15 minutinhos, 10 minutinhos, se alguém que está acompanhando a gente tiver algum questionamento, alguma curiosidade, pode colocar aí no chat, na página do YouTube, está sendo transmitida, e a gente faz o debate aqui ao final. O chat vai direto para você, mas a Rita, que está nos acompanhando, ela vai trazer as questões que surgiram no YouTube e vai colocar aí no chat, tá bom? Legal, tudo bem, obrigado, professor. Então, sem mais delongas, professora Ima, não sei se você tem alguma apresentação para compartilhar. Não, eu vou mais conversar mesmo, assim, dialogar, né, mostrar algumas reflexões que a gente vem fazendo em torno dessa questão da COP, também o que antecede a COP30, né? Tá bom? Tudo bem, professor. Então, fique à vontade. Tá, obrigado. Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite, é uma oportunidade muito importante estar aqui hoje junto com o Roma, com você e com o Mauro, discutindo esse tema tão importante para o mundo, para o país e para o Pará. E, para começar, eu queria só mostrar um pouco do quanto os traços marcantes do processo de ocupação da Amazônia está associado a modelos de desenvolvimento com orientação de fora para dentro, né? Então, foram projetos de infraestrutura que não atenderam às necessidades da região, né? Foram vários projetos, desde da questão da abertura de rodovias, BR-163, a Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, tudo isso voltado para grandes projetos de mineração, para projetos agropecuários. E esse movimento todo de ocupação da Amazônia, ele sofreu duas importantes mudanças, né, aqui na região.
Uma é que a Amazônia tornou-se predominantemente urbana, né? E o desmatamento aumentou muito, né? Diante dessa demanda, digamos assim, por área para projetos de desenvolvimento do Brasil, né? Então, essas duas questões, elas são questões de fundo para qualquer discussão ligadas à questão das mudanças climáticas. Mas o problema atual, isso não sou eu que venho dizendo, alguns pesquisadores da região que trabalham com o tema vêm falando, é a questão fundiária, né? Esse é o problema mais agudo, né, que a Amazônia tem hoje. Além da questão fundiária, claro que o desmatamento, a questão das queimadas e o processo de degradação da floresta, que vem junto com as queimadas, com as atividades madeireiras predatórias, não a atividade de manejo madeireiro, mas a atividade de extração de madeira e o efeito de borda que o desmatamento traz são também muito preocupantes hoje, juntamente com o desmatamento. Não dá para falar mais hoje apenas do desmatamento, mas sim do desmatamento e da degradação florestal, que já se torna tão importante, tão problemática, digamos assim, aqui na região, quanto o desmatamento. E as mudanças climáticas, que é o outro tema, né, que se intensificam, né, no quadro de problemas da região. Então, isso tem vários pesquisadores da área mais de clima que têm mostrado o quanto a Amazônia já mudou, o quanto ela vem sendo alterada em termos do clima, em termos da extensão da época seca, e também, e alguns pesquisadores, e eu estou envolvida no meio, têm mostrado o quanto que a Amazônia, a composição florística da Amazônia, já vem sofrendo com essas mudanças. No leste da Amazônia, por exemplo, já há uma completa reestruturação das trajetórias florestais pós-perturbação humana, né? E nos vários estudos que a gente tem feito, tem demonstrado isso. Então, essas mudanças climáticas elas já estão impactando seriamente o funcionamento do ecossistema florestal, da Amazônia como floresta, né? E a gente já sabe, isso são dados científicos, que a Amazônia já aqueceu cerca de 2 graus centígrados em algumas partes da região, né? E já se alterou muito do ciclo hidrológico da região. Então, nós estamos com uma estação seca, por exemplo, com um aumento de 18 dias a mais nos últimos 30 anos, né? Principalmente no leste e no sul da Amazônia, exatamente aqui na região do estado do Pará, ali norte do Mato Grosso. Então, e nesse processo de mudanças, de transformações, a gente já emitiu muitas toneladas aí de carbono para a atmosfera, né? E dentre os municípios que mais emitem gases do efeito estufa, né, alguns estão no estado do Pará, né, como São Félix do Xingu, como Altamira, né, também outros em Rondônia, Mato Grosso, mas esses São Félix e Altamira são muito preocupantes em relação à quantidade de emissões por conta da atividade agropecuária, né? E há um estudo recente que mostra que o Ministério da Agricultura, inclusive, mostra uma projeção no crescimento anual da produção bovina de quase 2,5% até 2030, exatamente o ano em que a gente tem que ficar, né, a sociedade se policiando para não aumentar mais as emissões e evitar o aumento da temperatura. Então, a expectativa é de se abater mais de 12 milhões de toneladas por ano de bovinos para atender o mercado, né? E principalmente as exportações. Então, assim, todo esse aumento, uma produção dessa, né? Isso aí, para a floresta, é um mau sinal, né? Então, se a gente não pensar, e talvez o professor Alfredo Roma vá falar, de um incremento de produtividade por hectare né, em termos da pecuária, né, para atender consumo, exportações, nós vamos ter que ver o agronegócio ter que desmatar cerca de 1 milhão de hectares por ano na Amazônia até 2030. Né? Então, esse é um cenário que o Ministério da Agricultura está trabalhando, o mapa, né? Também tem uma iniciativa chamada Clima e Desenvolvimento também
fez um diagnóstico, está trabalhando com isso, e claro, está pensando também, formulando como podemos alterar uma política ambiental e climática de forma a que não comprometamos como país o Acordo de Paris de 2030 por conta desse crescimento e dessas projeções que se avizinham aí para o setor da agropecuária. Então, no cenário, por exemplo, de continuidade de políticas, segundo esses estudos, a Amazônia chegaria a 25% desmatada, né, que é um índice limite aí que os especialistas falam no ponto de não retorno, em que a Amazônia, como floresta, seria substituída por um outro tipo de vegetação mais aberta, né? E então há um cenário também muito ruim, né, em termos de não alcançarmos aí as metas do Acordo de Paris, contando com continuidade de políticas ligadas à questão da agropecuária. Então, vejam que isso é um problema muito sério e o que o país tem que ficar observando de muito perto, né? Diante de cenários como esses, em que se avizinha efetivos crescimento de emissões de gases de efeito estufa por conta de demandas, né, de exportação de gado, né, de produtos do agronegócio, é preciso se pensar no que se está chamando de uma transição ecológica e na agricultura sustentável ou no agro sustentável. E essa sustentabilidade do agro também não pode estar somente relacionado, a meu ver, com a questão das emissões, né? A questão do desmatamento tem levado a muita violência no campo, né? Isso faz parte de uma matriz histórica, né, e colonial no Brasil, né, reeditado pelo colonialismo interno que avança sobre a Amazônia ainda, né, e que marca com exclusão do acesso à terra. Vejam que ninguém mais fala da reforma agrária nesse país, ninguém, nem a esquerda, nem o centro, nem a direita, não se fala em reforma agrária. Então, há uma expropriação de grupos dos territórios muito grandes, né? A gente fala muito dos tradicionais, dos povos originários, dos ribeirinhos, mas esse povo da colonização, né, os colonos da reforma agrária quase não se fala, e é um grupo que precisa ser olhado, né? Por conta dessa questão do desmatamento, das questões do acesso à terra e da produção sustentável nessas terras, e nessa questão dos conflitos de terra que está levando à morte de muitos produtores, né? O Maranhão, por exemplo, hoje é um palco muito preocupante do quanto isso está acontecendo aqui na Amazônia. Talvez mais do que o Pará, hoje o Maranhão preocupa muito mais em termos de destruição e em termos de expropriação de terra desse grupo de colonos. Então, quem acompanha as dinâmicas do desmatamento, né, vê a ordem de magnitude da questão da violência, né, que nessa conjuntura de um crescimento acelerado de interesse sobre as terras na Amazônia, né, tem acontecido, né? Essa inserção da Amazônia no mercado global de terras, nos estoques futuros também de terras, tem provocado toda essa dinâmica aí também ligado à questão de conflitos e problemas na esfera rural. Então, assim, vejam que o jogo de interesses, né, ligado a essas estratégias de apropriação dos recursos públicos, dessa questão dos territórios, das terras públicas na Amazônia, né, acelera muito essa questão da destruição e preocupa quem está estudando, quem está preocupado com a questão das mudanças climáticas que estão associadas, no caso da Amazônia e no caso, principalmente da Amazônia, aqui no Brasil, às questões do desmatamento e da degradação florestal, né? Então, isso tudo faz parte de um contexto, desculpe, o que eu chamo da matrix de sustentabilidade, né, que a gente tem que estar sempre atento, né? Então, claro que cada organismo, cada ministério, secretarias faz sua parte, mas alguém tem que olhar a integração entre as políticas, tem que olhar o que está acontecendo no mundo, o que está se discutindo nas COPs. Isso é chave para entender
esses usos da terra, como os usos da terra, e principalmente a pecuária, tem a importância que tem na dinâmica da concentração fundiária e no conjunto de atividades relacionadas à cadeia produtiva desse setor, né? E associada também à questão de desmatamento e da resistência que um grupo de atores na região tem, né? Das suas lutas e da afirmação das suas visões, que são diferentes, né? Sobre a vida e a natureza. Então, são visões diferentes e que têm que ser respeitadas e que têm que ser olhadas com um olhar mais muito mais transversal, digamos assim, às questões de cadeia de produção ou de questões produtivas mesmo, né? Então, temos vários focos e agentes ligados a essa questão mais geral desse movimento da agropecuária, né? Temos também toda uma infraestrutura e logística de transportes, de portos, aeroportos, de energia, de ferrovias, comunicação, que estão associados a esses grandes empreendimentos, principalmente a questão da soja, né? E aí a gente tem que ter uma preocupação de como conciliar isso, como discutir modelos de infraestrutura que não vão afetar mais a floresta e proporcionar mais desmatamento, etc., porque nós temos que cumprir alguns compromissos internacionais, e quando eu falo nós, eu estou falando aqui do consórcio de governadores, do presidente da República, que tem uma série de compromissos e que qualquer modificação na sua agenda, né, na agenda desses entes, pode prejudicar esses compromissos que já foram assumidos desde muito tempo e continuam sendo assumidos e fortalecidos aí a cada COP, a cada reunião internacional, etc., e que pode fugir do controle, porque a gente sabe que, principalmente as grandes estradas, esses projetos de infraestrutura, eles são um dos principais problemas ligados ao desmatamento. Onde tem estrada, tem desmatamento, onde tem asfalto de estradas, tem desmatamento. Então, é preciso, claro, que se discuta um novo modelo de empreendimento de infraestrutura na Amazônia que cause menos danos à floresta e, portanto, que os presidentes e governadores possam cumprir com seus compromissos assumidos no nível internacional. Então, esse cuidado também é preciso ter, é preciso que as políticas que estão sendo formuladas também estejam atentas a essa série de projetos vindo para a Amazônia, né, chegando aqui, principalmente de logística, e que pode impactar muito a região do ponto de vista do desmatamento, deslocamento de populações, etc. Então, a Amazônia ela se torna um território altamente globalizado, né? Então, um objeto também de colonialismo, né? De oportunidades abertas a vários setores e também a uma agenda financeira internacional. E aí, nos últimos anos, a gente acompanha, né, tudo isso e vê como as relações entre instituições financeiras nacionais e outras, né, de outros países têm sido aplicadas aqui, né, às vezes até para viabilizar a expansão dessas empresas, que são essas estratégias que a gente chama do greenwashing, né? Isso também é um perigo, todos têm que estar atentos para que não haja essa limpeza ambiental, né? Seja da carne, seja da soja, seja do carbono, né? E que podem também causar muitos problemas aqui, né? Então, essas são preocupações, né, que a gente tem e que a gente precisa também olhar quando a gente está formulando aí as nossas políticas, né? Temos uma preocupação especial com a questão do carbono, né? Eu tenho pensado, escrito, estudado sobre essa questão do carbono e a gente precisa colocar aí, certamente, uma regulamentação desse mercado para que não fique um mercado aberto, um mercado só voltado para o mercado voluntário do carbono, porque isso tem causado muitos problemas aqui na Amazônia, em especial em alguns lugares do estado do Pará, e não é o melhor modelo, né? Não é o melhor modelo, não dito apenas por mim, mas por uma série de estudos que já vêm sendo feitos e vendo como tão pouco esse mercado voluntário tem colaborado com
a conservação, digamos assim, das florestas e a manutenção das formas de vida das populações tradicionais. Isso é algo que preocupa muito, né? Como se fosse uma solução, né, para a crise climática, com uma nova dinâmica, também colonial, também de expoliação e também de privatização ou de algumas terras para mesmo, né, voltado para essa questão do mercado de carbono, mas que pode estar também escondendo tudo isso por trás. Isso aí é muito ruim, isso já tem sido evidenciado para outros países e também para o Brasil, e eu imagino que um programa muito bem formulado de regulamentação do carbono no nível dos estados da Amazônia pode colaborar para que isso não aconteça, né? Então, é preciso que a gente esteja atento e formular um bom programa, um programa com uma boa governança e participação da sociedade, para que a gente possa realmente ter, não ver isso acontecer como veio acontecer com o mercado voluntário, né? Então, o mercado do carbono, né? Então, essa regulamentação é muito importante. E, dentro dessas perspectivas todas, como defender os povos tradicionais, os povos chamados povos da floresta, e dar protagonismo a eles na busca de projetos que gerem renda, que fortaleçam suas associações. Isso é algo fundamental não só para a Amazônia, mas para a Panamazônia, né? E talvez aí um sistema de governança regional fosse muito importante de ser discutido entre os presidentes no momento da cúpula, alguma coisa que possa estar falando nessa região, que é uma região tão importante para o planeta, né? O Brasil já mostrou que é possível, fácil, rápido, conter a destruição da Amazônia, reduziu a taxa de desmatamento, está em vias de reduzir também, né? Mas está faltando uma política forte de geração de renda para essas populações que detêm cerca de 40% a 50% do território da Amazônia, e é sobre esse território que há muito interesse, né, de ocupação, seja de um grupo ou de outro, né? Tanto voltado para questões do avanço da fronteira agrícola, como também para essa questão do mercado de carbono, né? Então, isso é um território muito importante, dominado por essas populações, né? Manejado, tendo a base diversidade e conservação, mas que precisamos também estar atentos, porque essa cadeia global ela traz muitas transformações também na vida dessas populações. O exemplo do açaí é um exemplo mais claro que a gente tem, né? Eu estou estudando isso com profundidade para ver como o processo de açaização, né? Esse processo que o professor Roma chamou a atenção do desmatamento verde, outros pesquisadores também, né, têm transformado as florestas de várzea, antes muito diversa, com cerca de 80, 90 espécies de árvores por hectare, acima de 10 centímetros de diâmetro, hoje está praticamente com o açaí. Essa transformação, por conta da demanda de açaí globalmente, está levando essas transformações na biodiversidade das florestas de várzea, na estrutura e na sua função também, né? Quando a gente chama função em ecologia, é o que os serviços ecossistemas poderiam estar proporcionando para os humanos, né? Então, a questão, por exemplo, da polinização é alterada, a questão das mudanças hidrológicas na várzea, a questão dos sedimentos, tudo isso tem alteração, além da biodiversidade, que é a mais notória e a que a gente vem estudando com profundidade. Essas alterações todas já estão acontecendo aqui, na nossa cara, né? Seja aqui no Baixo Tocantins, seja aqui no Combu, em todas as regiões em que há produção de açaí. Então, é importante, é uma cultura super importante para as populações do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista global, já chega a 70 países, é uma das espécies globais, assim como a seringueira, como a castanha do Pará, como o guaraná, mas ela está tendo esse problema de que a produção de açaí hoje não é, do ponto de vista ecológico, sustentável. Não é isso, somos nós, pesquisadores em ecologia, que estamos afirmando por conta de nossos estudos
que estão sendo desenvolvidos aqui na várzea e que mostram que aquele açaí produzido na década de 80, 90, não é mais da mesma forma. Ele cria, né? Eu estou escrevendo isso agora no artigo para o Liberal, numa coluna do Amazon, na plataforma Amazon, mostrando dos açaizais, a açaização, como isso se transformou e como é preciso a gente olhar para essa questão da sustentabilidade ecológica para a gente manter essa produção alta, esse protagonismo em termos de produção global do açaí, mas é preciso que a gente olhe, ou a gente pode estar, em breve, trazendo problemas para a própria produção do açaí, que não se dá bem no ambiente mais homogêneo, né? É muito melhor que seja no ambiente de diversidade para que haja maior produção. Então, nesse contexto todo que nós estamos falando, discutindo, elaborando, a gente pensa que o que esperar da COP30? É claro que ainda vai ter a COP28 esse ano, a COP29, até chegar a COP30 em Belém, e que há muita discussão ainda a ser feita nos anos de 2023 e 2024, né? A COP de 2022 ela deixou muito claro sobre a questão de mecanismos de financiamento para mobilizar recursos para aquelas economias, né, mais vulneráveis e que sofrem mais diretamente com o efeito das mudanças climáticas, né, que é a formação do fundo, mas há outras questões também ligadas a essa questão das mudanças climáticas que vão ser discutidas anteriormente à COP30. Uma delas é o chamado balanço global. Esse ano é preciso, e será feito, isso é feito de 5 em 5 anos, o que eles chamam do Global Stocktake, que é o balanço global obrigatório nos termos do Acordo de Paris e que tem lugar de 5 em 5 anos para avaliar o processo de implementação em relação aos objetivos do acordo. Então, o primeiro balanço global começou em 2022, né, no nível técnico, e vai culminar na COP28 esse ano, né, mas há muita incerteza em relação se esse momento, né, do balanço, o que isso vai proporcionar? Se vai chegar apenas às conclusões que a gente já tem, que a situação é muito grave, né? Ou se vamos ter, né, temos alguns prazos importantes a cumprir, ou se nós vamos ter uma nova negociação, né, na COP28 e fazer progressos para cumprir esses compromissos existentes em várias situações, até do financiamento do clima, né? Então, essa discussão ela vai desde discutir, definir mecanismos de perdas e danos, né? E também cumprimento de compromissos financeiros, né? Para que a gente possa atingir aí o que se propôs na COP15. E temos também discussões importantes que vão acontecer sobre os sistemas alimentares e a questão das alterações climáticas, né? Em 2022 houve um avanço, um destaque para a questão da alimentação e da agricultura, né, na cena climática. A FAO está se mobilizando para essa agenda, né? Elas já vinham ganhando destaque internacional, mas há cada vez mais a preocupação, tanto na ONU quanto na FAO, de se avançar nessa questão dos sistemas alimentares e das alterações climáticas. Esses sistemas alimentares eles têm gerado, né, até 1/3 de todas as emissões, né, de gases de efeito estufa, né? Então, essa posição da alimentação da agricultura é uma preocupação muito forte para toda a sociedade mundial, né? Então, é um outro aspecto também importante que tem se avançado e que está se discutindo, até anteriormente à COP30, é a questão dos oceanos, né? Então, aí nós temos aí uma importância muito grande, um desafio muito grande em relação aos oceanos, né? E todos os esforços mundiais para combater a pesca ilegal, para proteger, para restaurar os ecossistemas marinhos e costeiros, para promover ação climática baseada nos oceanos, né? Na descarbonização dos transportes marítimos e na questão das energias renováveis ao longo da costa. Outro tema importante também que eu trago é a questão da adaptação e resiliência, né? Já há uma discussão muito ampla sobre a questão dos impactos das mudanças climáticas,
né, que são desiguais, são fragmentadas, né, os impactos são desiguais na sociedade, tem muito mais gente dos países mais pobres expostos a uma insegurança alimentar e hídrica também, a questão da água, e a maior sofrimento humano, né, e a possibilidade de perda de vida, mesmo com o aumento dos impactos. Então, essa questão da adaptação é algo muito pouco discutido nas COPs, né? Então, como avançar numa agenda global para adaptação e resiliência, né? Capacidade de se recuperar depois de um problema tão grave quanto esse das mudanças climáticas, é uma agenda ainda a construir. E há uma discussão também de uma reformulação do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas. Aí entra muito a questão da ciência, né, que eu falo como cientista, então não posso deixar de falar do papel da ciência na questão do acompanhamento das mudanças climáticas e como o IPCC, que é o painel intergovernamental, é importante na produção desses relatórios, né? Em 2022, o IPCC apresentou os relatórios, né, no seu 6º ciclo de avaliação, né, concluiu que o mundo não está num bom caminho para alcançar um futuro seguro, né, em relação ao clima, né, mostrou o quanto desse efeito e o impacto adverso em milhões de pessoas com as mudanças climáticas, e também registrou, né, organizou todos os registros do que aconteceu de impactos no mundo com os cenários de aquecimento no limiar de mais do que 1,5 grau de centígrado. Então, em 2023, o IPCC ele se renova, ele tem um novo relatório síntese, né? E ele deve estar contribuindo para esse balanço global que eu falei para vocês, né? De saber o que realmente avançamos, né? E também vai ter uma nova liderança, novos focos. Então, a ciência ela tem uma importância. Professora, só para a gente conseguir equacionar um pouquinho a questão do tempo, que é bem limitado, e teremos ainda outros painéis. Não, eu estou terminando. Okay. Só para dizer, para finalizar com essa questão da ciência, que é muito importante que a ciência esteja no conselho que foi organizado pela Presidência da República e que não tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, para minha surpresa, para a surpresa dos cientistas. O Ministério da Ciência e Tecnologia não está nem no Conselho e nem no Comitê Executivo, e isso é muito preocupante, porque a base de discussões da mudança climática é a ciência, toda a informação, documentação vem da ciência, e eu estranho muito dos cientistas, da ciência, das instituições e do Ministério não estarem nesses grupos. Muito obrigada, era isso. Obrigado, professora, pela fala. Anotei aqui alguns pontos para possível debate no final, principalmente das questões logísticas, questões de resiliência, e também a questão de regulamentação do mercado de carbono. Acredito que são pontos essenciais aí para a gente estar debatendo na COP. E passar imediatamente aí para o professor Alfredo Roma fazer as suas considerações, no nosso tempo aí de 20, no máximo 20 minutos, para dar oportunidade a todos aí no tempo que nós temos aqui para esse painel. Obrigado, professora. Professor Alfredo. Pois eu queria inserir a palestra, como que eu faço aqui? Estão vendo a palestra? Sim, professor. Sim. Já está bom, né? Então está ótimo, vou aumentar o tamanho. Bem, inicialmente eu queria agradecer aqui a professora Verônica Nagata pelo convite para participar deste evento, né? Cumprimentar também a professora Ima Vieira, já nossa conhecida de longa data, né? Cumprimentar também o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Mauro de Almeida, que é a primeira vez que nós estamos fazendo esse debate aqui, né? Cumprimentar também o professor Vitor Martins, né? Que está organizando a mediação desse painel aqui, né? Nós temos um problema aqui do tempo que é muito curto, né? Então eu vou tentar colocar de forma muito rápida três pontos aqui. Na primeira parte, eu queria enfatizar aqui os grandes desafios que nós temos em relação a uma agricultura mais sustentável para a Amazônia, né? E o segundo aspecto seria as grandes oportunidades que se apresentam também aqui na região, né? E, finalmente, algumas conclusões
com base nesses dois cenários aí. Gostaria de afirmar também que esses comentários aqui não representam os pontos de vista das instituições do qual faço parte aqui, né? Acho que existe todo um consenso hoje da necessidade de um desenvolvimento mais sustentável para a Amazônia. Então, isso aí eu acho que não se discute, decorrendo da pobreza da região, da necessidade de preservar o meio ambiente, como a doutora Ima já mencionou aí, tá, né? Agora, eu defendo aqui que há a necessidade de nós aproveitarmos o potencial produtivo existente das atuais atividades agrícolas, como soja, milho, dendê, pecuária. Acho que é possível fazer uma agricultura mais sustentável com essas atividades e não indo contra esse setor aí, né? Ultimamente tem saído muito esse discurso da bioeconomia que me preocupa muito aí. Acho que existe uma certa fantasia em cima desse tema, né? E eu acho que nós precisamos sair desse discurso abstrato para algo mais concreto aí, nominando quais são essas plantas e animais que nós devemos dar atenção, né? Outro aspecto aqui, eu sempre defendo aqui que nós precisamos aproveitar o que nós já destruímos aqui na Amazônia, né? Que nós já desmatamos até o ano passado 82 milhões de hectares, caminhando 18%, caminhando para 19%, né? É uma área, dizer que 3 vezes o Estado de São Paulo que está coordenando esse painel, né? Ou então mais do que a soma dos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, nós temos uma área desmatada muito grande, né? Eu sou contra essa história de vender carbono, serviços ambientais. Acho que tem muito mais alternativas melhores para as populações aqui da região, né? Acho que esse mercado de carbono, serviços ambientais, vai ser vítima do seu próprio sucesso, né? Um aspecto também que eu tento defender aqui para atingir essas metas da COP28, 29 e 30, né? Com essa questão da mudança climática, né? A necessidade de um nivelamento tecnológico aqui na Amazônia. Aqui, né? Por exemplo, o estado do Pará é o maior produtor de mandioca do país desde 1992, mas produzindo apenas 12 a 3 toneladas de raiz de mandioca por hectare, né? Enquanto os colegas paranaenses conseguem tirar o dobro ou triplo dessa quantia, né? Os pequenos produtores de leite ficam tirando 1 litro de leite de vaca dia, que como qualquer vaca lá em Minas Gerais, lá no sul do país, consegue tirar 10, 15 litros aí. Então, existe uma grande heterogeneidade tecnológica que parte aí, desde aqui estão tirando 1 litro de vaca dia até no outro extremo fazendo transplante de embriões aí, tá? Isso acontece com produtores de pimenta do reino, de cacau, né? Existe aquele de baixa, média, alta produtividade, né? Se a gente conseguir passar aquele de baixa produtividade para média, nós já vamos conseguir um grande salto aí. E aí tem essa preocupação, doutora Ima, aí nós temos que apressar essa transição florestal aqui na Amazônia. Nós estamos assistindo só uma curva de redução da cobertura florestal, já desmatamos 18%, caminhando para 19%. Eu acho que essa curva decrescente pode assumir uma forma de um U aí, tá vendo? Mediante o reflorestamento, mediante o plantio de culturas perenes, mediante a recuperação do passivo ambiental das áreas de APP, área de reserva legal. Agora, até quando? Eu calculo que entre 10 milhões e 15 milhões seria possível aqui. Agora, o desmatamento da Amazônia ainda vai continuar por 2, 3, 5, 10 ou 15 anos se nós não encontrarmos alternativas tecnológicas econômicas para os pequenos, médios e grandes produtores. E aí também dizer que não existe uma solução mágica para a Amazônia, como muitas dessas propostas estão sendo colocadas aqui. Bem, ultimamente cresceu novamente essa onda do extrativismo aí apoiado nessa concepção dessa nova bioeconomia mediante essa coleta de produtos extrativos, transformando em cosméticos, nós vamos ganhar bilhões de dólares. Então, acho que tem uma longa distância e eu sempre tenho defendido que é importante nós plantarmos esse recurso extrativo cuja oferta já chegou no seu limite aqui, né? Então, aí, por exemplo, castanha, como a própria doutora me falou, nós temos um grande mercado de castanha. O problema é que não tem castanha. Então, o preço da castanha chega a 80, 100, 120 reais o quilo. Tá, né? Então, fica falando muito em bioeconomia. O problema é plantar castanha. Nós temos que esperar 10, 15 anos, mas precisamos plantar. Né? Então, esses são desafios que se apresentam. Né? Como falei aqui, nós já desmatamos 82 milhões de hectares, tá vendo? Eu acho que a política ambiental brasileira teve sucesso de 2004 até 2015, né? Quando nós saímos de um desmatamento de 2,5 milhões de hectares para algo em torno de 500 mil hectares. Mas, a partir do segundo governo Dilma, o desmatamento da Amazônia começa a subir e termina o governo Bolsonaro com 1,2 milhão de hectares. Tá?
E desde 2006, o Estado do Pará que é responsável por quase a metade desse desmatamento que existe na Amazônia legal. Aí, tá? Então, eu acho que o problema está aqui, exatamente aqui dentro do Estado do Pará, que nós precisamos concentrar esses esforços aí. E eu sempre tenho defendido que nós precisamos baixar o custo da recuperação dessas áreas degradadas aqui na Amazônia. É muito caro o preço do calcário, o preço de fertilizantes químicos, o preço da mecanização agrícola, etc. Não é com o cabo da enxada e terçado que nós vamos obrigar os pequenos produtores a fazerem utilização dessas áreas já degradadas. Nós consumimos muito pouco fertilizantes químicos aqui no estado do Pará, é praticamente a metade do que é consumido lá em Santa Catarina. A venda de trator de roda aqui no estado do Pará é a metade do que se vende lá em Santa Catarina. Então, está precisando fazer um esforço para aumentar essa produtividade da terra e da mão de obra. Ao contrário de uma imagem externa muito comum aí, que na Amazônia só existe desmatamentos e queimada, né? A Amazônia hoje se transformou num grande polo de produção agrícola, não só nacional, mas também mundial. Naturalmente, isso também trouxe grandes problemas ambientais, né? Mato Grosso é o maior produtor de soja, de algodão, de milho, concentra o maior rebanho bovino do país, né? É o estado com o maior valor bruto da produção agrícola do país, é Mato Grosso. Aí. Desbancou São Paulo, né? O Pará hoje é o 7º, né? O estado do Pará também não fica atrás, como disse, é o maior produtor de farinha, apesar da baixa produtividade, de abacaxi, de dendê, de açaí, de cacau, etc. Rondônia deu um exemplo aí, tornando-se o maior criador de peixe nativo do país aqui. Isso sem falar nas outras atividades que ficam entre segunda e quinta colocação, né? Rondônia também é a segunda produtora de café conilon do país, Tocantins é a terceira produtora de arroz, e assim por diante, aí que mostra esse potencial que eu acho que é importante a gente nós concentrarmos atenção aqui. Nós temos um grande desafio relacionado com quase 800 mil pequenos produtores identificados no censo agropecuário. Isso representa 83% de agricultores na Amazônia. No Pará, nós temos 240 mil pequenos produtores. Nós precisamos sair dessa agricultura de toco que prevalece aqui, de baixa produtividade aqui. Esse setor é responsável pela produção de mandioca, cacau, castanha, fruteiras, etc., também que o tempo não permite entrar em maior detalhe, né? Mas que apresenta um grande potencial produtivo que nós não estamos aproveitando aqui, né? Um setor de baixa produtividade da terra, da mão de obra, e que nós precisamos fazer essa modernização aqui, né? Eu acho que, se nós queremos acabar com os desmatamentos queimados, nós temos que dar atenção aqui para a pecuária, como a própria doutora Ima mencionou, né? A pecuária representa aqui a maior forma de uso da terra da Amazônia. Aqui, 82 milhões de hectares matados, 61% são pastos. Né? Isso, em números redondos, seria 2 vezes o estado de São Paulo. Né? O que representa. Agora, na Amazônia, aqui, concentra praticamente quase a metade do rebanho bovino brasileiro. 43% do rebanho bovino do país está aqui na Amazônia legal. Aqui. São 94 milhões de reses. Agora, se você comparar com a pecuária americana, os americanos têm menos rebanho do que tem aqui na Amazônia legal. Eles produzem praticamente a mesma quantidade de carne do Brasil, aqui com 212 milhões de cabeças de gado. Isso aí retrata essa baixa produtividade do rebanho bovino aqui da região amazônica, que nós podemos aumentar. Como as pastagens aqui na Amazônia dura 10, 12 anos, isso indica que nós precisamos cobrir uma depreciação de 10% dessa área todo ano, algo em torno de 2 a 3 milhões de hectares aqui. Precisamos aí, então, baixar esse custo de operação. Temos aqui jazida de calcário, fosfatos, etc., né? E que isso provocaria, então, esse esverdeamento que o município verde não conseguiu aqui, né? E liberar essas áreas de pastagem aqui para outros setores aqui, né? Porque eu acho que esse rebanho poderia ser mantido na metade dessa área que ocupa hoje aqui, né? Em termos de área reflorestada na Amazônia, é muito pouco aqui. O que temos aqui na Amazônia legal todinha é menos do que tem lá em São Paulo, do que tem lá em Santa Catarina, do que tem lá no Rio Grande do Sul. Os mineiros têm o dobro dessa área que tem toda a Amazônia legal aqui. Se nós comparamos a produção de madeira em tora aqui da Amazônia legal no seu auge para hoje, foi reduzida a 1/4.
Aqui no estado do Pará ficou reduzida a 10%. Aí. Mostra aí que nós podemos dobrar essa área aí que tem mercado aí, basta ver aí os caminhões lá levando o eucalipto da região de Paragominas lá para a Imperatriz. Aqui. Eu acho que nós podemos fazer uma grande revolução na piscicultura na Amazônia, que esse setor parece que ainda está assim, meio dormindo aqui. Né? Da mesma forma que o Brasil fez uma revolução na avicultura, então, onde hoje nós estamos produzindo mais carne de frango do que de carne bovina desde 2007. Né? O desmatamento da Amazônia teria sido muito maior se não tivesse essa oferta proteica. Né? E o Brasil tornou-se também o maior exportador de carne de frango. Aí. E aí, se comparar, por exemplo, a linha de produção de peixe, é uma linha reta, aí, há mais de 60 anos. Aí. Eu acho que Rondônia deu exemplo aí, tornando-se o maior criador de peixe nativo, como também os relatórios da FAO já mostram que a China tornou-se o maior criador de tambaqui do mundo. Aqui, tá, né? Então, eu acho que com essa disponibilidade de água aqui na Amazônia, nós precisamos investir pesado em ciência e tecnologia nessa área aqui, fazer rações para peixe, que constitui uma grande limitação. E hoje nós já temos soja e milho aqui, que precisamos também utilizar, por exemplo, esses dois insumos aqui. Né? Como o ministro Roberto Rodrigues sempre costuma dizer que frango nada mais é que milho com asas aqui. Então, é valorizar que nós estamos precisando disso aqui. Né? Bem, os temas agroflorestais têm um potencial muito mais do que o extrativismo. Aí. Agora, a experiência dos imigrantes japoneses, seus descendentes de Tomé Açu, mostra que o sucesso do SAF depende muito das plantas iniciais que viabilizam a formação do SAF. É maracujá, pimenta do reino, e quando morre, aí a pimenta aguenta mais um tempo. E depois daquelas plantas finais que tenha mercado e nem apenas uma planta sombreando a outra. Aqui. Existe um certo romantismo em cima do SAF que nós precisamos acabar. O pessoal está pensando que se pode montar um SAF no estalar dos dedos. Né? A formação, a estabilidade do SAF pode demorar 5, 10, 15 ou 20 anos, dependendo dessas culturas que você vai incorporar. Bem, nós estamos na Amazônia aqui assistindo um grande fenômeno, que é o fenômeno da domesticação aqui. O Guaraná saiu dessa produção extrativa aqui, e quando a fase extrativa não produzia 250 toneladas, chegamos a produzir aí 5.000 toneladas. Né? Tem a contribuição da Embrapa, do IPA, do Museu Parense de Miguel Guerra, da UFRA, principalmente. Né? A borracha vegetal, apesar do forte lobby desse setor extrativo da borracha, a produção de borracha extrativa não representa nem 0,5% do total de borracha plantada no país. Só em São Paulo, nós temos 9 municípios que cada um deles produz muito mais borracha que toda a região norte. O açaí saiu daquela produção também, da produção extrativa, passando para manejada, que naturalmente isso tem consequências ambientais, como a doutora Ima mencionou aí. Tá, né? Quer dizer que o crescimento do mercado carrega riscos ambientais aí, se continuar essa expansão nas áreas de várzea aqui. O palmito também é a mesma coisa aqui, quer dizer que houve também uma grande expansão, sobretudo lá em São Paulo, em Santa Catarina, Paraná e Bahia aqui. A madeira, hoje no Brasil, 90% da madeira produzida já é proveniente de plantio, apenas 10% extrativo. O cupuaçu também passou por essa espécie de domesticação, a castanha também, que hoje eu coloco em 3-5% já esteja sendo produzida de castanhais plantados. Não temos dado de cupuaçu nem castanha para fazer o gráfico. Então, temos esse plantio de castanheiras, por exemplo, Tomé Açu, temos 5 castanheiras, aí, Manaus, da Amazonas, aí, tem 300.000 castanheiras plantadas. Né? Eu acho que essa nova bioeconomia tem que ser feita com essas bases aí. Tá? Bem, eu queria dar um exemplo, já para terminar aqui, com relação a 3 culturas aqui. Né? Desde que entrou a vassoura de bruxa nos cacauás da Bahia, em 1989, o Brasil, a produção de cacau na Bahia ficou reduzida à metade. E o Brasil tornou-se um grande importador de cacau, aí, pagando aí 200 milhões, 230 milhões de dólares de importação. Aí. Nós temos 200.000 hectares plantados de cacaueiros aqui na Amazônia. A borracha seringueira também, outro produto da biodiversidade amazônica. Né? O Brasil importa borracha vegetal desde 1951.
Agora, atualmente, nós estamos importando 60% da borracha consumida no país é importada de um produto estratégico da indústria brasileira. Aí, tá, né? Nós precisamos, pagando também uma das mais caras importações, né? São Paulo tem a metade desses plantios aí. Tá, né? E o dendê aí que nós temos atualmente no estado do Pará 200 mil hectares plantados de dendê, mas mesmo assim o Brasil ainda importa 55% de óleo de dendê, 85% de óleo de palmista, pagando uma das mais caras importações aqui. Tá? Somando só essas três culturas aí, é $1 bilhão que o Brasil paga aí comprando esses produtos que poderia ficar aqui no país gerando renda e emprego para os pequenos produtores, por exemplo. Geralmente, aquelas atividades que você não pode mecanizar, nunca vai inventar uma máquina que vai colher cacau, uma máquina que vai colher pimenta do reino, tá? Uma máquina que vai sangrar seringueira. Essas são atividades ideais para os pequenos produtores, porque os médios e grandes estão fugindo dessas atividades intensivas em mão de obra. Nós precisamos aí desenvolver tecnologias para a recuperação dessas áreas degradadas aqui, das APP e áreas de reserva legal aqui. Um cálculo muito simples na ponta do lápis aqui, por exemplo, uma recuperação dessas APP, ou reserva legal, sai em torno de 4 mil até 8 mil reais por hectare. Aí, né? Então, nós precisamos dar um sentido econômico nessa recuperação dessa APP, reserva legal. Aí, né? Plantando castanheiras, plantando aceizeiros, plantando cumaruzeiros e assim por diante, aí, que eu vejo essa maneira de a gente dar um sentido econômico aí. E já para encerrar, o que eu queria colocar aqui, nós precisamos fazer um esforço para manter essa fronteira velha no seu devido lugar. Já desmatamos 82 milhões de hectares, tá? Então nós devemos aí tentar intensificar essa área via aumento de produtividade aqui. Infelizmente, estão formando novas fronteiras aí. Hoje, o foco dessa formação nova fronteira está exatamente naquele triângulo formado pelo estado do Amazonas, Acre e Rondônia, aí, naquele triângulo lá que acelerou o processo de desmatamento lá. Amazonas hoje ficou o segundo estado que mais se mata aqui. Cultivos perenes, nós temos na Amazônia algo em torno de 700 mil hectares. Aí. Soma 200 mil hectares de dendê, 200 de cacaueiro, 200 mil hectares de aceizeiros marejados, 200 mil de pimenta, 20 mil de pimenta, somando vai dar uns 700 mil. Eu acho que nós podemos dobrar. Né? Nós precisamos fazer um plano nacional do cacau, um plano nacional do dendê, um plano nacional do cacaueiro aqui. Sabe? Então, eu acho que é possível, apesar dos cultivos perenes, basta a fração de área que satura o mercado. Culturas anuais, nós precisamos de grandes áreas. Reflorestamento, como disse, nós temos apenas 1 milhão de hectares, podemos dobrar isso aí, para recuperar a área de reserva legal, utilizando aquelas áreas impróprias para a agricultura. Né? A transição florestal, nós precisamos apressar. A bioeconomia, nós precisamos sair dessa fantasia da bioeconomia que permeia essas discussões aí, sabe? Acho que quanto à velha bioeconomia, não tem nenhuma dúvida aí, o álcool é bioeconomia, queijo, cachaça, cerveja, tudo é bioeconomia. Agora, a nova bioeconomia, nós precisamos aí, para muitos daqueles recursos, nós precisamos plantar para fazer essa nova bioeconomia. Tem um grande mercado para castanha, para Tucumã, por exemplo, lá em Manaus, Bacuri também aqui no estado do Pará, Cumaru e assim por diante aqui. Criação de peixe, acho que esse seria um grande recado aí, que a COP aí deveria investir aqui pesado aqui em termos dessa domesticação dessas espécies. Comer peixe na Amazônia não é barato aqui. Por exemplo, você vai no Líder aqui, um filé daqueles peixes mais nobres é R$112 o quilo aqui, sabe? É caro comer peixe aqui. Pastagem na Amazônia, nós temos, como disse, 48 milhões, 50 milhões de hectares, né? Botando no número redondo, nós precisamos aí tentar reduzir essa área pela metade dentro de 10 a 15 anos, aí, tá? Liberando essa área para outras atividades aí. Tá? E cultivos anuais aí, somando soja, somando milho, a mandioca, etc., vai dar 20 milhões de hectares aí. A política seria tentar manter essa área aí, tá? Não justifica que o estado do Pará seja o maior produtor de mandioca do país, produzindo 12 a 13 toneladas por hectare. Tá? Acho que é possível aumentar essa produtividade. Há uma preocupação muito grande, que também reflete a fala da doutora Ima, com relação à soja. Né? A soja ainda vai crescer, esse mercado da soja, uns 10 a 15 milhões de hectares aí, porque tem mercado para soja. Tá?
Aí tem a preocupação que essa expansão de soja na Amazônia aqui tem que ser feita roubando essas áreas de pasto aí, para evitar pressão em cima da floresta densa e da vegetação secundária. E coibir os ilícitos aqui, que todo mundo sabe onde está ocorrendo, tá vendo? Desmatamento ilegal, garimpo ilegal, extração de madeira ilegal, narcoeconomia, contrabando de armas, etc., invasões de área indígena e assim por diante. Gente, era isso mais ou menos que eu queria colocar de forma muito rápida, assim, em termos do prazo que me foi dado de 20 minutos, tá vendo? Esperando que tenha alguma utilidade para os propósitos dessa COP30, que vai ser realizada aqui em Belém. Muito obrigado. Obrigado, professor Alfredo Roma, pela apresentação. E, por conta do tempo, vou passar imediatamente para o nosso secretário, doutor Mauro, fazer as suas considerações e apresentações. Você tem uma apresentação, secretário? Não tenho, não. Ok. A palavra é sua. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da UFPA, Departamento de Engenharia de Produção, pela minha presença aqui nesse evento. Realmente, hoje em dia está cada vez mais difícil participar de eventos desse gênero, tendo em vista a agenda que se tornou excessiva, muito também por conta dessa definição de Belém como sede da COP 30 em 2025. Para eu tentar me ater ao tema, da definição da COP 30 em Belém, Oportunidades, Desafios e Legados, começando pelos desafios, nós temos um desafio propriamente dito, que é a realização da COP em Belém infraestrutural, né? Como todos sabem, Belém veio, no decorrer do seu processo histórico, perdendo a sua importância financeira, de cidade polo da Amazônia, e agora é uma maneira de essa definição se resgatar esse processo histórico interrompido, muito também conjuntural, de conjunturas diversas, como, por exemplo, o ciclo da borracha, que se encerrou ali perto da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem essa oportunidade de resgatar, inclusive, a nossa importância geopolítica nacional. Belém chegou a ser uma das 3 capitais mais importantes do Brasil, ainda no início do século XX. E não propriamente pelo ciclo da borracha. No processo histórico de Belém, ela foi importante desde a colonização, quando, naquele momento em que o Brasil era governado pelo Império Português, se colocou na linha do Tratado de Tordesilhas e tinha tanta importância que o Marquês de Pombal mandou seu irmão para governar o Pará, a província do Grão-Pará e Belém. Então, assim, Belém sempre teve um aspecto importante desse ponto de vista. E depois da construção das estradas primeiro a Belém-Brasília, depois a Pará-Maranhão, depois a Transamazônica e, por fim, a Santarém-Cuiabá, ela começou um processo de esvaziamento da cidade e ocupação do interior. Além disso, também surgiu os problemas que a professora Ima estava se referindo, à questão de desmatamento. Até a década de 70, nós tínhamos apenas 5% da Amazônia desmatada. Em 1988, já tínhamos 15%, e agora nos aproximamos de 20%, como disse o professor Roma. Então, é isso que se vai debater aqui também. Além do desafio infraestrutural, de ter acomodações suficientes para aqueles que nós vamos receber, mobilidade, transporte, evidentemente que a gente tem que preparar a cidade. E preparar a cidade também inclui fazer algumas adequações do ponto de vista paisagístico, mas também do ponto de vista infraestrutural, e não só da infraestrutura propriamente de mobilidade ou de acomodação, mas, para que não dizer, também de saneamento da cidade. É um momento
que a gente tem aí sim uma oportunidade de, resgatando esse fio histórico, fazer com que Belém tenha uma importância e seja pensada novamente como ela foi como metrópole da Amazônia. O segundo aspecto é que Belém também tem uns desafios de ordem ambiental. Nós, hoje em Belém, assim como o mundo, na verdade, ele caminha para até 2050, 70% da população do mundo está em áreas urbanas. E o Brasil tem uma peculiaridade que já em 2015, ele já tinha 84% da sua população em áreas urbanas. E Belém não é diferente. Nós temos aqui no estado do Pará, na capital do estado, apenas 30% da população urbana, do Pará, né? Mas nós temos quase toda a população nas áreas ditas do continente. Nós temos 39 ilhas, nós temos algo em torno de 70% do território de Belém insular, poderia ser considerado uma área rural, né? Mas nós estamos quase todo mundo dentro do continente. Nós não estamos nas nossas ilhas, nós não estamos na nossa área rural. Então, a gente tinha que discutir isso. Qual é a ocupação que nós queremos para nossas ilhas, para nossa área rural? E isso tem a ver também com o clima, da cidade, inclusive. Lá atrás, ainda no século XIX, quando o pesquisador Bates veio para o Brasil e escreveu um livro, um naturalista na Amazônia, ele dizia que havia calor, mas o clima era muito agradável, ainda por conta da exuberância da cobertura florestal que Belém tinha. E Belém hoje tem bairros que são considerados desertos florísticos, não tem a área verde suficiente recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Então, é um espaço para se discutir Belém do local para o mundial, já que a gente tem um problema de clima em Belém acontecendo. Por outro lado, a gente tem a oportunidade de debater a Amazônia com os amazônidas na Amazônia. Hoje, é a primeira vez que vai se realizar uma COP do clima no Brasil. Lembrando sempre que a Rio 92 e a Rio +20 não foram conferências das partes, elas foram cúpulas da ONU. A primeira foi o embrião da Convenção de Mudanças do Clima, que só foi ser assinada em 1995, né, onde teve a primeira COP em 1995, e a Rio +20 foi considerada uma cúpula da Terra. Então, assim, ela não era uma conferência das partes. Portanto, a primeira COP a ser realizada no Brasil, que era para ter sido realizada, inclusive, em 2019, mas por conta do governo passado, que negou a realização da COP do clima no Brasil, e essa COP transitou primeiro pelo Chile e acabou sendo realizada em Madrid, por conta também de conjunturas políticas no Chile, vai ser a primeira COP do clima realizada no Brasil. Então, essa tem uma importância maior, que nós vamos fazer na COP de 2025. Serão 2 anos da COP de Paris, que teve como elemento central aquele acordo, o chamado Acordo de Paris, que ainda está por ser regulamentado. Vai ser uma COP que se vai discutir já não mais a mitigação das mudanças climáticas, mas a adaptação da mudança climática, como já vem sido discutido. Vai ser uma COP que vai se discutir por que os 100 bilhões prometidos no Acordo de Paris não foram cumpridos até hoje, que deveriam ter começar a ser pagos desde 2020, e não foram cumpridos até hoje. Vai ser uma COP que ainda vai se prosseguir na discussão de um fundo de perdas e danos que foi discutida em Sharm el-Sheikh, que foi decidida em Sharm el-Sheikh, e vai ser uma COP que nós vamos discutir a Amazônia real com o mundo, que se ainda existe alguém com esse mundo encantado da Amazônia, como se aqui não vivessem pessoas, não tivéssemos problemas das mais variados, não tivéssemos desafios a vencer na Amazônia, sejam eles da agricultura, sejam eles da pecuária, sejam eles da bioeconomia pé no chão, como nós temos aqui um conceito nosso aqui interno da SEMAS, seja uma bioeconomia tecnológica, seja uma bioeconomia que seja transformadora, seja a restauração florestal e seja
o pagamento de serviços ambientais e o próprio crédito de carbono. Esse, em especial, a gente tem que ter um cuidado maior, porque talvez seja o último tiro que o Brasil pode dar em termos de commodities globais, em que nós possamos ser um agente importante e transformador dentro desse contexto. Então, a gente tem que preparar esse terreno do mercado de crédito de carbono, que não é um mercado perene, não é um mercado que vai durar 100 anos, é um mercado que muito provavelmente tem um período de crescimento e estabilização, mas que a gente tenha que aproveitar isso muito bem. Então, por outro lado, por um terceiro lado, os legados que a gente pode ter, além da discussão, ou além da transformação da sociedade ou da comunidade belenense, com a melhoria da cidade, ou oportunidade de negócios para Belém, a gente pode atrair os olhos para o que nós estamos fazendo aqui no governo do Estado, como a política estadual de mudanças do clima, o Plano Amazônia Agora, o Plano de Bioeconomia, o Plano de Restauração Florestal, todos eles permeados de oportunidades econômicas que podem ser transformadores da sociedade paraense e podem ser canalizadores de uma contenção de desmatamento e até a eliminação do desmatamento, aquele desmatamento que nós pretendemos eliminar até 2036, o desmatamento ilegal. Portanto, a gente tem um compromisso, não só com Belém, como a cidade de Belém, mas como o debate global de mudança do clima, mas, sobretudo, o debate global de que, tendo havido um problema, nascido um problema da economia, o desmatamento, como eu disse, a mineração ilegal, é um problema originário e decorrente do setor econômico. Só existe desmatamento porque tem uma demanda econômica direta ou indireta relacionada a ele. Só existe mineração ilegal e garimpo ilegal porque existe uma economia relacionada direta ou indiretamente a ela. Para que a gente possa vencer esse desafio climático, o elemento econômico tem que ser verificado e tem que ser colocado no centro do debate, assim como o elemento humano e o elemento ambiental e climático, evidentemente. Mas, se temos a oportunidade de ter alternativas econômicas que façam com que a gente não pressione a floresta, que façam com que a gente tenha uma atividade econômica limpa, a discussão que nós temos que travar na COP30. Agora, além do legado, mais uma vez, infraestrutural da cidade, o legado das oportunidades econômicas é que tem que ficar bem fixados na COP30. O legado das oportunidades econômicas para a Amazônia, em específico, já que nós somos importantes para não a elevação da temperatura da Terra para além dos 1,5 graus Celsius, que foi determinado nas conferências das partes, na timeline da Convenção do Clima, também que a gente tenha esse grau de importância para a população que vive na Amazônia. Lembrando que na Amazônia, como um todo, a grande parte da população, a maioria da população, vive em cidades, ela não vive na floresta, ela vive em cidades e deve ser olhada como cidade. Eu fico por aqui, tenho tempo para sair, como eu disse, para ainda agora em privado, os organizadores, e espero ter colaborado com o debate. Muito obrigado. Secretário, obrigado. Dentro desses 4 minutinhos que ainda temos para encerrar aqui o painel, ainda falando dos desafios, oportunidades e os legados da COP, agora, especificamente de oportunidades, muito se fala sobre o Fundo Amazônia, né, para ajudar aí no desenvolvimento da realização da COP aqui em Belém. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Fundo Amazônia, como é que, aproveitar que o professor e pesquisador Alfredo, a professora Ilma, pesquisadora, a professora Verônica, o professor Moacir, enfim, vários pesquisadores aqui querendo entender um pouquinho do fundo e como é que isso pode ser direcionado aí para a realização da COP e também nas questões de pesquisa. Né? O Fundo Amazônia ele foi criado em 2008. Ele é um fundo voltado, sobretudo, para o combate ao desmatamento, regularização fundiária
regularização ambiental e outros aspectos bem restritos. Tá? O Fundo Amazônia é um instrumento de, digamos, vou chamar de financiamento, mas, na verdade, ele trabalha com recursos não reembolsáveis através de uma doação que a Noruega, em sua maior parte, mais de 90% do Fundo Amazônia é doação da Noruega, 5% doação da Alemanha e mais uns outros poucos percentuais vindo de outras fontes de renda. Então, o Fundo da Amazônia é um instrumento de financiamento de políticas públicas voltadas, sobretudo, para o combate ao desmatamento, porque esse sempre foi o foco internacional, diminuir o desmatamento. Como disse a professora Ima, é rápido, mas ele é binário, né? Se você combate o desmatamento, ele reduz, se você não combate, ele aumenta, mas ele não é perene. A gente precisa, por isso que nós estamos fazendo aqui o plano de bioeconomia, o plano de restauração florestal, porque a gente entende que apenas com o combate ao desmatamento a gente vai conseguir diminuir o combate ao desmatamento, agora, na nossa expectativa, com o apoio do governo federal, mas a gente não mantém esse desmatamento linear ou reduzido por muito tempo, sem que a gente dê uma alternativa econômica para a nossa população. Em paralelo a isso, tem várias outras fontes de financiamento, tem empréstimos a custo barato no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Banco Mundial, no Banco de Fomento da Alemanha, chamado KfW, em outros, no Fundo Andino da CAF, chamado CAF. Então, nós temos diversos fundos e temos a filantropia também, que ajuda ou pode ajudar em implementação de políticas públicas, combate ao desmatamento, etc., que podem ser utilizados como ferramenta nesse combate ao desmatamento e também na mudança de chave da economia brasileira e da Amazônia em particular. Portanto, a gente tem oportunidades, mas a gente tem que saber, primeiro, nós temos que saber pautar essa geopolítica climática e ambiental. Segundo, nós temos que ter um background de profissionais e cientistas e elaboradores de projetos, por isso é importante fortalecer a posição do Museu Emílio Gueldi enquanto instituição científica. Por exemplo, acho que a própria professora Ima lidera uma linha de pesquisa no Museu Emílio Gueldi, que são dos mateiros. Hoje é um profissional em extinção na Amazônia, o mateiro, e ele é decisivo para a questão do inventário florestal e a capacidade que a gente tem de produzir planos de manejo florestal sustentáveis. Então, é preciso fortalecer a ciência e tecnologia. Eu concordo com a professora Ima com a crítica que fez de não participação do Ministério da Ciência e Tecnologia no comitê organizador do evento. Agora, lembrando, quem organiza uma COP é a ONU e o Brasil, e o governo brasileiro. E a COP não é uma Copa. Ela não vai ser um evento aberto para toda a população. É preciso que as pessoas se credenciem, se inscrevam, e ela tem uma limitação de inscrição e de participação. Ela é um ambiente aberto em termos. Nós temos 3 zonas na COP. A zona azul, que é onde acontecem os debates diplomáticos e governamentais, em que tem estandes de governo, grandes empresas, grandes ONGs. Nós temos a zona verde, que é completamente dedicada à sociedade civil, né, à participação de movimentos populares e outros. E temos a zona cinza, né, a Grey Zone, que é dedicada às empresas, grandes conglomerados e empresas. Temos 3 áreas na COP, e que às vezes não estão no mesmo lugar, como foi agora no Egito. No ano passado, eles estavam em lugares diferentes, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado de dizer que a COP vai ser uma festa? Não, ela vai ser um evento de debates políticos, debates econômicos, debates climáticos e ambientais, com participação ampla, mas ela não é uma festa, ela não é uma COP, ela não vai ter uma fanfest. Nós precisamos receber as pessoas
com acolhimento, com carinho, com compreensão, fazer com que elas se sintam muito bem em Belém e pautar o debate, assim como nós estamos fazendo aqui, com a professora Ima trazendo os desafios e oportunidades que ela imaginou, e o professor Alfredo Roma também, dando cada qual na sua área de atuação. Portanto, a COP é um evento global, multidisciplinar, de certa forma aberto, como eu digo, mas restrito a um número de inscrições e a capacidade que tem cada evento. Normalmente, a COP de Sharm el-Sheikh, há uma dúvida se foi de 32 a 36 mil participantes. Esses participantes não são 36 mil, 40 mil ou 45 mil todos os dias. A COP tem 2 semanas de funcionamento. Ela não funciona ao domingo, normalmente ela tem um fim de semana no meio dela, mas o domingo ela não funciona. Ela funciona de segunda a sábado, né? E ela tem uma dinâmica própria de funcionamento em que as discussões diplomáticas estão num fórum, aí sim, restritíssimo às delegações diplomáticas, que é onde se ocorrem os debates, e há outros fóruns, que é onde você faz a pressão da sociedade civil, a pressão científica, a oportunidade de participação de governos e empresas, ONGs e tudo mais que estão por lá. A COP também não é a COP ela tem um processo de ano a ano, ela tem reuniões parciais. Por exemplo, agora, no mês de maio, já teve uma reunião em Bonn, também preparatória para a COP deste ano. Então, ela tem relatórios que vão sendo feitos no decorrer de ano a ano, em que o ponto culminante é a realização da COP, né, que esse ano vai ser em Dubai, e no ano que vem ainda está aberto, porque, por conta da guerra da Ucrânia, não se sabe exatamente onde vai ser. A do ano que vem é para o leste europeu, este ano era do Oriente Médio, e do ano passado era da África, assim como de 2025 é da América Latina e Caribe. Por isso é que a gente considera que Belém já está definida como a sede da COP, porque tendo o Brasil sido o escolhido para escolher a sede da COP e tendo escolhido Belém como a sede da COP, a COP será realizada em Belém, a não ser que uma catástrofe aconteça e ela não seja realizada em Belém. Portanto, a COP é em Belém, porque a COP é da América Latina e Caribe, e a América Latina e Caribe disse que é o Brasil que vai indicar a sede da COP, e o Brasil já indicou a sede da COP como Belém. Era mais essas informações em linhas gerais que eu queria passar. Ok, secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos em relação à COP, agradecer também ao professor Alfredo e à professora Ima pela apresentação dos desafios, oportunidades, características e especificidades aqui da nossa região amazônica, né? Então, a gente entende aí os desafios que nós temos na realização desse evento, o que é que ele pode deixar de legado. Infelizmente, por conta do tempo, não teremos aí abertura para questões dos participantes no YouTube. Eu agradeço a organização dos SciBis pelo convite para gerar esse debate e volto a palavra aí aos organizadores, professor Moacir. Obrigado. Gente, eu quero agradecer imensamente aí a participação de vocês na nossa pré-conferência, 100% virtual. A conferência de 2023 será 100% presencial. Acho que o tema é muito interessante aí. Vimos aí a doutora Ima, né, até empolgada aí com todas as questões, né? É polêmico mesmo, né, doutora? Aí o Alfredo, né, com sua visão, o Mauro. E a gente sabe que tem muitas outras coisas, né? A questão da mineração, por exemplo, né? No Pará. Então, tem coisas aí que a gente não chegou a fazer, mas eu acho que a gente precisa fazer isso com mais calma de outra vez. O outro painel já está postos aí, então eu agradeço os painelistas aí. Alex, obrigado por aguardar uns minutinhos aí. E aí, a gente fechando aqui, a gente já abre aí o próximo painel. Muito obrigado a todos. Obrigada. Até logo. Satisfação, honra. Obrigada. Recebendo vocês aqui nessa Tchau, abraço.
Tudo de bom, um abraço. Tchau. Tudo bem aí, Alex? Olá, professor, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo. Desculpa o atraso aí, viu? Mas Nada, tranquilo. foi tão grave assim também, né? Mas é difícil ao mesmo tempo. Às vezes o pessoal se empolga aí, né? Acho que Normal. podemos abrir as câmeras aí, né? Todos nós aí. A Clarice abriu, né? Deixa eu ver se eu me abro aqui, porque não posso, because the host has stopped. Está me dizendo aqui no meu caso que o anfitrião tem que liberar minha câmera, é o que eu estou entendendo. Libera a câmera do moderador aí, Rita, por favor. Agora vai, eu acho. Pronto, Olha aí. agora. Gente, eu só vou dar umas boas-vindas para vocês e aí já passo a batuta aí para o Alex, né? Primeiro, agradecer imensamente aí a presença de todos vocês. Eu conheci a Carol Clemente aí no evento, né, Carol? Lá no Hub de Health Sciences da USP, não me lembro qual foi um desses eventos aí de ciência da vida, né? E foi bem legal e a gente trocou umas ideias. Na verdade, assim, eu fui a Nova York o mês passado, né? E eu estava conversando com um amigo que é diretor de banco lá, e ele me falou do movimento em Nova York, né? Em busca do mercado de cannabis, do crescente mercado de cannabis, e eu estou em Nova York tentando se posicionar como o segundo mercado. Eles assumem que quem vai liderar esse mercado é a Califórnia. Mas é um negócio aí que está estimado em 40, 50 bilhões de dólares ao longo dessa década, né? Então não é brincadeira, né? E aí, quando eu voltei, eu lembrei da conversa que eu tinha tido com a Carol, e aí surgiu a ideia da gente fazer esse painel. Então, agradeço imensamente a Clarice Pires, né, CEO na Cirama Psychedelic Science, Camila Viana, diretor de centralidade da CB Different, o Sérgio Barbosa, Rocha, diretor executivo da Área Cannabis, e o Alex Lucena, que é o diretor de inovação do The Green Hub, que vai, então, fazer a moderação, né? Então, dadas as boas-vindas e os agradecimentos iniciais, eu passo a palavra aí para o Alex, para que ele faça a coordenação do painel. Obrigado, Alex. Vamos que vamos. Maravilha, professor. Muito obrigado pelo convite a você, obrigado pela Carol, pela conexão. E prazer enorme aqui, em nome da Green Hub e todo o nosso grupo, essa oportunidade de estar falando com a SciBiz, né? Então, a gente se organizou da seguinte forma, professor: eu vou fazer uma abertura, uma apresentação, depois, na sequência, os nossos colegas vão apresentar. A última vai ser a Carol, que vai fazer o fechamento, e a gente se organizou em fazer isso tudo em 50 minutos, tá? Você falou que tinha, e por favor, corrija se eu estiver errado, 1h15, então, fazendo dessa maneira, passando um pouquinho, como sempre acontece, mas a gente vai ter aí pelo menos aí uns 20, 25 minutos para bater um papo no final, tá bom? Foi o que a gente imaginou fazer. Perfeito, assim. E, bom, e aí no final, você só me informar aqui, não sei se vai ser pelo chat, as perguntas que vêm aí de fora. Nós temos a nossa monitora aí, a Rita, que ela vai fazer essa ponte aí. Ela vai controlar o tempo e vai também tocar. Agora, a Rita está falando que nós estamos adiantados aqui. Ela está dizendo, ó, é bom abrir o chat aí também. Ela acabou de avisar que o painel começa às 17h15, então convém esperarmos um pouquinho aí. É verdade. Tá bom. A Rita é quem manda no pedaço, hein, gente? Vocês já entenderam, né? Quem manda no pedaço aí. Tá legal. Rita, nossa de graduação, Rita? Professor, sou da graduação, sim. Você é da graduação? Mas não da FEA. Ah, não da FEA? De qual unidade você é? Da FEFELESH. FEFELESH, qual curso? Letras. Letras, olha aí, tá vendo?
Então, a gente pega aí uma turminha que vai ajudar aí durante o evento também. E quem sabe dessa turminha aí vão surgir novos empreendedores também, né? Aí que o bichinho pica a Rita e os outros 15 monitores que a gente está trazendo aí da graduação, né? Acho que vai ser bacana, né? Mas eu acho que está bem organizado, você propôs aí, viu, Alex? Você vai dar um tempo para cada um, né? E depois a Isso. gente dá um tempo aí para algumas questões, aí a Rita vê aí o que é que surgiu aí no YouTube, a gente, provavelmente eu vou ter algumas questões também, vamos tocando aí, tá bom? Maravilha. Questão aqui você consegue enxergar minha tela? Tenho uma... Perfeitamente. Não, tá em PDF, né? Isso, eu vou dar uma percorrida assim para baixo. Tá bom, tá ótimo. E depois a gente manda, tá? Ótimo. Cada apresentação, cada um de nós tem uma apresentação e, enfim, serve para ilustrar aí a nossa fala. Excelente, então. Eu vou me recolhendo aqui, porque aí vocês... Vou ficar quietinho aqui. Aprendendo um pouco. Tô bem em casa aqui, né? A gente está super em casa aqui. Fala Carol, Clarice, Serjão, Camila. Estamos espalhados aí pelo mundo afora, né? Pelo mundo afora, não sei. Camila está em Brasília, tá em Brasília ou Uruguai, Camila? Agora eu estou em Brasília. Então a gente tem Brasília. A gente tem Brasília, a gente tem Minas Gerais, a gente tem São Paulo e eu e Clarice. Hoje eu estou no Rio, estou indo para... Então temos dois RJs. Prazer aí estar com vocês. Muito obrigado, né? Fizemos tudo... Acho que a gente bateu um recorde dessa vez aí, em organização, em se juntar, trabalhar em equipe, está com um material bem rico aqui para entregar. Estou entendendo que também vai ser gravada a apresentação e, enfim. Vai estar 100% gravado e vai tudo para o canal do SciBiz USP no YouTube. Inclusive, os anos anteriores estão lá também, se estiver. Acho que é legal, porque tem muita gente que não consegue assistir por alguma razão, e depois vai atrás, né? É bacana que fica lá também o registro, né? Sim. O professor, inclusive, o Moacir, a gente falou, né, no fim de semana, né, Moacir, você chegou a ventilar a hipótese da gente trocar o nosso título para Quebrando os Tabus, né? Ou Quebrando o Tabu. Então, é que eu fui rever aquele documentário do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele tem um documentário em que ele propõe a descriminalização, né, e tal, tem todo... E o tom do documentário é exatamente o quebrando o tabu, né? Você sabe que quando tem muito aí no tabu, né? Então, eu mesmo já ouvi umas gracinhas, né? Aí eu devolvo com alguns números, assim, ó, dá uma lida aí, pô, vai ler, ver essa matéria da Forbes aí, para ver se você entende onde é que a gente quer chegar, né? E tem um movimento muito forte aí que você vai ter certeza que você vai tocar aí, né? Que é a questão toda da frente parlamentar, né? Que eu acho que é importante a audiência também só saber, e o registro também para quem assistir depois, né? Acho que é um movimento muito interessante. Os ganhos na área de saúde são espetaculares, né? Impressionante, cara. E também as outras aplicações, a indústria e tal, né? Eu fiquei bem impressionado com isso aí tudo. Mas então, não, é isso mesmo. Acho que agora está na hora de começar, viu, Alex? Estou saindo de novo agora. Tchau. Então, vamos lá. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Alex Lucena. Prazer enorme estar participando aqui junto com os meus colegas que já vão se apresentar nessa edição do SciBiz, né, coordenado pela USP, e o especial agradecimento ao professor Moacir de Miranda, por estarmos aqui. A gente vai estar trazendo um tema que, por um lado, sim, é cercado de tabus, né, que é a indústria, e a palavra indústria se aplica no que a gente vai contar aqui, e empreendedorismo. Fundamentalmente, também a gente vai falar das oportunidades de se empreender nesse setor, né, nessa indústria da cannabis, né? Cannabis é uma planta
comumente na rua chamado de maconha, no mundo afora chamado de marihuana, mas é uma planta que é milenar, é uma planta que o homem se relaciona com ela desde que a humanidade, a gente tem história da humanidade, quer dizer, tanto para fins medicinais como para espirituais, como na indústria, né? Rege a história que, por exemplo, as primeiras caravelas dos portugueses e das cordas que, quando chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, foram feitas de cânhamo, que é costumo dizer, um primo-irmão da cannabis sativa, né? Uma planta visualmente idêntica que contém, é uma planta mais robusta, no entanto, mas é visualmente igual, e que contém as substâncias da cannabis sativa, com a diferença, talvez fundamental, principal diferença, é que no cânhamo, o canabinoide THC, que é o canabinoide responsável pelo efeito psicoativo, que traz tanta discussão em tema dessa pauta, a questão psicoativa, né? Nos Estados Unidos se usa muito a expressão de uso adulto, ou uso recreativo, chame como quiser, mas para fins pessoais de diversão, né? Então, eu vou fazer uma pequena introdução, vou dar um pano de fundo para essa conversa aqui, para fazer sentido a narrativa, e na sequência vocês vão conhecer, logo imediatamente na sequência, 3 startups do nosso grupo, tá? Começando pela Camila, se não me falha a memória, depois passando para o Sérgio ou para a Clarice, enfim, aquela ordem que a gente combinou. Embaralhei um pouquinho aqui, mas que vai dar para vocês ouvintes a dimensão do que é possível se fazer e se criar nessa tão chamada indústria da cannabis. E, por fim, quem encerra a apresentação é minha colega Carol Clemente, que vai, enfim, dar uma arredondada e falar também sobre a nossa aceleradora, como é que estão as questões de investimento dentro do nosso setor, como é que a gente lida com isso, ok? Bom, então, eu sou sócio da Green Hub desde 2019, eu sou diretor de inovação. A Green Hub é anterior a isso, ela foi fundada em 2016, na região do ABC Paulista, de Santo André, por 2 primos, Marcel e Marcelo Greco, que estão conosco até hoje. Acho que na próxima tela aqui eu falo um pouquinho mais sobre eles, mas assim, a gente tem, desde o início, a missão, né, de destravar, né, o assunto, o poder, a gente chama do poder da cannabis no Brasil, através de inovação, de empreendedorismo e de muita informação e educação. Fundamentalmente, eu costumo dizer que a Green Hub é uma empresa de educação. Nós estamos aqui num momento, por exemplo, que eu atribuo isso muito mais como educação do que qualquer outra coisa. A gente está trazendo informação relevante. Esperamos nós estarmos falando para fora da bolha, né? Porque hoje tem um contingente no Brasil, cada ano que passa, maior, que já conseguem entender, né, a dimensão dessa indústria. E então a gente é uma empresa de educação. Depois nós somos uma consultoria, então a Green Hub tem aí se relacionado com empresas de diferentes setores da economia, tá? Desde o agro, passando pela saúde, passando pela biotech e por aí vai, né? Alimentos, bebidas, indústria do relacionado à fibra, né? Que alimenta a indústria da moda, por exemplo, dentre tantos. Então, a gente é uma consultoria e nós somos também uma aceleradora, tá? A gente vai explicar isso um pouco mais na medida em que a gente avança. Aqui os 2 fundadores, os primos e mais um grupo de amigos de Santo André. E só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor também, antes até de me juntar como sócio em 2019, eu já vinha trabalhando como consultor
para uma empresa americana que estava chegando no Brasil na época, em 2017. E agora é interessante que eu não venho, né, absolutamente dessa indústria, né, muito pelo contrário, o meu background é da indústria do digital, né, eu praticamente ouvi a internet nascer, surgir no Brasil. Fiquei mais de 20 anos no setor da educação, numa época em que a internet não é isso que a gente está vendo hoje, né? Era uma ferramenta muito mais arcaica, né? E depois da educação acabei migrando para a indústria da saúde. E foi aí, então, que eu recebi um convite de uma empresa americana e, adiantando, eu me tornei sócio em 2019 da Green Hub e realmente me apaixonei pelo setor e não saí mais, e não pretendo sair tão cedo, porque é um setor realmente incrível, apaixonante, você conhece pessoas incríveis, diferentes backgrounds, todo dia você aprende alguma coisa nova. Então é muito gratificante trabalhar nessa indústria. Também só terminando aqui o ciclo de apresentações, o nosso também temos a sorte, né, o privilégio de ter esse casal, o casal Ricardo Vilela Marino e Patrícia, que são nossos investidores desde do início, tá, da operação. Aqui uma figura que ajuda a entender o papel de conector, né, de desenvolvimento do ecossistema, né? Em geral, quando a gente fala em ecossistema, a gente está pensando na natureza, mas quando você fala num ecossistema de inovação, de negócios, essa é uma figura geométrica de fácil entendimento, né? Então, a Green Hub se situa ali no meio do ecossistema da indústria da cannabis, juntando, né, os vértices, né, do setor corporativo, das grandes empresas, o vértice acadêmico, a universidade, a USP, que é um exemplo da nossa conversa, mas tantas outras universidades, o Sérgio, por exemplo, que vai falar daqui a pouco, está umbilicalmente ligado à Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, e a Clarice também uma ligação muito próxima aí com a UFRJ, assim como eu, uma ligação com a PUC do Rio de Janeiro. Então, o setor acadêmico, cada vez mais, felizmente, entrando forte dentro dessa dinâmica, né? Depois nós temos o pilar do governo. Muito nos orgulha o trabalho que a gente vem fazendo através do nosso instituto, chamado IPSEC, de convencimento, né, de esclarecimento, de educação junto aos legisladores. Então, o caso mais recente disso é o movimento todo que vem ocorrendo em São Paulo. Não sei para quem está acompanhando isso, há 3, 4 anos atrás, nós iniciamos junto à Lesp o movimento da criação de uma frente parlamentar pró-cannabis. E a coisa mais interessante que eu vi nesse movimento é que, pensem comigo, quantas pautas hoje no Brasil tão dividido, né, entre ideologias, você consegue uma convergência de ponto de vista num determinado assunto. E eu digo isso porque quando a gente criou a nossa frente, e eu olhava assim, a gente tinha todo o espectro, né, político, né, dos partidos muito de esquerda, passando ali pelo Partido dos Trabalhadores, a partidos mais de centro, até o outro extremo, né, do que olha o setor como uma oportunidade de negócio muito relevante, que pode gerar empregos e trazer uma contribuição significativa para o PIB no nosso país. Então, é muito interessante, eu gosto de destacar isso, porque quando a gente fala de governo hoje, e a gente traz uma perspectiva educacional em volta do tema, é uma das poucas pautas que eu conheço que consegue uma união em torno de um determinado tema, no caso a cannabis, tá? Dando sequência, então, a gente tem o setor de investimento, que é um setor importantíssimo para qualquer indústria, para o setor da cannabis não é diferente. Então, eu mencionei no início da nossa apresentação os nossos investidores estratégicos, né, financeiros, e hoje grupos ligados a fundos de investimento do Brasil e fora do Brasil
cada vez mais se engajando e com um olhar atento em relação às oportunidades. Os consumidores, que são, basicamente estou falando da sociedade civil, e a sociedade civil hoje no Brasil e no mundo é o grande responsável pelo avanço da pauta, né? As pessoas cada vez mais têm notícia, especialmente na parte medicinal da cannabis. A cannabis tem um poder muito forte de atuação, de melhorar a qualidade de vida de pessoas com patologias diversas, e esse é um movimento que foi de baixo para cima, foi um movimento que cada vez mais a sociedade influencia no avanço dessa pauta, não só no Brasil, mas e no mundo. E, por fim, as startups que representam o empreendedorismo, é que eu vou avançar, porque vocês vão ver isso na prática nas próximas apresentações. Então, como eu disse, a gente trabalha nesses pilares, os eventos, a gente fomenta o mercado e a gente desenvolve a cadeia produtiva. Quando a gente fala de eventos, a gente tem o nosso principal evento anual, que é o Cannabis Thinking, e também a gente tem uma ferramenta de comunicação, que é um podcast que eu mesmo comando, chamado Cannabis Thinking Talks, que tem uma audiência crescente, e tivemos aí o grande privilégio de ter Fernando Henrique Cardoso, ontem foi o aniversário dele, há 4 anos atrás, fazendo aí a abertura desse jovem, né, com essa cabeça maravilhosa, falando da necessidade da gente rever e da gente quebrar os tabus e da gente regulamentar, né, uma indústria que é desenvolvida em torno de uma planta. Aqui eu trago algumas imagens do ano passado. Estive nas Nações Unidas falando e representando o Brasil no primeiro evento em que a cannabis, aqui a foto aqui na ONU, em maio do ano passado. Primeira vez que a cannabis esteve dentro das Nações Unidas, foi um evento que para mim foi muito emblemático, muito importante. Enfim, um pouco mais, mas sempre com a pegada de educação, né, informação de qualidade. Por que cannabis? E essa foto aí, ela não está aí por acaso. Então, são algumas das possibilidades que essa planta traz. Eu falei aqui das cordas, dos tecidos, né? Das caravelas dos portugueses. Você tem a cannabis com um potencial de substituição de biodiesel, de combustível, do bioplástico, e muito importante no que tange à questão do medicinal, né, da saúde e bem-estar. Aqui também é uma planta que se associa intimamente às ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Dos 17 objetivos, a planta cruza com 15 deles, assim, diretamente, porque quase que 100% está interligado a esses objetivos. A Carol, no final, vai falar um pouco de como isso é importante no nosso trabalho e de como a gente leva isso a sério. Esses aqui são os 3 pilares: promoção de saúde, justiça climática, reparação histórica, que permeiam o trabalho da Green Hub. Somos também uma aceleradora. Uma vez por ano nós fazemos uma chamada de startups, também vou passar muito rapidamente. E aqui o nosso portfólio, que vocês vão conhecer em detalhes na sequência desse painel. Hoje nós estamos espalhados, majoritariamente distribuídos no Brasil, por grandes capitais. Só nesse call, para vocês terem ideia, nós temos 2 participantes do Rio de Janeiro, um participante que está em Brasília, um participante de São Paulo e um participante de Minas Gerais. Então, realmente é uma indústria que está espalhada por todo o Brasil, e a gente também começou um processo de expansão aqui nos nossos países vizinhos, especialmente no Uruguai e no Paraguai, mais recentemente. Bom, aqui eu trago algumas informações para quem não é da indústria. Não deixem de assistir o documentário Legal, está no Netflix e também no YouTube, que conta a história de como tudo isso começou no Brasil, um esforço de 5 mães que foram bater em Brasília, nos legisladores, e mostraram que crianças de epilepsia tinham ganhos impressionantes, coisa de 40 a 50 convulsões por dia, e ao tomarem a cannabis para fins medicinais, zeravam, ou praticamente zeravam essas convulsões. E esse documentário é emblemático, ele é um milestone
de desenvolvimento da nossa indústria no Brasil. Por favor, assistam, porque, além de tudo, é uma história lindíssima, emocionante, contada por quem fez a coisa acontecer. Aqui eu vou trazer, só já me aproximando no final da minha apresentação, vou voltar no final para a gente coordenar o nosso bate-papo, mas hoje os números da indústria da cannabis no mundo, eles giram na casa de bilhão, trilhão. Tá? O Brasil, e aí eu vou dar um zoom aqui no nosso Brasil, para que vocês tenham ideia, é o país onde mais tem penetração de medicamentos, você vê aí 42% de tudo que é feito em termos de medicamento está concentrado no Brasil. A gente tem o SUS, que é um sistema invejado por tantos na saúde pública, e também mais de 40 milhões de pessoas que integram o sistema de cobertura de saúde suplementar. Então, o Brasil é um país referência na saúde e a cannabis não poderia deixar de estar muito engajada nesse sentido. Até porque, trazendo aqui um recorte das principais patologias, digamos assim, vocês podem observar ali coisas como doenças como depressão, ansiedade, enxaqueca, dor crônica, Alzheimer, autismo e por aí vai, epilepsia, que eu já comentei, que são situações onde a cannabis realmente atua e atua de uma maneira muito eficaz e está trazendo conforto para muita gente, para muitas famílias. Bom, Alex, então como é que a gente está hoje no Brasil? Você pode falar de cannabis recreativa no Brasil? Não, não é possível, não é uma possibilidade legal ainda. A gente pode plantar cannabis no Brasil? Não, não é possível a gente fazer isso ainda de maneira legal. Muito embora eu vou comentar rapidamente sobre as associações que têm, através da judicialização, o direito para plantar, mas ainda é uma população muito pequena, porque o que é possível se fazer hoje no Brasil, vocês enxergam nessa tela, ou seja, em 2015, através de uma RDC, que hoje virou a RDC 660, a Anvisa possibilitou a importação, quer dizer, vir de fora do país, porque não podemos plantar no país, remédios à base de cannabis, ok? Isso em 2015. Então, a gente já tem muita gente usando isso, como vocês vão ver em duas telas a seguir. Um pouco mais à frente, em 2020, a gente fez um pequeno avanço que resultou que algumas empresas internacionais pudessem trazer a matéria-prima, o insumo, o IFA, vindo de outros países para que fosse industrializado aqui no Brasil. Ou seja, o que é distribuído, o que chega hoje na casa de grande parte dos brasileiros é importado, infelizmente, porque, como sabemos, o país é uma potência, o nosso país é uma potência no agronegócio. Então, não existe nenhum motivo, no nosso entender, porque o Brasil não possa ser um dos maiores produtores e controladores de toda a cadeia de produção da cannabis. Mesmo assim, e esses são números relativamente atualizados, números da Anvisa, nós temos aí já passou de 200 mil brasileiros que hoje usam a cannabis para fins medicinais. O número do recreativo ninguém tem, tá? Embora baste a gente andar e por todas as capitais e todos os lugares do Brasil, e a gente sabe, é só andar por aí, que a maconha, né, utilizada, né, a maconha é o nome popular da cannabis, né? Ele é utilizado por um contingente enorme da nossa população, tanto para fins recreativos, como para fins medicinais e também para fins espirituais. Tá? Então, esse é o número aqui que eu estou trazendo para vocês. E, como vocês podem, eu acho que eu comentei sobre isso, um número enorme de pacientes relacionados às associações. Existem mais de 100 associações no Brasil, algumas delas na ilegalidade, algumas poucas na legalidade. Associações são grupos que começaram a cultivar, extrair a cannabis medicinal e fornecer
tá? Para sem fins lucrativos, e hoje são milhares de famílias que são atendidas por associações por todo o Brasil, a maior delas sendo a Abrace, que fica na Paraíba. Tá? É um mercado que hoje, por conta da importação, o produto ainda é muito caro, chega na mão das famílias brasileiras por preços ainda que não condizem, né, com a necessidade do brasileiro em se apropriar dessa planta, mas chegando aqui ao final da minha apresentação, com tudo isso, com todas as dificuldades, com todo o Brasil estando atrasado do ponto de vista regulatório, inclusive em comparação aos nossos países vizinhos, já somos um mercado aí de cerca de 650 milhões de reais, o que dá uma dimensão da projeção do que vai ser possível na medida em que a gente vai avançar com essa regulamentação no nosso país, tá bom? Então, eu seguro por aqui, eu deixo meus contatos, eu paro de compartilhar minha tela e eu vou passar a palavra para a Camila. O nosso combinado foi para mim, mas se a Para Camila quiser Clarice, ir... para Clarice, desculpa, a gente fez um combinado, as duas começam com C, desculpa a pequena confusão. Clarice, comanda aí, por favor, a partir de agora, porque vocês vão agora ouvir, na sequência, 3 startups genuinamente brasileiras de extrema qualidade do ponto de vista intelectual, sobretudo, tá? E do engajamento dessas pessoas que são fantásticas e que eu me orgulho muito de conviver, de trabalhar e de aprender todos os dias. Palavra com Clarice Pires. Gente, boa tarde. Obrigada, Alex. Obrigada ao pessoal da organização do evento. É um prazer imenso estar aqui falando sobre inovação e empreendedorismo. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da história da Sairama para vocês. E muito legal estar num evento que junta ciência e business, como o nome já diz, né? Um pré-evento SciBiz, que é a história da nossa vida, né? Falar de ciência olhando para mercado, olhando para negócio. Eu sou Clarice, CEO da Sairama, sou economista de formação. Ao longo da apresentação vou contar um pouquinho para vocês sobre a equipe da Sairama e vou acabar dando também mais detalhes da minha história, de como é que eu vim para o mundo da biotecnologia e saúde humana. Eu tenho um papel interessante também nesse painel hoje, que é abrir um pouco o espectro da discussão para além da indústria da cannabis. A gente vai falar um pouquinho de ciência psicodélica aqui também, e a ciência canábica e a ciência psicodélica, né? Os mercados, as indústrias de cannabis e de psicodélicos têm sinergias imensas, né? Não só pelas questões dos desafios regulatórios, mas também pelos targets clínicos na área de saúde que busca endereçar. Então, vou começar contando para vocês o contexto de como a Sairama nasceu. Então, a Sairama nasceu nesse contexto da discussão de grandes desafios em torno de saúde mental no Brasil. Pessoal, só um parênteses, já vou pedir desculpa que eu coloquei minha apresentação toda aqui em inglês, porque eu vi que tinham painéis internacionais no início da programação, e aí preferi deixar em inglês aqui, porque se tivesse alguém observando a apresentação que precisasse, já estaria aí em língua internacional. Mas voltando aqui, então, para o nosso contexto de criação da Sairama, a gente vive no Brasil epidemias culturais importantes há bastante tempo, especialmente de depressão e ansiedade, mas de transtornos mentais no geral. E aí, quando eu estou falando de transtornos mentais, não estou falando só das doenças mentais, mas também, né, de saúde mental como um todo, falando de envelhecimento e doenças neurodegenerativas. E a gente vive essas epidemias no Brasil há bastante tempo, por várias questões estruturais, seja pelas questões de violência urbana presente no nosso país. Pós-pandemia da Covid-19, essa discussão fica ainda mais difícil, né? Fica ainda mais complexa, mas o lado importante disso é que a gente voltou a trazer a discussão em torno de saúde mental para a pauta do dia. E isso traz uma série de oportunidades para pensar em alternativas terapêuticas para pacientes que vivem esses males no dia a dia e ainda não encontram hoje, infelizmente, no arsenal terapêutico da indústria farmacêutica global, solução
para os seus males. A gente sabe que esse não é um desafio só do Brasil, é um desafio global, como dizem todos os números da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. E quando a gente olha para toda a produção científica internacional da ciência, da indústria da cannabis e da ciência psicodélica, a gente entende o grande papel dessas substâncias nessa discussão em torno de saúde mental. E aí a Sairama nasce exatamente disso. A gente é uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da ciência canábica e da ciência psicodélica. A gente nasce dentro do coração da The Green Hub, então foi ótimo o Alex já ter feito, né, esse preâmbulo, que a gente nasce exatamente dentro da The Green Hub, na união de cientistas com o pessoal da área de negócios, pensando em como trazer essas alternativas terapêuticas de forma inovadora no país. E por que é tão importante, né, a gente falar dessas substâncias, e aí trazendo um pouco para a coisa do psicodélico, né, a gente escuta na ciência e nos artigos científicos o grande potencial, especialmente em termos de neuroproteção e neuroplasticidade, que essas moléculas trazem como potencial terapêutico. Então, por isso elas são tão importantes na discussão de saúde mental, mas também qual a importância de startups de base científica nessa história, né, nesse ecossistema, por que essas empresas precisam estar aí para que a gente desenvolva, de fato, essas alternativas. Bom, a Sairama identificou que existe uma série de pesquisas de alto impacto dentro de ciência canábica e de ciência psicodélica no Brasil e no mundo, dentro das universidades e dos centros tecnológicos, que por algum motivo não saem dos muros dessas instituições, né, por uma série de motivos, na verdade. Então, o papel da Sairama é exatamente co-desenvolver essas tecnologias junto com essas universidades, estruturar os projetos na área de saúde em todas as etapas regulatórias, fazer os arranjos produtivos, para que esses projetos cheguem até a fase em que eles são entendidos pelas empresas de grande escala, como aqui a gente está falando de saúde mental, especialmente a indústria farmacêutica e as clínicas da área de saúde, para que essas tecnologias possam, então, ser absorvidas e, de fato, chegarem à sociedade, inovarem, né? A gente sabe que o conceito de inovação ele está ligado a chegar a alguém, né? Quando a gente fala do mundo privado, a gente fala que inovação está ligada à nota fiscal, né? Mas se a gente abre um pouco, a gente amplia um pouco essa discussão, e a gente está falando, por exemplo, de instituições sem fins lucrativos, então está ligado a chegar a alguém, né, a beneficiar alguém na sociedade. Então, a gente precisa que esse link com a sociedade aconteça, né, que essas tecnologias não estejam simplesmente dentro das universidades, onde o conhecimento começa a borbulhar no início dos projetos de pesquisa em saúde humana. Então, na Sairama, a gente organiza os nossos projetos num portfólio em duas grandes áreas de negócio, e aí a área que vocês estão vendo no quadradinho preto é a nossa área, que a gente chama carinhosamente dentro da empresa de wet biotech, né? A área de biotecnologia molhada, de bancada de laboratório. Então, é ali que a gente desenvolve, identifica o potencial das moléculas e desenvolve formulações farmacêuticas na área. E a nossa segunda área de negócio, que é a área clínica, que é o quadradinho azul, ela nasce como uma consequência da discussão da nossa área de biotecnologia. Então, a gente olha para a ciência psicodélica, para a ciência canábica de forma ampla, e aí a gente identifica, quando, né, no momento de estruturar o portfólio da Sairama, que não bastaria para a gente, numa empresa de base científica, simplesmente comprovar o potencial dessas moléculas e desenvolver o drug delivery, né, a formulação farmacêutica mais adequada para os pacientes, mas a gente precisava também entender, depois da tecnologia desenvolvida, né, de algum medicamento ou alternativa terapêutica, como é que esses pacientes vão se relacionar com essas substâncias e com esses compostos, dentro de um processo terapêutico de fato. E aí, só mostrando para vocês como cada área dessa se organiza dentro da Sairama. Então, na nossa área de biotecnologia, o que a gente faz, né, como eu disse, é co-desenvolver essas tecnologias com a universidade, desenvolver, então, propriedade intelectual para que a gente possa licenciar essas tecnologias para a indústria farmacêutica, que aí, então, vai chegar na entrega aos pacientes. E aí aqui vou trazer exemplos de projetos que já estão em andamento dentro da Sairama, só para ficar mais nítido, né, o nosso trabalho, o nosso dia a dia dentro do laboratório. Então, na área de biotecnologia, a gente tem hoje 3 projetos em andamento. O projeto 1 é uma plataforma de serviço de screening em modelo in vitro. A gente tem a oportunidade, a partir de uma parceria,
via Lei de Inovação Tecnológica com o IDOR, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa da Rede IDOR, através do laboratório do professor Steven Herren, que é nosso cofundador na Sairama, um neurocientista importante brasileiro. A gente tem a oportunidade de trabalhar com modelos celulares humanos de sistema nervoso central. Como aqui a gente está falando de saúde mental, é muito importante que a gente possa testar essas moléculas, esses compostos, em células humanas de sistema nervoso central, porque esses compostos vão precisar trabalhar lá, né, dentro do organismo humano. Então, a gente consegue trabalhar com neurosferas, com neurônios, até com modelos 3D, como é o caso dos brain organoides. Nessa área da empresa, o que a gente faz é receber moléculas de empresas internacionais e até nacionais que produzem essas moléculas e testar para essas empresas dentro dos nossos modelos o potencial e comprovar o potencial dessas moléculas. Então, isso a gente já faz, é importante dizer que a Sairama é uma startup que já fatura com essa prestação de serviço. E os outros 2 projetos, eles são projetos de biotecnologia hard, na veia mesmo, desenvolvimento de formulação farmacêutica. A gente desenvolveu dentro da Sairama, com os nossos parceiros técnicos, uma plataforma de spray nasal, e hoje a gente tem esses 2 projetos com diferentes moléculas, mas com uma mesma plataforma de desenvolvimento em spray nasal. A primeira molécula é a armina, que é uma molécula que vem do chá da ayahuasca, uma beta-carbolina presente no chá da ayahuasca. O chá da ayahuasca é um composto, né, um chá que vem feito, né, de várias estruturas que estão presentes na nossa floresta amazônica aqui no Brasil, né? Então, é um chá que vem do conhecimento tradicional brasileiro, de rituais religiosos que já acontecem nos povos tradicionais há muitos anos, e a gente traz, a partir desse conhecimento tradicional e respeitando esse conhecimento tradicional, essas moléculas para dentro do laboratório para estudar potencialidades e conseguir desenvolver diversas formas terapêuticas para essas moléculas. Então, a armina vem do chá da ayahuasca, e ela tem, a gente conseguiu comprovar no laboratório, né, e papers científicos já discutiam a armina há bastante tempo também, ela tem um poder neuroprotetor, o que é bastante importante para doenças neurodegenerativas, como é o caso do nosso target clínico nesse projeto, que é a doença de Alzheimer. Então, a gente desenvolveu uma formulação farmacêutica para a armina, que já era uma molécula conhecida, então a nossa formulação que é inovadora, e não a molécula, para a partir daí desenvolver, então, uma medicação que seja registrada no Brasil para uso para pacientes com Alzheimer. E aí, por isso, o spray nasal, né, os pacientes de Alzheimer, no geral, são pacientes idosos. Existe também, obviamente, o Alzheimer precoce, mas, no geral, os grandes números são de pacientes idosos, e esses pacientes, por vezes, têm dificuldade de tomar cápsulas, comprimidos, então eles precisam de um drug delivery mais adequado para o seu tipo de doença. Então, por isso, o spray nasal. E o nosso terceiro projeto, que mergulha mais na ciência canábica, é um spray nasal à base de CBD, né, molécula bastante conhecida na indústria da cannabis, que olha, então, para targets anti-inflamatórios e para targets em geral. Nesse projeto, especificamente, a gente já está na fase de transferência de tecnologia para uma indústria farmacêutica nacional parceira da Sairama. A gente já finalizou todo o desenvolvimento dentro do laboratório, em parceria, nesse caso desse projeto, com a UFRJ e com o IDOR. Então, a gente tem 2 parceiros ICTs nesse projeto, e hoje a gente está levando para dentro de uma indústria farmacêutica, e a partir da resolução 327 da Anvisa, a gente vai conseguir colocar esse projeto com mais rapidez no mercado brasileiro, totalmente desenvolvido aqui no nosso país. E aí, agora entrando, então, mais rapidamente, por conta do meu tempo, na nossa área de estudos clínicos dentro da Sairama, o que a gente faz nessa área é exatamente desenvolver protocolos de psicoterapia assistida, combinado com o uso de substâncias psicodélicas e substâncias provenientes da cannabis também, para que a gente possa entender qual a forma mais adequada dos pacientes se relacionarem com esses compostos que a Sairama vem desenvolvendo e se relacionando. Nessa área, então, uma vez desenvolvidos esses protocolos, a gente transfere para dentro de clínicas da área de saúde. Essas clínicas, então, conseguem comercializar esses pacotes terapêuticos para pacientes. Nessa área, a gente tem 2 projetos em andamento já na Sairama. O primeiro, rapidamente, é um estudo clínico em etapa de prova de conceito, que a gente tem a parceria da PUC do Rio de Janeiro para estabelecer esse projeto, com 2 substâncias centrais, a psilocibina e a esquetamina, onde a gente analisa a diferença, né, do uso terapêutico, né, em processo de psicoterapia assistida dessas substâncias, para identificar se, de fato, existe um melhoramento na terapia com o paciente quando a gente associa a psicoterapia assistida no relacionamento com essas substâncias.
E o segundo projeto é um projeto em que a gente entra mais hard mesmo no regulatório, e a gente vem desenvolvendo uma parceria internacional para trazer e tentar regulamentar no Brasil a primeira psilocibina. Por enquanto, a gente só consegue trabalhar com esses compostos em etapa de pesquisa, e a gente, na Sairama, tem, junto com os nossos parceiros técnicos, a gente tem todas as autorizações especiais de pesquisa no Brasil, tá? Regulamentadas pela Anvisa, então a gente trabalha com todas essas substâncias de forma totalmente segura, mas a psilocibina, por exemplo, a gente ainda não consegue se relacionar após a etapa de pesquisa, então um dos nossos projetos vem estruturando, né, um pedido de autorização de estudo clínico no Brasil para trazer a primeira psilocibina regulamentada pós-pesquisa no nosso país. Importante dizer que a psilocibina é um composto bastante discutido em vários estudos clínicos de grande potencialidade científica, né, e feito em duplo cego, com todas as necessidades que um estudo científico de alto padrão precisa, e mostrando a enorme potencialidade dessa substância, especialmente para target de depressão e estresse pós-traumático. Desculpa, gente. Aqui é o time que faz tudo isso ser possível, né? Então, a gente tem um time de cientistas e executivos próprio da Sairama, mas a gente trabalha bastante no modelo Open Innovation, através da Lei de Inovação Tecnológica. A gente tem parceria e acordos de cooperação técnico-científica com universidades de norte a sul do país, literalmente. Eu estou falando de Universidade Federal do Rio Grande do Sul até a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, para as nossas plataformas de teste, a gente tem parcerias com o FRJ, com o IDOR, com o pessoal do Sul, para modelos in vitro e modelos em vivo. E para os nossos projetos de desenvolvimento biotecnológico e de estudos clínicos, a gente tem parceria também com o FRJ, com a PUC do Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Norte, Unicamp. E aí vou fazer uma provocação aqui, já que estamos num evento aí do ecossistema da USP, a gente ainda não tem fotos da USP aqui no nosso slide, então espero que em breve a gente tenha também. E aqui um pouquinho do nosso time executivo, só para finalizar minha apresentação. A gente conta com o Marcel e o Bruno Scott, são dois executivos com bastante experiência em estruturação de startups e modelos de negócio nesse ecossistema e na área. E eu, como disse, sou economista de formação, mas trabalho com biotecnologia há mais de 15 anos. Tive minha primeira startup que nasceu dentro da UFRJ, lá em 2007, quando a Lei de Inovação era mato ainda no Brasil. E a gente estruturou um modelo exatamente de trabalhar em parceria com a universidade e levar tecnologias na área da saúde humana para a indústria farmacêutica. Minha primeira startup foi vendida para uma indústria farmacêutica nacional, chamada Cristália, e a partir daí eu venho empreendendo nessa área, né, de ciência, empreendedorismo na área da saúde humana, apaixonada, e agora especialmente vim para a Sairama, né, hoje sou CEO da Sairama exatamente porque um dos cofundadores, o Steven Rehen, é meu sócio desde a minha primeira empresa, fez o convite, e hoje apaixonada aí pela área de ciência psicodélica e ciência canábica. Bom, então agora fechando, como eu estava falando de pessoas, né, a gente veste essa camisa, né, da priorização da discussão de saúde mental no Brasil e do mundo, e a gente quer trazer ciência de qualidade do laboratório para pessoas. Então, né, esse era o meu recado de hoje, eu fico aí à disposição para o debate, e vou passar a palavra para os meus colegas aqui de painel, vou fechar minha tela também. Muito obrigada, gente, esses são os meus contatos, mas estou disponível aí ao longo do painel. Vou passar a palavra agora para o Sérgio da Ádua. Maravilha. Como nosso passeio agora sai do Rio de Janeiro e vai para Minas Gerais. Sérgio Rocha. Deixa eu ver se... Você se enxerga na minha tela? Perfeito. Sim. Uhum. Meu nome é Sérgio Rocha, boa noite, pessoal. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado e faço doutorado na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, com foco em pesquisa em cannabis, e vou apresentar aqui para vocês a Ádua Cannabis. Bem, por mais que para algumas pessoas isso possa parecer absurdo, né, a cannabis hoje ela já é reconhecida como uma commodity agrícola. Nos últimos anos, aí, a cannabis ela se encontra entre a 5ª ou 6ª cultura agrícola mais rentável nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já têm pesquisas do próprio Congresso norte-americano, desde 2013,
reconhecendo a cannabis como uma cultura, uma commodity agrícola, né? E hoje, entre os principais produtores do mundo, nós temos aí os grandes competidores do Brasil no agronegócio internacional. Então, a gente está falando de China, Estados Unidos, a Alemanha como um grande entreposto. Na América do Sul, nós já temos países fazendo exportação da cannabis. Então, devido assim, à alta produtividade dessa planta, né, a diversidade de produtos que podem ser feitos dessa matéria-prima, são mais de 25 mil produtos, né? Por já existirem transações internacionais, empresas listadas na Bolsa, realmente a gente pode considerar que a cannabis é uma nova commodity agrícola, e o Brasil, aí, como tem sua matriz econômica focada no agronegócio, a gente acredita que nos próximos anos essa planta também vai se tornar uma commodity aqui para o nosso país. Falando um pouco aí do potencial, né, do mercado brasileiro, o Brasil, aí, só na área medicinal, a gente tem potencial de ter mais de 3.400.000 pacientes, né, fazendo uso de cannabis, como o Alex mencionou, aí, é um mercado bilionário, tá? E a legislação brasileira, também, como o Alex falou, ela vem se atualizando justamente para que o Brasil possa participar desse mercado, né, que tem grande potencial. Só que quando a gente olha o potencial brasileiro, eu fiz um trabalho em 2018, onde a gente mapeou o Brasil para identificar as áreas com maior aptidão para cultivo, né? E mais de 70% do território agricultável brasileiro, ele tem aptidão para cultivo de cannabis, né? Então, a gente junta aí o potencial brasileiro, uma commodity já tem demanda internacional, a gente pensa, né, onde é que está o problema, então, para o Brasil se inserir nesse mercado? Além do problema regulatório, né, esse atraso em questão legal que a gente tem no país, também a gente identificou que faltam tecnologias para viabilizar que o Brasil seja competitivo na produção agrícola de cannabis. E aí a gente está falando de softwares de agricultura 4.0 para rastreabilidade, planejamento e tomada de decisão. A gente está falando aí da falta de insumos, né, específicos para esse tipo de cultivo. Então, nós estamos falando de defensivos, adubos, entre outros, tá? E a ausência, principalmente, de variedades de cannabis, né, que estejam adaptadas às nossas diversas condições de clima e solo, que a gente sabe que esse é o grande diferencial, né? Você tem variedades adaptadas para diferentes situações e diferentes necessidades. Então, com isso, surge a Ado Cannabis, é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologias para quem deseja produzir cannabis, sendo o nosso foco a área de melhoramento genético. Então, hoje nós somos a única empresa no Brasil que tem autorização para cultivo de cannabis, para desenvolver qualquer tipo de pesquisa, né? Nós iniciamos em 2020 um cultivo junto à Universidade Federal de Viçosa com foco de melhoramento genético, e hoje a gente já também trabalha em outras áreas. Então, nosso foco é desenvolver variedades de cannabis que tenham alta produtividade e que sejam resistentes às diferentes condições, né, de clima, de solo e também às pragas existentes no nosso país. Esse aqui é um mapa, né, um dos mapas que eu falei que a gente desenvolveu para poder identificar o potencial brasileiro para cultivo. Então, a gente vê que essas áreas em vermelho, né, são todas regiões com alta aptidão para cultivo. Então, uma cultura agrícola que ela pode beneficiar não apenas os grandes produtores, né, quando a gente está falando aqui da região centro-sul do Brasil, mas a gente está falando também da agricultura familiar, que vive nas regiões mais pobres do país, como o Sertão Nordestino, o Vale do Jequitinhonha e outras regiões, tá? Hoje a gente já tem alguns materiais que demonstram aptidão para cultivo no Brasil. A gente acredita que esse ano a gente consiga fazer o primeiro registro brasileiro dessas variedades. Além disso, a gente desenvolve um software, o Personal Grower, que é um software de agricultura 4.0, que ele trabalha no planejamento, na gestão e no auxílio na tomada de decisão em relação aos principais pontos de manejo da cultura, como época de plantio, época de colheita e todo o rastreamento de todas as atividades que são feitas ao longo do processo de cultivo e processamento pós-colheita. A primeira versão desse software a gente validou no Uruguai, junto até com a Camila, que vai poder falar mais na frente, e avançamos com o desenvolvimento desse software depois que nós identificamos alguns pontos de melhoria, e esse ano a gente recebeu um prêmio da FAPEMIG
que selecionou em toda Minas Gerais as melhores propostas de tecnologia, e a gente ficou classificado em terceiro lugar em todo o estado de Minas Gerais com a proposta do software Personal Grower. Aqui uma imagem, né, lá nos cultivos lá da CB Different, do pessoal utilizando software, e a da premiação, que foi esse ano, no início do ano, lá em Belo Horizonte, da FAPEMIG. Além disso, a gente também desenvolve uma linha de insumos agrícolas, então é a do Green, que desenvolve fertilizantes inicialmente, né, para a indústria da cannabis. Uma notícia aqui em primeira mão para vocês: nós estamos finalizando os testes do nosso fertilizante, e tem indicado cerca de 30% de ganho em produtividade quando a gente compara com concorrentes que já estão no mercado. Então, além de um custo bem abaixo, né, do que vem sendo praticado, a gente também tem um produto que conseguiu obter 30% a mais de produtividade em flores de cannabis. Então, tem um grande potencial para o mercado. A gente espera que esse produto chegue ao mercado aí no segundo semestre desse ano. Além disso, a gente também faz testes com as fibras da planta, visando desenvolver papel para diferentes finalidades, embalagem para uso agrícola também. É uma outra linha de pesquisa da universidade. O nosso modelo de negócio, a gente atende tanto associações, empresas, cooperativas, como também o paciente que deseja cultivar cannabis na sua residência e está autorizado para fazer isso. E também diversas linhas de monetização, desde licenciamento e cobrança de royalties, no caso do programa de melhoramento, assinatura semestral do software e outras possibilidades, como transferência de tecnologia, como é o caso do papel de cânhamo, por exemplo. Aqui a nossa equipe, nós temos o Rodrigo Mesquita, que é o nosso diretor jurídico, ele é advogado e membro do Conselho de Assuntos Regulatórios da OAB. Como eu falei, eu sou engenheiro agrônomo, mestrado e doutorando na área de melhoramento genético de cannabis. O Matheus, ele é engenheiro agrônomo e faz mestrado em ciências florestais, na área de fibras florestais. O Gustavo Soares, nosso diretor de TI, que é da área da ciência da computação e tem mestrado na área de inteligência artificial. Além disso, nós temos diversos colaboradores em diversas áreas e também parceria com vários professores da Universidade Federal de Viçosa. Aqui alguns dos nossos parceiros, né, além da Universidade Federal de Viçosa, através do Departamento de Agronomia e de Engenharia Florestal, nós somos uma empresa incubada no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, estamos lá desde 2018, já recebemos aporte financeiro através do MCTI em projetos do CNPq, da FAPEMIG, temos um contrato com a Embrapa para troca de informações sigilosas, somos uma empresa acelerada pelo The Green Hub e já recebemos aporte financeiro do Grupo Maete. Nós somos uma spin-off acadêmica, né? Ou seja, o nosso projeto ele surgiu dentro da universidade, a partir de trabalho de conclusão de curso, e com isso a gente estabeleceu essa parceria com a universidade que reduz o risco do negócio, já que a gente tem menor necessidade de aporte financeiro, principalmente com infraestrutura de pesquisa básica, né? Então, esse é um modelo que segue aí a lei de inovação. Nós nos inspiramos na AgroSéries, que foi uma empresa que surgiu aqui em Viçosa, responsável pelos primeiros híbridos brasileiros de milho, que depois foi adquirido pela Monsanto, né? Então, nós acreditamos no potencial do desenvolvimento de tecnologia para o país, inspirado em algumas empresas de sucesso que já surgiram aqui em Viçosa. E aqui a nossa trajetória. A nossa proposta iniciou em 2018, com a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, e a gente fundou o primeiro grupo que o CNPq reconheceu para pesquisas exclusivas com cannabis no país. Então, em 2018, a gente fundou o Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa, entramos para o Parque Tecnológico da Universidade e assinamos o nosso primeiro contrato com o Departamento de Agronomia, onde a gente desenvolve o programa de melhoramento genético de cannabis. Nós somos membros do Biominas Brasil. Em 2020, conseguimos a primeira autorização do país para cultivo de cannabis dentro de uma universidade, então eu fui o primeiro pesquisador brasileiro autorizado a cultivar cannabis no país. Recebemos um investimento anjo, como eu falei, que assinamos 2 contratos com o MCTI, recebemos aporte do governo federal para desenvolvimento de pesquisas com cannabis, fomos selecionados pelo The Green Hub, assinamos contrato com a Embrapa, participamos de programas do SEBRAE, assinamos um segundo contrato com a universidade através do Departamento de Engenharia Florestal, finalizamos um segundo investimento anjo na do Green, a nossa linha de insumos agrícolas, e esse ano, como eu falei, recebemos essa premiação
da FAPEMIG para a nossa nova versão do aplicativo. E o resultado disso é que nós já recebemos o reconhecimento da mídia, tanto nacional como internacional, Folha de São Paulo, Revista Globo Rural diversas vezes, Exame, Forbes, na Reuters Internacional, e o mais significativo, a revista Nature, né, que é talvez a revista científica de maior impacto internacional. Então, acredito que isso demonstra o potencial não só da tecnologia, mas também o potencial do nosso negócio, né? Aqui mais algumas informações, caso alguém deseje entrar em contato. Nosso objetivo para esse ano também é expandir a área de atuação de pesquisa da empresa para outros locais do país. Como eu disse, a gente tem autorização para cultivar cannabis em qualquer local do Brasil e podemos estabelecer parceria com outras instituições para realizar esse tipo de pesquisa. Então, talvez a USP tenha algum interesse para que a gente possa aprofundar esse tipo de parceria e inovação aí no setor agrícola. Eu acho que era isso. A gente está com tempo curto e, se der tempo, a gente responde alguma pergunta. Obrigado, pessoal. Maravilha, Sérgio. Muito obrigado. Muito orgulho da ADO. Sem demora, agora sim, vou para outra cientista da Terra. A gente sai de Minas Gerais e vai lá para Brasília. Camila, bola contigo. Oi. Olá, gente. Boa tarde a todos. Deixa eu só ajeitar aqui a apresentação. Bem, é um prazer estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história. Também que ainda não foi a apresentação. Foi inteiro? Agora sim. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, poder estar dividindo a tela com essas pessoas tão incríveis. Eu sou a Camila, eu sou brasiliense, atualmente eu sou sócia de uma das empresas vanguardistas na exportação de flores de cannabis para o Brasil, para pacientes do Brasil. Eu componho a diretoria de uma associação de pacientes de cannabis em Brasília, e sou uma das fundadoras e estou como diretora de sustentabilidade na CB Different, que é uma startup de cosméticos acelerada pela The Green Hub. Eu sou geóloga de formação, quase mestre em geociências, onde eu desenvolvi um trabalho na parte de geoconservação. Mas, nesses últimos 5 anos, a minha vida tem girado em volta da cannabis, e isso se deu a partir da minha decisão de me mudar para o Uruguai para aprender a empreender com essa planta. O Uruguai ele foi o primeiro país do mundo a legalizar a cannabis para os seus 3 principais usos, o uso adulto, o medicinal e o industrial. E em 2018, junto com o meu companheiro de projetos de vida, também geólogo, Lucas, a gente percorreu aí uns quase 3.000 quilômetros no nosso golzinho para começar essa nossa jornada empreendedora nesse país vizinho. E, como empreendedora de primeira geração, eu tinha muitas ideias e vontade de fazer acontecer, mas também tinha pouca experiência e sabia, né, que eu teria muitos desafios pela frente, mas felizmente eu encontrei mentores que acreditaram em mim, me apoiaram e me seguem apoiando, não é mesmo, Alex? E bem, a minha jornada, ela começou diretamente com o cultivo da planta, mas sempre com essa visão e vontade de transformar esse material vegetal em produtos terminados. Em 2021, eu fui convidada para participar de um projeto de produção de inflorescências de cannabis, que foram aquelas flores que eu mencionei ali no começo da minha fala. E trabalhar diretamente ali no campo com o cultivo dessas plantas foi um dos maiores presentes que eu pude receber. Foi onde eu vivenciei as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores, onde eu pude ver que a tecnologia é realmente uma aliada tanto na melhora dos produtos e nas condições das pessoas que ali trabalham, assim como também promovem uma maior segurança e transparência em toda essa cadeia produtiva. Como o Sérgio mencionou, a gente teve a oportunidade de testar o aplicativo desenvolvido pela ADWA nesse cultivo, e foi quando a gente viu que a tecnologia no campo é fundamental. Senão o produtor vê a planta crescendo, mas realmente não tem ideia de como o negócio dele está acontecendo, não consegue tomar decisões assertivas.
E ainda também nesse contexto de produção do campo foi onde eu vi que a cooperação ela é fundamental. Um grupo de produtores tem muito mais força do que um produtor isolado, e foi nesse momento que eu tive essa máxima, né, esse entendimento máximo de que empreender, ele é um esporte coletivo. E nessa mesma época, de forma concomitante, paralela, um pouco tudo junto e misturado, nasceu a CB Different. Ela foi criada por esse time incrível, composta por administradores, publicitários, farmacêuticos, 2 geólogos e um economista, que dão vida, né, à nossa startup. E no meu sonho ideal, eu iria plantar cannabis, colher e transformar em vários produtos. Na prática, isso foi um pouco mais complexo, né, pois cada etapa ela envolve alguns processos e regulamentações distintas e que muitas vezes, até pelas formas nas quais as leis são feitas, esses processos e regulamentações estão desconectados. E isso fez com que a gente tivesse que optar por algumas estratégias, tanto para ganhar agilidade como conhecimento. Hoje a gente inicia a nossa frente a gente está focado na frente de vendas e desenvolvimento de produtos no Brasil, em pesquisa tanto no Uruguai como no Brasil, e a gente usa o Uruguai como esse nosso laboratório vivo, especialmente para estar entendendo mais sobre a planta, sobre as formas de cultivar ela de uma forma regenerativa. E a gente também teve um entendimento de que dentro desse universo canábico, o fator novidade ele não está na planta em si, né? Ele está mais no descobrimento do sistema endocannabinoide, que aconteceu só em 1964 pelo pesquisador radicado em Israel, que é o Rafael Mishulam, e foi a partir do descobrimento desse sistema endocannabinoide que a gente conseguiu levar um pouco da frente que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, que é a produção de produtos cosméticos com outras moléculas que estão presentes em plantas da biodiversidade brasileira, que também tem a capacidade de ativar esse sistema endocannabinoide. Falando um pouquinho, né, do sistema endocannabinoide, ele é um sistema natural que está presente no nosso corpo e que é importante para regular uma série de funções essenciais, como o nosso humor, o sono, o apetite e até mesmo a sensação de dor. E nós humanos produzimos os nossos canabinoides, mas por algum motivo, de alguma disfunção, a gente precisa suplementar esses canabinoides, com canabinoides que são produzidos por plantas. A cannabis produz, mas outras plantas também. E é um pouco nessa frente que hoje a gente atua. A gente desenvolveu um creme hidratante que é feito por um blend de plantas do bioma amazônico, que tem a capacidade de ativar esse sistema endocannabinoide, trazendo esses benefícios para a nossa pele, hoje, mesmo ainda sem o uso direto da cannabis. E bem, durante esses últimos anos eu escutei bastante, né, sobre ESG. Eu confesso que durante muito tempo, para mim era muita teoria e pouca ideia de como realmente aplicar isso na prática. Depois dessa experiência do campo, eu pude entender mais sobre os impactos ambientais, mas eu diria que hoje a CB Different ela está focada muito no impacto social, e é aí que, mais uma vez, acontece essa mágica de estar inserida em um ecossistema de inovação e impacto, como o promovido pela The Green Hub, que fez com que a gente se conectasse com uma empreendedora de impacto que fomenta o empreendedorismo feminino em territórios periféricos, através do treinamento de revendedoras de produtos cosméticos, que hoje atuam na favela de Paraisópolis, e juntas estamos co-desenvolvendo a frente de educação sobre o empreendedorismo canábico e cosméticos que ativam o sistema endocannabinoide, sendo, assim, agentes nessa reparação histórica da criminalização dessa planta, e conseguindo gerar impacto através da educação e da geração de renda através da revenda dos nossos produtos. E, por fim, inovar na indústria da cannabis não é uma tarefa fácil. Ela é uma indústria altamente regulada, sem uma regulamentação global. Existem uma série de desafios que são enfrentados, que estão relacionados com a legislação, com a burocracia e com o próprio preconceito. E a criatividade ela se torna essencial nesse processo. Um exemplo interessante que eu trago é que logo após a colheita, né, das inflorescências, a gente ficou com uma série de
de caules das plantas, e a gente transformou esses caules em um carvão vegetal, que a gente testou esse carvão vegetal em algumas formulações. Hoje a gente está em etapas de finalização de acordos de cooperação científica com universidades, no Instituto Federal de São Paulo. Aqui aparece como Merak, a Merak é a fazenda que abriga esse laboratório vivo da CB Different. E vamos, assim, aos poucos, tijolinho por tijolinho, construindo essa nossa realidade, entendendo como transformar o mundo com essa planta. É isso. Obrigada. Pô, maravilha, maravilha, Camila. Bom, saímos de Brasília, terminando na nossa sede em São Paulo, da onde fala uma pessoa que realmente veio demais agregar valor para todo esse trabalho e que vai fazer um wrap-up aí com a categoria de sempre. Carol, vai lá. Obrigada, Alex. E, professor, obrigada pelo convite e a todos que estão acompanhando esse nosso painel. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um instantinho. Como o Alex disse, eu também faço parte do time da Green Hub. Eu estou hoje como Head de Inovação na The Green Hub e uma das minhas principais missões é desenvolver e fazer a gestão do portfólio da Green Hub, assim como o programa de aceleração. E a temática da cannabis entrou, e do cânhamo, e tudo que tem a ver com esse tema, entrou muito recentemente para mim, há um ano atrás, quando o Alex me fez um convite para fazer parte do time. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra cânhamo. Então, quando eu digo a importância da comunicação, da educação e compartilhar esses conhecimentos num evento como esse é muito importante, porque a partir dessa sementinha que a gente planta, os caminhos são diversos. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E puxando um pouco do portfólio da Green Hub, hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer Camila, da CB Different, Sérgio da Ado, a Clarice, da Sairama, que são empresas do nosso portfólio. Hoje a Green Hub tem 19 negócios no portfólio, sendo que 4 são Venture Builders, assim como a Sairama, que foram criadas pelos sócios da Green Hub, e 15 startups que passaram pelo nosso programa de aceleração. E a Green Hub, a gente fala que ela é agnóstica, a gente não trabalha com uma vertical específica, só startups da saúde ou só startups de alimentos e bebidas. A cannabis é desde o início da genética da semente no campo até o produto final na mão de um paciente, de um cliente, tanto medicinal quanto industrial. E a Green Hub acaba permeando e tendo negócios em todos os segmentos. Então, a cannabis a gente entende e diz que ela é transversal. É possível fazer mais de 25 mil produtos e aqui a gente tem o portfólio representado por várias delas. Então, eu queria trazer alguns exemplos para vocês conhecerem, não necessariamente a startup como eles vêm da pesquisa raiz, vêm da universidade, mas muito sim tem contato com a universidade e a gente sempre incentiva que isso seja feito para que cada vez mais a gente gere conhecimento, gere evidências científicas. Então, no caso, a DocMedia, por exemplo, que está aqui na vertical de saúde, ela é uma plataforma que traz informações e notícias sobre os princípios, sobre os principais avanços da medicina. E é um conteúdo produzido por médicos, para médicos, com base em evidências científicas, nas pesquisas científicas. E o objetivo é acelerar a adoção de novas terapias e tratamentos. Então, a DocMedia traduz artigos, disponibiliza de forma simples para qualquer profissional da saúde acessar esse conhecimento. Então, fica o convite também para vocês conhecerem através do Instagram, da DocMedia e outras plataformas. Que eu gostaria de trazer também como exemplo a Sensativa. É uma linha de produtos para bem-estar íntimo, produzida com extratos da cannabis, considerando que utiliza menos de 0,3% de THC, que é o que é permitido na grande maioria dos países. E uma das características da Sensativa é que ela não fica aqui no Brasil, justamente por usar extratos da cannabis, ela fica em Nevada, nos Estados Unidos, e em breve será o lançamento da primeira versão, que é um lubrificante íntimo. Então, acompanhem também a Sensativa, lançamento de produto próximo de uma startup aqui do nosso portfólio. Então, a gente passa por saúde, a gente passa por biocosméticos, bem-estar, a gente também passa por moda, por têxtil, porque o cânhamo, como o Alex falou, trouxe lá no início,
O cânhamo, a gente não trabalha com as substâncias psicoativas dele, não trabalha com a substância, a gente trabalha com o caule, com a fibra onde é feito o tecido. Então, a Weedwear é uma marca de roupa que valoriza os impactos positivos da cannabis e promove também a cultura responsável. Ela foca muito em trazer o posicionamento, furar a bolha da cannabis por meio da moda. Então, a Weedwear também trabalha com moda cânhamo e eles vêm se posicionando como a principal referência do cânhamo no Brasil. Então, o Weedwear acabou de lançar recentemente também uma nova linha, uma nova coleção, e uma das características é que a Raíza da Stamp, que é a empreendedora fundadora da Stamp, trabalha hoje como desenvolvedora desenvolvedora de produtos na Weedwear, bem bolado. Então, a Green Hub também faz essas conexões entre os empreendedores do próprio portfólio, porque as características são complementares. Então, passando mais rapidamente, para vocês conhecerem mais alguns, a Canapag. A Canapag é de um outro segmento, segmento de meios de pagamento. Quem conhece, quem já viu isso nos Estados Unidos sabe que é um desafio abrir conta e transacionar recursos financeiros por meio dos meios tradicionais. Então, a Canapag aqui no Brasil é o principal meio de pagamentos, principalmente das importadoras e das associações. Então, os pacientes conseguem fazer transações e comprar o óleo, comprar os medicamentos que são aprovados e permitidos aqui no Brasil por meio da Canapag. Então, aqui são alguns exemplos. No nosso site, thegreenhub.com.br, vocês vão conseguir acessar essas informações de todas as empresas de forma detalhada. E eu fiz questão de pincelar algumas de segmentos diferentes, áreas diferentes, para que vocês entendam que a cannabis tem o potencial realmente de gerar impactos positivos, tanto no meio ambiente quanto na vida das pessoas. E quando a gente fala do portfólio e como a gente está hoje, eu trouxe alguns grandes números para que vocês conheçam também esse trabalho que a gente vem fazendo. A Green Hub já lançou 4 edições do programa de aceleração, sendo que a gente tem mais de 210 startups no nosso banco de dados, 73 empreendedores ou mais, agora eles aumentaram alguns times, então eu acredito que a gente esteja já em 75 recentemente. E a Green Hub também olha para o empreendedorismo feminino, ou seja, as mulheres que fazem parte da liderança desses negócios. E a gente incentiva muito que mais mulheres empreendam, mais mulheres transformem ciência em produtos, assim como Clarice, assim como Camila. E o Sérgio também tem o papel como um grande transformador da indústria, e a gente incentiva que os empreendedores realmente façam e foquem no ESG, mas na raiz, assim, na essência. Então, o nosso programa de aceleração já teve uma nota de 8,5 ano passado, então foi bem avaliado pelos empreendedores, tiveram uma experiência de transformação, e aqui outros grandes números que eu gostaria de destacar, na verdade, a presença em diversos países, são 5 países, então a Green Hub não atua no Brasil, mas a gente também desenvolve negócios no Canadá, nos Estados Unidos, no Uruguai, uma nossa empreendedora está na Bélgica, em diversos estados brasileiros, porque quando a gente entende a regulamentação do país, a gente foca em desenvolver um negócio em outra região para se fortalecer até que o mercado brasileiro permita que seja feito aqui dentro. É uma das estratégias que a Green Hub usa para desenvolvimento dos negócios. O Alex já trouxe essa foto, figurinha repetida, mas acho muito importante valorizar o trabalho que os empreendedores fizeram ano passado, participando de eventos não só em áreas científicas, na cannabis medicinal, mas também em eventos como o Festival Híbrido, porque o empreendedorismo é para todos, o empreendedorismo abrange várias áreas, vários públicos, e os empreendedores da Green Hub têm compartilhado a mensagem, compartilhado o trabalho que eles têm feito, e quem tiver interesse em conhecê-los, nos procure, eles estão disponíveis para compartilhar com vocês também, falar em universidades, falar em empresas, para que mais pessoas empreendam no Brasil por meio da cannabis. Empresas, startups, enfim, todo o ecossistema que o Alex trouxe lá no início. Eu vou passar de uma forma bem objetiva, só para vocês conhecerem como é essa jornada dos empreendedores dentro da Green Hub. Então, quando eles entram, e a gente foca lá desde o início da jornada, a gente olhou e falou assim, o que eles realmente precisam? O empreendedor chegar até o portfólio e chegar como uma Clarice, como um Sérgio, o que eles realmente precisam para se desenvolver? Então, eles precisam de um apoio consultivo de pessoas especialistas no assunto, não só na cannabis, mas em várias áreas de desenvolvimento do negócio, acesso a investimento, seja ele ou seja um investimento anjo, seja um seed, sejam investimentos mais altos, e conexões com parceiros, assim como
alguns empreendedores atuam só no Brasil, a gente conecta também com a nossa rede fora do Brasil para que eles consigam viabilizar o desenvolvimento dos negócios. E a jornada da Green Hub passa por todas as etapas, desde a entrada, via chamadas ou busca ativa dos nossos sócios ou de membros da equipe da Green Hub. O processo seletivo tem critérios objetivos, o programa de aceleração é um pontapé inicial, mais intenso, dura 4 meses, e depois as startups continuam com a gente por até 2 anos, onde a gente continua desenvolvendo e trabalhando de forma bem assertiva os negócios para que eles cresçam e que eles continuem tendo esse apoio. Então, e no final, sempre passa pelo nosso comitê de inovação, todas as decisões, tanto de seleção quanto de acompanhamento e conexões, são tomadas pelo nosso comitê de inovação, que é formado pelo conselho administrativo e também convidados especialistas, para a gente sempre garantir que os negócios estão sendo avaliados pelas melhores pessoas e tendo as contribuições mais assertivas para o seu desenvolvimento. Os critérios de seleção são importantes, assim como outras startups do ecossistema, e na Green Hub a gente traz muito a questão do ESG, a questão do impacto, porque a cannabis tem potencial para resolver ou diminuir os principais problemas do mundo, como 14 ODS, ela tem esse impacto, e na Green Hub a gente tem os compromissos, a gente assumiu como compromissos relacionados às ODS, promoção à saúde, justiça climática e reparação histórica. Então, desde o início da seleção, elas passam por esses critérios e a gente precisa entender qual a contribuição dentro de cada pilar. Então, está sendo feito um trabalho para a gente descer os níveis agora, não adianta a gente falar que contribui com a ODS 3, mas se eu não sei a meta, e como que essa meta está sendo desenvolvida e medida dentro do portfólio e dentro dos negócios. Então, ter o acompanhamento e mensuração de impacto das empresas é um dos compromissos da Green Hub para realmente contribuir para essas questões que a gente assume com tanta responsabilidade. E trazendo a jornada já para a gestão e desenvolvimento do portfólio, as pessoas perguntam, mas como que vocês organizam tantos negócios e conseguem atender diferentes maturidades de diferentes segmentos, sendo que é um time razoavelmente enxuto, mas como que a gente faz isso? Uma das soluções que a gente encontrou, conversando com vários especialistas do mercado e adaptando para a realidade do nosso setor, é separar por etapas, por tiers, que a gente chama. Então, quem está no Tier 1 são as empresas mais desenvolvidas que já passaram por uma validação do MVP, já têm um contrato assinado com uma parceria estratégica, já captaram investimento, geram receita e já mensuram o impacto. A gente fez uma primeira análise e sistematicamente a gente revê esses indicadores, porque quem está no Tier 1 pode ir para o 2, do 2 pode cair para o 3 e assim por diante, é um processo vivo. Então, a gente sabe também que o mercado da cannabis exige uma dedicação a mais, então o empreendedor que está mais focado no negócio consegue também aproveitar o time da Green Hub de forma mais assertiva e com um acompanhamento mais próximo. Toda a nossa jornada é guiada por dados, então eles passam por um assessment detalhado que avalia o negócio como um todo, e a gente traça uma estratégia de desenvolvimento individual com cada empresa. E isso também é acompanhado de forma sistemática, para que a gente consiga garantir que eles estão atingindo os objetivos, as metas, estão se conectando com as pessoas certas, e isso é o ponto de acupuntura que faz, de fato, o negócio se desenvolver. É um desafio enorme, muitos empreendedores já perceberam que encontrar um investidor no Brasil não é fácil, encontrar um parceiro estratégico para viabilizar um canal de venda também não é fácil, mas cada vez mais a gente vem aprendendo e contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema como um todo, inclusive para receber os negócios do portfólio. Então é um trabalho que a gente entendeu como essencial também, então a educação entra muito nesse sentido. E aqui, brevemente, algumas etapas, então os empreendedores têm acompanhamentos individuais com mentores especialistas, com os sócios da Green Hub, que são os lead mentors. A gente faz encontros coletivos para troca de conteúdos, exercícios práticos e conexões. A gente fomenta e procura sempre fomentar as conexões entre os negócios do portfólio. Tudo isso é só o começo, porque é um mercado nascente, com muitas oportunidades, e realmente fica o convite para quem quiser conhecer os negócios, conhecer os processos da Green Hub, entender como vocês podem investir ou abrir canais de venda para os produtos que já foram desenvolvidos, nos procurem, a gente está aqui à disposição. Também deixo aqui meus contatos para quem tiver interesse e passo a bola de volta para o Alex. Obrigada. Espetáculo, espetáculo. Professor, passamos 1 minuto
Aí, 6h31, como é que você Olha, avalia o nosso desempenho? eu achei fantástico. Eu vou procurar, quero entender melhor. Na verdade, assim, o que eu estava, enquanto vocês falavam, eu tenho várias outras, tenho algumas iniciativas sinérgicas, inclusive, que eu vou conversar com vocês, né? Tem projeto CEPID da FAPESP, na área de saúde, tem projeto Secretaria de Agricultura, que eu coordeno há 3 anos o projeto. Então, tem algumas coisas aí que dá para gente trocar umas figurinhas, que eu gostei bastante do modelo de negócio de vocês, da estrutura que vocês montaram. Está muito alinhado, né? Data-driven management, etc. Então, está bem alinhado. ESG, muita inovação, obviamente, tecnologia. Então, vamos conversar. Certeza. Essa semana, eu estou um pouco enrolado essa semana, que o evento começa para valer amanhã, né? Mas eu fiquei muito satisfeito aí que a gente tenha tido essa ideia aí, né, Carol? E acho que isso aqui vai prosperar, né? E aproximar também o ecossistema aí da USP, né? Temos uma área de pesquisas muito forte na área de Health Science. Tá? Amanhã mesmo vou estar com o Luiz Carlos Ferreira, não sei se vocês conhecem. O Luiz Carlos é o presidente do conselho aqui do nosso principal incubador do CETEC, né? Um pesquisador que tem fomentado bastante inovação. Vamos conversar. Você já deve conhecer, mas a gente conversa antes, tá bom? Pô, maravilha. Muito obrigado mesmo, em nome do time. Eu que agradeço. Foi muito legal, gostei muito e tenho certeza que vai repercutir. Manda para a gente a gravação depois para que a gente possa Certeza. propagar por aí. Faremos isso e daremos o link também do canal, né, do SciBis, passar para vocês aí, vocês também tem outras coisas lá também que podem ser interessantes, tá bom? Gente, maravilhoso, viu? Parabéns aí, parabéns, adorei. Obrigada pelo convite, professor, foi ótimo. Gostei de todos. Gostei da Cirama, gostei da apresentação do Sérgio, da Camila, a Carol fez aquela conclusão, você fez o início, acho que foi tudo ótimo, tá bom? Tudo mestre PhD aí na tela, aí, professor. A turma só tem fera aí. Estou impressionado. Valeu, gente. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pela parceria. Obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.